cenário mais otimista que pelo menos o camisa 9, artilheiro do Timão nessa temporada, possa ficar à disposição na próxima quinta-feira, jogo de volta, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores da América. No futebol da Bandeirantes, para você, mais um destaque do Rosário Central, Fabiani. Olho especial nele, Ángel Di Maria, um dos principais jogadores da história do futebol argentino e que retorna ao Rosário para os últimos passos de sua carreira, justamente onde iniciou. Em 2026, são 25 jogos disputados pelo camisa 11. Nesse intervalo, ele tem 7 gols marcados e 5 assistências, ídolo do clube, principal referência técnica de Jorge Almiron. O futebol da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro, a bola vai rolar já para você, Corinthians e Rosário Central, mais um destaque para a fiel torcida corintiana, o Timão diz aí, ô Fabiano, e o Memphis, renova, volta, não volta, como é que é? Trouxemos na Bandeirantes ontem à noite, o Corinthians ganha força em uma nova roda de conversas com o Memphis Depay para renovar com o atacante por mais 2 temporadas. Corinthians e Memphis alinharam previamente um acordo, inicialmente válido até junho de 2028, mas o Timão, na hora H, recuou. A pressão sobre o presidente Osmar Stabile faz o clube repensar a estratégia e é possível que sejam retomadas as conversas com o camisa 10. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, Rosário Central e Corinthians, Corinthians e Rosário Central. O destaque dos comentaristas da Bandeirantes, Alexandre Pretzel, conteúdo no ar, ídolo da fiel torcida corintiana. Vem aí, Ronaldo Giovanelli, na Bandeirantes. Boa noite. Um abraço, Ulisses, Fabiane, toda a nossa equipe técnica, o Agrela, um abraço pro Ronaldo também. É um jogo, é claro, para transformar o jogo da volta numa grande decisão. Então, o empate hoje em Rosário, na circunstância que está o Corinthians, se falou pouco do jogo, né? A gente está falando do jogo agora, porque de segunda até ontem só se falou no Memphis. Parecia que o Corinthians não tinha mais nenhum compromisso pela frente, com a patetice do seu presidente, com uma gestão realmente que deixou o time muito mal, que já vem mal das pernas há pelo menos 10 anos, mas o time não tem nada a ver com isso. Então, os jogadores têm hoje a noção de que o que importa é o futebol dentro de campo, né? É jogar e conseguir um bom resultado contra o bom time do Rosário Central, que tem como destaque o Di Maria, já destacado pelo Luiz Fabiani, mas olho também no colombiano Campas, que é um jovem que jogou no Grêmio no ano de 2021, com muita juventude, foi para a Copa do Mundo e é um jogador interessante pelo lado esquerdo. Ele vai jogar provavelmente em cima do Mateuzinho. Promessa de um bom jogo, mas eu repito, se pudesse assinar pelo empate para decidir tudo aqui em Itaquera, eu assinaria na hora, meu caro Ronaldo Giovanelli. Boa noite. Boa noite, Pretzel, boa noite, Ulisses Costa, amigos da Rádio Bandeirantes. É bem por esse lado mesmo. Agora, foi até esquecido, né, que essa situação do Corinthians com o Rosário Central nessa semana, né, devido ao caso Memphis. A verdade é que o Corinthians é impressionante, até números que apareceram de 180 milhões, 200 milhões, 300 milhões, parecia até, Ulisses, parecia um leilão. É uma coisa muito louca, né? E isso porque ninguém viu o contrato, né? Ninguém viu os números. E o Corinthians é um negócio estrondoso. Ainda mais no nosso meio aqui, no meio jornalista, né, velho? Porque esse meio é o que tem de achismo. E até agora a gente não viu nada de diferente, né? Porque quando tudo acontece no Corinthians, torna nessa proporção imensa. Mas a verdade é que o Memphis ainda parece estar negociando ainda com o Corinthians, ou o Stabile voltou a conversar com o Memphis. Quer dizer, a gente fica só esperando os próximos capítulos e tentando adivinhar. Agora, adivinhar se o Pedro Raul vai fazer gol hoje ou o Caio César vai jogar muito bem, é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver. O Corinthians jogando fora de casa conseguiu vencer o Bragantino no meio da semana, aí no final de semana, um jogo dificílimo, como sempre é feito com o Bragantino, e teve a sua força máxima. Com os desfalques, a força máxima do Corinthians é essa que está em campo. E o André também, que está fora, dando lugar para o Alan aí para fazer esse meio de campo. O Corinthians tenta manter a mesma formação, Ulisses, com o Diniz, mas as lesões acabam atrapalhando e o Diniz com dificuldade. Vamos ver se ele conseguiu acertar o setor defensivo, porque é um lugar onde essa bola fica muito tempo ali. E hoje, se essa bola ficar muito tempo, é o que o Pretzel falou. Não tem só o Di Maria, né? Tem o Campas, tem o Copete. São jogadores que gostam de apertar a saída de bola, que fazem isso com uma maestria, deixando os zagueiros apavorados. Eu espero que o Corinthians hoje tenha uma atitude diferente nesse setor, Ulisses, porque se vacilar perto da área, pode tomar o gol aí hoje. Então tem que estar atento, Ulisses. Legal, Ronaldo Giovanelli, Alexandre Pretzel no microfone de maior tradição do rádio brasileiro.
O destaque da Bandeirantes do jornalismo, Cristiano Pavec. Um abraço para você, boa noite. Oi, Ulisses, boa noite para você e para quem está conosco aqui na Bandeirantes. O governo brasileiro dá início ao processo para aplicar medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos. Decisão ocorre na esteira da confirmação das tarifas impostas pelos americanos a itens importados do Brasil. De acordo com o Planalto, o Ministério das Relações Exteriores está notificando a Casa Branca sobre o início desse processo e vai solicitar, na sequência, a realização de consultas diplomáticas. Em nota, o governo do Brasil afirmou que esse movimento de consulta antes da aplicação da reciprocidade tributária mostra o empenho do país em privilegiar o diálogo com Washington. O Planalto afirma que apresentou evidências que refutariam os argumentos americanos durante as investigações feitas pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos. A Casa Branca acusa o Brasil de adotar práticas desleais no comércio e em relação a temas como o PIX e o desmatamento, e aplicou uma tarifa de 25% a diversos setores. Para o governo federal, a medida é injustificada e arbitrária. Ulisses. Obrigado, então, nosso querido Panvec trazer as informações do futebol Bandeirantes, o destaque do QG Bandeirantes de Esportes. Boa noite, Guilherme Agrela. Oi, Ulisses, tudo bem? Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui na Bandeirantes. Vamos lá, porque tem muita bola rolando nesta quinta-feira de competições internacionais, começando pela Copa Libertadores. Mais cedo, o Mirassol empatou com a LDU em casa no Maião, placar de 1-1. E logo mais tem Rosário Central e Corinthians que você confere na Bandeirantes. Você também conferiu o Santos 2, Macará 1 pela Copa Sul-Americana, além de Vasco 0, Olímpia 0. Jogo também válido pelas oitavas de final da competição internacional. Logo mais, concomitante a Rosário e Corinthians, tem Cienciano e Botafogo também pela Copa Sul-Americana. Já no Campeonato Paulista, Série A1 feminino, o São Paulo venceu o Santos, placar de 1-0, gol de Clara aos 29 minutos da segunda etapa, Ulisses. No futebol da Bandeirantes para você, Corinthians e Rosário. Rosário e Corinthians jogam no estádio Gigante de Arroito. A bola vai rolar já para você, torcedor brasileiro. Timaço Bandeirantes em campo, na mesa de som, Michelzão Lopes. Na central técnica, Betão Repec com Caiane Martins. No Twitter, Carlos Amaral, digital Lucas Abudi. É o futebol da Bandeirantes que tem coordenação de Ricardo Capriotti. Daqui a pouquinho para você tem Rosário Central e Corinthians, fique ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Peça pro seu carro, moto ou caminhão. Pode pedir na Cata até para o busão. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Transmissão e direção, linha leve ou pesada, líder em suspensão, é pra qualquer parada. Peça para carro, moto e caminhão é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança. Pode contar. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Na Bet365 o poder está nas suas mãos. Monte sua aposta como quiser, escolhendo entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, não tem problema. A aposta continua com a SubMais e o pagamento antecipado já vem incluso. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam.
É Tera! Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu 0 km em até 100 meses, sem juros e sem entrada. É sua chance de ter o SUVW mais desejado do Brasil, com parcelas planejadas. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br e dê o primeiro passo. Agosto é mês de retornos. Tudo na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Na Europa, começam as novas temporadas da Premier League e Campeonato Italiano. Na América do Sul, Libertadores e Sul-Americana chegam às oitavas. E a Série B continua pegando fogo na disputa pelo acesso. No tênis, começa o US Open. Tudo isso em agosto na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. A mais premiada é a CIO. A CIO é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Vai reunir a família, os amigos ou a torcida? Então passe no Tenda Atacado. No Tenda você encontra tudo para o churrasco, para abastecer sua casa ou seu comércio com qualidade, variedade e preço baixo. Porque quando o assunto é economia, o Tenda joga no seu time. Baixe o app Tenda e aproveite ofertas e descontos exclusivos. E com o cartão Tenda, a economia é ainda maior. Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja ou no app. Ferramentas Wonder, máximo desempenho para os melhores resultados no trabalho profissional. Quando o trabalho exige potência, precisão e qualidade, escolha Wonder. Equipamentos a combustão, ferramentas elétricas, a bateria e manuais, além de ferragens, equipamentos para pintura, itens de segurança e muito mais. Wonder, um mix completo de soluções para quem faz acontecer. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder. A bola vai rolar daqui a pouquinho para você, Corinthians e Rosário Central e Corinthians. O Prétio me pediu fora do ar aqui para você repetir as informações envolvendo o Memphis Depay, por favor. Vamos lá, Ulisses Costa. É o seguinte, na última terça-feira o Corinthians oficializou o encerramento das negociações com o Memphis Depay por uma renovação de contrato por 2 temporadas. E a pressão foi gigante sobre o presidente Osmar Stabile em nome de torcedores organizados, torcedores comuns e, sobretudo, de atuais patrocinadores do clube que contavam com o holandês como um elemento importante para a exposição da marca. Diante desse cenário e do eventual processo que seria movido por Memphis Depay contra o Corinthians, cobrando não só o que o clube deve, mas também o que pagaria com o novo contrato, o presidente do Corinthians está avaliando a possibilidade de reabrir negociações com o camisa 10 holandês, talvez, quem sabe, tentando negociar uma cifra ou outra do contrato. Não é arrependimento, Ulisses, é pressão de fora e até mesmo interna no Corinthians para que o presidente volte atrás na sua decisão em um ano tão importante para o clube. É o futebol da Bandeirantes que vem para escalar os times. Começando, você quer falar desse assunto do Memphis, Ronaldo Giovanelli? Eu acho que isso aí é uma pressão que estão fazendo com ele, Ulisses, para baixar os valores, né? Porque ele parece que já tinha feito isso, já tem praticamente que falaram até em um contrato já assinado, mas o presidente não assinou. Se o presidente não assinou, não tem validade nenhuma. Então, muitas coisas foram ditas, mas até agora eu estou esperando um comunicado dele, né? Eu acho que ele também tá louco para voltar a jogar, porque faz tempo que ele não joga, então a gente espera um comunicado. Enquanto isso não acontece, eu acho que eles devem estar discutindo isso nos bastidores, é o que eu penso. E aí você, Alexandre Pretzel? Eu acho que o Corinthians já perdeu tanto tempo. O Memphis não jogou contra o Inter e o Corinthians caiu fora. O Memphis está fora do jogo de hoje e provavelmente não jogue a partida de volta. Olha o prejuízo técnico. Além do financeiro, que vai ser um rombo, o prejuízo técnico, né? Eu, particularmente, pela importância do Memphis e pela crise que o Corinthians vive, ajeitando a situação, eu renovaria com ele. Mas o Corinthians precisa de um plano, pessoal. Um plano financeiro, um plano de gestão. Pode ser, é claro, o Papai Noel falando aqui, porque ninguém acredita que isso vai ocorrer a curto prazo ou a médio prazo. Só a longuíssimo prazo
e olhe lá se aparecer alguém de boa vontade. Agora, para o momento, com o elenco que o Corinthians tem, né, quando perde 2, 3 jogadores, o banco é muito ruim. Então, ele seria necessário. Mas olha só, assistiu a eliminação do Corinthians na Copa do Brasil no camarote. Uma vergonha aquilo ali. A gente fez o jogo semana passada. E hoje ele está fora do primeiro jogo de Libertadores, onde o Corinthians não faz um gol desde 2018, explicado pelo Fabiani. E provavelmente já não joga a volta aqui em Itaquera também, mesmo que renove o contrato. Então é o seguinte, ó, fizeram tudo errado. Que começa errado, termina errado. Muito bem, então. E teve o Bragantino nesse meio aí também, né, Preto? Teve. Tu tem razão. É que o Bragantino no Campeonato Brasileiro, né, Ronaldo? Aí o Corinthians já tá mais estável, mas tu tem razão. Mais um jogo profissional que ele ficou fora. Cara, eu tô vendo você e o Ronaldo dividindo a tela. Eu sou mais bonito que vocês dois de longe. Ó, deixa eu falar um negócio pra você aqui, ó. A situação é a seguinte, ó. O torcedor, ele é espetacular. Eu amo o torcedor. Ele tem, ainda mais o brasileiro, que tem uma criatividade danada. Mandaram uma foto aqui pra mim com o Pedro Raul ajoelhado e com as mãos sobre a cabeça do Pedro Raul estão Ibra, Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Tipo assim, abençoando o Pedro Raul. O torcedor do Corinthians é demais, velho. Mandou essa foto pra mim aqui. Os caras montaram, cara. Então tá o Pedro Raul de joelhos, o Ibrahimovic, o Lewandowski e o Cristiano Ronaldo com a mão sobre a cabeça do Pedro Raul, como se estivesse passando energia, abençoando. Eu vou abençoando, né, o Pedro Raul, né? É. Abençoando o Pedro Raul, né? Que a gente criticou ele bastante. Aí ele conseguiu fazer o gol de cabeça. Hã? Mereceu ser criticado. Não, sim. Nós estamos aqui pra isso, né? A verdade é essa, mas tentando fazer esse menino jogar bola, né? Camisa bonita. Eu que trouxe ele aqui no Ronaldo. Corinthians, né? Camisa bonita tua. Da Rádio Bandeirantes, primeiro. Tá todo mundo uniformizado aqui. Tá pensando o que é? Eu não fui pra Copa, mas... Mas tô bonitinho. Eu não fui pra Copa, mas tô bonitinho. Eu e o Pedro. O Pedro também, ó. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro, Corinthians e Rosário Central e Corinthians. No microfone de Baigó, tradição do rádio do Brasil. A Bandeirantes escala o Rosário Central. Manda pro ar, Fabiani. Do 23 ao 22, os escolhidos do técnico Jorge Almiron. Rosário Central definido com Ledesma no gol, 23. Linha defensiva de 32, Coronel, 46, Ovando, 13, Ávila e 3 para Sandes. No meio campo tem 20, Pizarro e 5, Ibarra, além de 11, Ángel Di Maria. Ataque de 26, Cantizano, 8, Campas e 22, Copete. O futebol da Bandeirantes vem para escalar o banco dos caras. Com Werner, Cabreira, Malo, Badalone e Julian Fernandes, Guilherme Fernandes, Marco Ruben, Navarro e Soto, Guic, Veron e Alan Rodrigues ex-Colorado. No microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes vem para escalar o todo-poderoso. Vem, Corinthians! Salve o Corinthians! Do 1 ao 18, os escolhidos do técnico Fernando Diniz. Corinthians escalado com Hugo Souza no gol 1. Linha defensiva de 2, Mateuzinho, 3, Gabriel Paulista, 13, Gustavo Henrique, 21, Bidu. Meio campo com 14, Ranielli, 29, Alan, 7, Breno Bidon e 8, Garro. Ataque de 37, Caio César e 18, Pedro Raul. É o futebol da Bandeirantes. Manda um forte abraço pro Manuel Zaidan, ligado no futebol Bandeirantes. Boa noite, abraço pro ser grande corintiano Manuel Zaidan. Escalhe o banco do timão pro Manuel. Com Cauê, João Pedro, André Ramalho, Carrilho e Milans, Matheus Pereira, Andileri, Charles, Guinegão e Dieguinho, Alex Santana e Lingard. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A Bandeirantes escala a arbitragem do jogo. Que vem do Uruguai com Andrés Matonte, auxiliares Martim Sopi e Pablo Lorena. Quarto árbitro, Hernan Eras, árbitro de vídeo, Christian Ferreira. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Corinthians e Rosário, Rosário e Corinthians no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes traz a opinião para você de Ronaldo Giovanelli e Alexandre Pretzel, o timão todo de branco, hein? Todo de branco, eu já fiz jogo nesse estádio aí, esse estádio é muito legal, histórico, tem uma foto do Mário Kempis, que jogou no Rosário de 73 a 76, jogador que foi um monstro, né? O melhor da Copa em 78, revelado pelo Instituto de Córdoba. Então esse estádio é histórico, né? E sediou a Batalha de Rosário da Copa de 78 entre Brasil e Argentina, foi 0-0 o jogo.
quando o Chicão bateu em todo mundo, né? O ex-volante do São Paulo, do Santos e do Galo também. Dá para ver que a torcida está fazendo uma festa muito grande, existe um entusiasmo muito grande por parte do Rosário Central para esse jogo, é a volta do Rosário à Libertadores da América, tem o Di Maria como símbolo, um campeão do mundo, mas é uma equipe absolutamente normal. É um time que tem um bom toque de bola, do meio para frente é bem melhor do que lá atrás, o goleiro é razoável, tem o Campaz, a gente está vendo na câmera também. Então, assim, ó, é um negócio realmente, na imagem, é claro, é um negócio bem interessante o time do Rosário do meio para frente, mas atrás é possível sim que o Corinthians imponha um ritmo forte, a bola aérea do Pedro Raul pode ser interessante. Então, Ronaldo, eu acho que o Corinthians vai ficar um pouco mais atrás, dando a bola para o Rosário e querendo jogar por empatezinho para decidir tudo aqui na próxima semana, na frente da sua torcida, Ronaldo. É, porque tem um frio também aí pela frente, a gente vê que tá todo mundo bem agasalhado, a gente percebe que no momento como esse o time tem que estar atento. A verdade é que o Corinthians, quando pega o time argentino, você tem que ter essa cautela e ficar com essa bola no pé, não deixar a bola com o adversário, porque eles sufocam mesmo, eles vêm pra cima. Então você, quanto mais tempo ficar com essa bola nos pés, é melhor. Agora, que não fique brincando lá atrás, o Hugo, o Gabriel, que não fique tocando essa bola muito no setor defensivo, que eles gostam de pressionar, eles gostam de vir pra cima. Então, quanto mais você deixar esse time argentino longe da sua área, vai ser melhor pro Corinthians. Então, é um jogo onde você tem que ter atenção redobrada. Essa bola, o próprio Gabriel também não ficava invertendo essas bolas, que ele tem mania de jogar no pé do atacante. Eu acho que é uma coisa de você levar em consideração. Agora, se você ficar bastante tempo com essa bola nos pés, você não vai sofrer. Então, hoje, esse esquema do Diniz pode dar certo, porque no contra-ataque o Caio César pode chegar até a área adversária, Ulisses. É o que o Corinthians pode ter. Na velocidade, esses dois jogadores que vão chegar até a área do adversário, porque o adversário vai se lançar. Eles são assim, tendo essa oportunidade de jogar em casa, eles tentam fazer o resultado para não sofrer fora de casa. E fora de casa eles são catimbeiro, aquela coisa toda. Mas com as novas regras aí, eu acho que vai surpreender todo mundo e até quem gosta de ficar fazendo cera, viu, Ulisses? Acho que o André vai fazer falta, porque ele acabou se machucando e o elenco do Corinthians não é tão grande assim, então o Alan ocupa essa função. Mas eu olho para o banco aqui, até o Alex Santana foi recuperado. Olha a fase do Corinthians, até o Alex Santana está no banco hoje, porque o Diniz foi obrigado a colocar esse jogador, né? Então o Lingard, uma situação complicada, o Labiade está machucado, o Yuri Alberto também, o Memphis fora. Então o Corinthians chega para uma Libertadores com um time bom, mas com um elenco fraco. E isso pode realmente atrapalhar os planos corintianos, meu caro Ulisses Costa. Muito bem, Di Maria e Garro levantando, jogando a moedinha. O Corinthians fica à esquerda, à direita, fica o time no Rosário Central. E os treinadores agora se abraçam num carinho muito grande. O Diniz, que coisa legal, né, cara? Legal. O Diniz é um psicólogo, né? Do bem. Aí depois ficam se xingando aí, um olhando pro outro, se xingando. Aí é o futebol, Ulisses. Futebol é assim. Em algum momento da tua vida, Ronaldo, abraçaste jamais, alguém jamais. E depois xingaste? Você. Pretzel? Você. Não, eu nunca xinguei ninguém. Eu também se gosta de ficar abraçando, pegando. Vamos pro jogo. Bora, velho. O negócio era bruto na minha época. E outra, pra se xingar era 2 minutos, era só o juiz apitar. Hoje os caras se cumprimentam, se abraçam, tanto ali na fileira de entrada, depois na hora do sorteio, os treinadores, tudo, né? Vamos pro jogo. O Ronaldo tem razão, tem que falar depois do jogo. E não tem que trocar de camisa. Essa camisa aqui é histórica, ó, não tem que trocar de camisa. É verdade. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tudo pronto para a bola rolar. A bola vai rolar para você. Um abraço para o Fábio Santos, ligado no microfone da Bandeirantes. Forte abraço, obrigado pelo carinho da sua sintonia. 1 minuto ali de silêncio, jogadores. Uma manifestação envolvendo diretamente o racismo, né? Protocolo nos jogos da Conmebol, Ulisses Costa. Não que a Conmebol seja a entidade mais ativa contra o racismo, mas esse tem sido o ato dos jogadores em todas as partidas antes da bola rolar. É claro que a gente espera que novos episódios não ocorram nessa noite em Rosário. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, André e Alemão da Vila Caiçara ligados no futebol Bandeirantes, Eric, Guigui da Cidade Dutra estão ligados, curtindo. Alô, Rodrigão. Vai começar o jogo daqui a pouquinho, o timão todo de branco, o time do Corinthians para você ligado na Bandeirantes. E o Pedro Raul Pretzel? Pedro Raul é aquela característica, né? Então, se você tem ele em campo, você tem que jogar a bola para ele pelo alto, onde ele tem mais força. E a defesa, esse Gaston Ávila jogou aqui no Brasil. O Ovando, né, que é outro zagueiro, não é um zagueiro tão alto. Então o Pedro Raul pode levar vantagem. Tem o Gustavo Henrique também, jogadas de bola parada. Quando o teu time é limitado, você fica abusando de cruzamentos. Agora, não dá para chegar na intermediária
e alçar a bola mais favorável para o seu adversário. Então, quando for cruzar para o Pedro Raul, cruza como o Mateuzinho cruzou no jogo contra o Bragantino, né? Com consciência para que o centroavante possa cabecear. Sinceramente, eu acho que vai ser 1-1 hoje e tu vai narrar o gol do Pedro Raul, eu acho, viu? É o futebol da Bandeirantes pra você. E o Pedro Raul, Ronaldo, ídolo da Fiel. Pô, tô com um tupete bonito, hein? Não, mas é isso aí mesmo. Eu vou nessa linha do Prédio, porque a gente viu já o que acontece. Ele se complica um pouco com a bola nos pés. Ele se complica, ele não consegue fazer uma tabela, ele não faz uma parede. Então ele tem que ficar bem próximo do gol. Já que ele cabeceia bem, ele tem que se posicionar para isso. Porque quem tiver com a bola no pé vai tentar procurar ele. E por baixo vai ser esse menino, o Caio César. Então, não tem o que inventar muito, Ulisses. É se posicionar. E quando chegar a oportunidade, colocar a bola para dentro do gol. Então ele tá tendo essa sequência de jogos com o Diniz. O Diniz tá tendo essa confiança. Só que os companheiros têm que olhar para ele e não ficar rifando toda hora a bola para ele também. Para ele não ficar tendo esse combate direto com os zagueiros, que aí não é interessante para ninguém. Então, quando ele estiver bem posicionado, ele vai poder fazer a jogada dele aí, mas e não sair muito da área, né? Deixar o pessoal tocar, puxar os zagueiros, segurar mais os zagueiros. Vai começar o jogo. Saída que pertence ao time do Rosário. Apita o árbitro, toca na bola o time do Rosário. Ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Mas não rolou não. O árbitro mandou voltar. O que aconteceu, Fabiano? Muito papel? O que foi? Eu vi uma sinalização do Garro por ali. Parece incomodado com a quantidade de papel jogada sobre o campo pela torcida na festa que antecedeu a partida. Ou a bola murcha, algo do tipo. Estão conversando por ali, Garro e o árbitro do jogo, Andrés Matonte. A bola vai rolar em instantes. Muito bem, para você ligado no futebol da Bandeirantes, tudo pronto para a bola rolar, para Corinthians e Rosário, Rosário e Corinthians, saída que pertence ao time do Rosário, o Copete vem na bola, toca na bola, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na Bandeirantes. O microfone ele vai com a tradição do Rádio Esportivo do Brasil e do time corintiano. Tenta ser jogando no campo de defesa, vem para rasgar a bola aqui atrás, Hugo Souza. Ele bate, levanta Pedro Raul, vem para dividir, ele de cabeça, perde o lance, bola volta com o time do Rosário que está jogando com a Ávila. Ávila já prende pelo seu campo de defesa, vem para o toque de bola, soltou aqui pelo setor de direita, soltou com o Coronel. Coronel recolhe pelo campo de retaguarda, faz o giro em cima da marcação, vai tentar o toque de bola, Coutinho pelo meio de campo. Recomeça a jogada pelo setor de meio esquerda com o Vando. O Vando tentou levantar no comando de ataque, a bola vai embora. Houve o desvio do meio do caminho do toque de bola, Coutinho de Alan. É lateral novamente pelo setor de esquerda, campo de ataque para a equipe do Rosário Central bater. Para você ligado na Bandeirantes. E sai jogando o time do Rosário Central. A abertura vem pelo setor de direita. Coronel tenta chegar da bola, volta no toque de bola, vem para a marcação, aperta Bidu. Vem para ganhar Bidon. Ele ganha para o time do Corinthians. Toma a mãozada no rosto. Tá parado o jogo, Bidon caído. Linha lateral da área, falta para o Corinthians bater na esquerda. No duelo individual com o Coronel por ali, o Bidon acusou uma mão do lateral direito do Rosário em seu rosto. Logo caiu, viu que não chegaria na corrida, teve de fato um braço na altura do pescoço. Não me pareceu uma agressão ou algo do tipo, mas a falta é bem marcada para o Corinthians lado esquerdo. Por obstrução, falta para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Cabos elétricos, Silva, líder do Brasil, Cecil. Você pode confiar. E já vem para a cobrança de falta novamente para o time do Corinthians bater. Vem para a cobrança o capitão corintiano, ajeita para a cobrança o time do Corinthians pelo setor de meio esquerda, campo de ataque. Garro vem para a cobrança para o time corintiano, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Garro se aproxima, Mateuzinho também para a cobrança de falta para o time do Corinthians. Placar do jogo 0-0, comecinho de bola rolando, 2 minutos de bola rolando. Mateuzinho para a cobrança, partiu para a bola, levantou, subiu de cabeça, o zagueiro vem para tirar. A bola volta no toque de bola, aperta Bidon, tenta ganhar o lance, mas o árbitro para. Tá marcando a falta de ataque de Bidon em cima de Di Maria. É falta, campo de defesa para o time do Rosário bater. O primeiro toque na bola do Di Maria, experiente, mas a força física não é com ele. O Bidon leva melhor no corpo, mas a carga foi nas costas. Falta no campo de defesa, a próxima grande área. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. A bola volta no toque de bola. Põe a imagem aí que eu estou narrando. Domínio do campo de ataque, vem para o toque de bola contigo no setor
intermediária, aperta, tenta o toque de bola, foi sair para tomar Jamel, bola volta para a direita, recolhe novamente, tenta descer o time do Rosário Central, aperta na marcação para dominar, recolhe Coutinho pelo setor de esquerda, vem para a finta da marcação, prendeu Di Maria, tenta o drible, fica no chão, o árbitro para, marca falta, direita, ataque para a equipe do Rosário bater. No carrinho do Bidu, pegou o tornozelo do Di Maria, principal referência técnica da equipe, e parece que o toque ele foi sutil, mas suficiente para o Di Maria cair, ficou sentindo a altura do tornozelo por ali. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, se posiciona para a cobrança de falta, o time do Rosário continua caído Di Maria no campo de jogo, hein? Depois da entrada do Bidu, como eu disse, sentiu um incômodo no tornozelo. Me pareceu uma entrada leve, sem o pé elevado, mas ainda assim o Di Maria ficou sentindo. É claro que o corintiano torce para que ele não fique no campo. Tá mancando muito, camisa 11, segue por ali agora de pé. Foi nada, é falta para o time do Corinthians. O time do Rosário Central bater contra o time do Corinthians. Componentes de suspensão, transmissão, direção para o carro, para o caminhão. Pode contar, é na Cata. É bola do campo de ataque, falta para a equipe do Rosário bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona para a cobrança de falta, o time do Rosário vem levantamento para dentro da grande área da equipe do Corinthians. Placar do jogo, placar de Rosário Central 0, Corinthians também 0 no Gigante de Arroio na Argentina. É falta de Maria, vem para a bola, bateu, levantou na boca do gol. A bola sobrou de primeira, vai sair o gol do Rosário, a bola batida, gol, mas está impedido, não tá não vai marcar não, Bandeira. Pô, tava completamente à frente. Ou ele parou ou não parou? Parece que a bola pegou no Hugo ainda saiu. Acho que é tiro de meta ou não. Impedimento pro Corinthians bater. Com o tal do protocolo, né, Ulisses? Ele esperou a conclusão da jogada para marcar o impedimento. Eram pelo menos 4 jogadores impedidos do Rosário na grande área. A bola até pega na trave do Hugo, mas nada mais valia. A bola volta com o time do Corinthians. Tenta ser jogando no toque de bola Coutinho. Bidu domina novamente. Arma a jogada pelo comando. Vem para finta. Tenta o toque de bola do time corintiano. Abertura pelo meio de campo. Recolhe o time do Corinthians para ser jogando. Gustavo Henrique prende o lance. Tenta ser jogando com o Alan. Ele brinca na primeira. Vem para o toque de bola pelo setor de direita. Da direita. Tenta o toque de bola novamente, o time corintiano com o Gabriel Paulista. Recolhe o Corinthians, já tenta descer do campo de ataque, vem para a marcação. Tentava o toque de bola, Alan ganha lateral para o time do Corinthians, bater pela direita do campo de defesa. Vonder, máximo desempenho e soluções completas para a sua obra, reforme os melhores resultados no trabalho profissional. É Vonder. O Ala volta no toque de bola, tenta descer o time corintiano. É na kick do setor intermediário, vem Gustavo Henrique, dá um tapa na bola, levanta muito forte à frente do comando de ataque. Garro tentou chegar, antes dele vem Ledesma para fazer a defesa, o goleiro do Rosário Central. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir, 5 minutos de bola rolando, 5 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Oitavas de final para você, continua. Corinthians 0, Rosário Central também 0, vem para o jogo, Rosário escora a bola, o time do Corinthians vem para tirar com Gustavo Henrique, volta para Bidu, ele liga para Alan, domina para o time corintiano, ameaçou lançar a frente no comando de ataque, toma a pancada, Alan, recolhe o time do Corinthians, Pedro Raul, o árbitro para, tá marcando a falta, campo de defesa para o time corintiano bater. Para cima do Caio César por ali, puxando o contra-ataque, a porrada foi dura, foi forte por ali, do camisa de número 32, o Coronel, a segunda dele no jogo, por hora sem cartão. É falta para o time do Corinthians bater e ser o jogador do campo de defesa. Repito para você, 6 minutos de bola rolando, continua para você, Rosário Central 0, Corinthians também 0. É primeiro tempo de jogo, Guilherme Agrela. Bola rolando também no Peru pela Copa Sul-Americana. Cienciano vai empatando com o Botafogo, placar de 0-0. Mais cedo o Vasco também empatou com o Olímpia 0-0 em São Januário. E vem para o jogo, o time do Corinthians, bola foi solta para Pedro Raul, domina pela direita, está impedido. Aponta o bandeira do jogo, impedimento para o time do Rosário Central, bater do campo de defesa e sair jogando. E o Pedro Raul vem de fase positiva no Corinthians, contestado pela torcida, marcou 2 gols de maneira consecutiva, um contra o Internacional, um contra o Bragantino, dessa vez reclama muito da marcação do impedimento, camisa 18. Não estava. Não estava impedido o Pedro Raul? Não estava. Que coisa, hein? O Tera mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Na Bandeirantes, hora de análise e opinião na Bandeirantes. Vem para falar. Alô, Ronaldo Giovanelli. Alô, Alexandre Pretzel. O Rosário marca forte a saída de bola. Há pouco o Alan saiu driblando dentro da grande área e causou um susto, mas o Corinthians se livrou rápido da marcação. O jogo começa quente. Pancada para tudo quanto é lado, Ronaldo. É um jogo, né, Brasil e Argentina praticamente, aí o bicho vai pegar mesmo. Agora, o Corinthians não pode ficar dando esse mole na sua defesa, que eu falei aqui, essa bola tocando pro Hugo novamente, passando pelos zagueiros, o negócio é dar bicão, Libertadores tem que dar bico pra frente, porque pode complicar aí, Ulisses.
É o futebol da Bandeirantes. Agosto é mês de retorno. Premier League, Campeonato Italiano estão de volta na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Rosário, ganha a jogada, Caio César, vem pro toque de bola pro time do Corinthians, está jogando no campo de defesa, é para Mateuzinho, levantamento à frente, subiu o Ranieri, participa do jogo, ele prende, tenta o toque de bola, volta Coutinho, Garro ganha, a abertura vem para Garro, tenta o domínio pro time corintiano, tentou esticar a jogada para Pedro Raul, tocou errado, bola volta com o time do Rosário Central, que está jogando no seu campo de defesa. Na Bet365, o poder está nas suas mãos, descubra por que o extraordinário acontece. Na Bet365, para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda diverte. Aposta não é investimento. E vem Rosário pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola, Coutinho, recolhe barra, vai o giro em cima da marcação, já domina pelo setor de direito do campo de ataque, prendeu para Coronel. Coronel dominou, tentou levantamento do comando de ataque, afasta a zaga corintiana. Vem Bidu, toca na bola, cede lateral para a equipe do Rosário, bateu pela direita no campo de defesa. Manuel para a seleção, para a equipe do Rosário Central bater. Se posiciona, vem para a cobrança pelo setor de direita, a bola foi solta à frente, domínio do campo de retaguarda, vai para o toque de bola, time do Rosário. Corinthians não sobe a marcação, Rosário toca a bola tranquilamente no seu campo de defesa. A abertura foi feita pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta descer do comando, aperta o time corintiano, vem para cima, Caio César tentou ganhar, não conseguiu. Ela volta curta pelo meio de campo, recolhe pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola, Sandes para Ávila. Ele domina, levanta no comando de ataque, vem Mateuzinho para tirar para o time corintiano. Tentou o domínio, Garro, mas a bola já havia saído em lateral para a equipe do Rosário Central. Bateu, jogando lateral para o Rosário Central cobrar. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida, economizar de verdade. Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app. E domina pelo setor de esquerda, vem pro toque de bola. Vem você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domina o time do Corinthians, houve a falta, o árbitro parou. O que bate o Rosário Central é uma loucura, hein? O que bate o Sandes também é uma loucura, agora em cima do Caio César. É o tal do rodízio de faltas, as duas primeiras do Coronel. Dessa vez o Sandes chegou atropelando tudo que via pela frente. O jovem do Corinthians, Caio César, conhecendo um pouco um gostinho do que é uma Libertadores fora do Brasil. É o futebol da Bandeirantes, falta para o time do Corinthians bater do seu campo de retaguarda. Com a Mafre, todo caminho mais seguro só vai. Fale com o seu corretor, é Mafre. A bola volta com o time do Corinthians para Bidu. Linda invertida de bola da direita na esquerda, vem para o toque de bola Bidu. Dominou para o Timão, tentou enfiar. Seria para Bidon, bola desvio do zagueiro. Volta do toque de bola Bidon para tentar ganhar para o time do Corinthians, não consegue. A bola volta curtinha na intermediária. Vem Bidu, toca curtinha no campo de retaguarda, sai jogando para Alan. Alan domina para Gustavo Henrique, prende para Alan. Lá atrás no campo de defesa para Paulista. Recolheu Gabriel Paulista para o time do Corinthians, tenta descer, Mateuzinho partiu para a direita, ele não viu, agora sim viu, vai para o lançamento completamente errado, rechaça, vem para tirar novamente o time do Rosário Central, sai jogando da esquerda, campo de ataque, recolhe, vem para o toque de bola, Coutinho novamente, Campas, ele perde o lance, bola volta com o time do Corinthians com Garro, Garro lançou muito forte na direita, esticou demais. Muito forte o chute, o passe do Garro. Tentou buscar ali o jogador Caio César. Tá marcado o tiro de meta para a equipe do Rosário Central bater. Faltou uma certa precisão para o Garro, mas ele ganhou aplausos do Diniz pela iniciativa. O primeiro passe em profundidade do Corinthians, o Caio César teria campo para correr, mas o campo teria que ser um pouco maior. Foi direto para a linha de fundo, tiro de meta, Ledesma bate. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. A Grupo Souza Lima já domina do toque de bola, sai jogando novamente o time corintiano, vem pro toque, curtinho na zaga central para Gustavo Henrique, ele volta para Hugo Souza, que rasga a frente do campo de ataque, tenta subir de cabeça para ganhar novamente, Pedro Raul não consegue, a bola volta para Bidon, cochila, perde o lance, recolhe do campo de ataque, tenta descer novamente, vem pro toque de bola o time corintiano, apertou, escorregou, ficou no chão, Ranieri, a bola volta para Campas, bateu pro gol, Hugo Estranho defendeu, a bola voltou pela direita, cruzamento na grande área, vem Gabriel Paulista para rasgar e tirar o perigo, ele dá um bico na bola, corta o perigo dali, o tempo não para, Bandeirantes marca. 11h30 de bola rolando, é o primeiro tempo de jogo, girando o placar, oitavas de final, jogo de ida, Libertadores da América. Continua para você, Rosário Central, 0, Corinthians, também 0. Na Bandeirantes, quem vem para falar é você, alô, Guilherme Agrela. Ulisses, final do Masters 1000 de Montreal, no Canadá, rolando. Primeiro set entre Ben Shelton e Brandon Nakashima, ambos norte-americanos. 5-3 para Ben Shelton, que é o número 10 do ranking mundial da ATP. A bola volta pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola novamente, Cantizano tentou o domínio, vem pra finta, perde a jogada, a bola volta para Mateuzinho, domínio do campo de ataque para Caio César, toma a pancada, fica no chão, Pedro Raul domina, o árbitro para. Tá marcando a falta novamente em cima de Caio César, cometida de novo pelo Santos.
Rodízio de laterais, agora 2 faltas para cada. O Caio César é praticamente um secretário do Mateuzinho por ali. Marca demais o camisa 37 do Corinthians há pouco. Hugo Souza fez a primeira defesa do jogo, um chute de curva, ele manda para fora. É o futebol da Bandeirantes para você. Foi estranho o Hugo nessa bola, hein, Ronaldo Giovanelli? Você que manja aí. Parecia fácil, mas ela vai sair girando. Você vê, o Hugo fez o certo. Pelo menos não tentou segurar, que poderia escapar da mão dele aí. O certo é jogar a bola para fora, né? Essa bola para escanteio, mas só pelo fato dele ter colocado ela para lateral já foi uma defesa difícil. A bola volta com o time do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de defesa. Já aprende a jogar pelo setor de direita, campo de retaguarda, Gustavo Henrique. Ele volta o lance e tenta ser jogando com Alan. Alan domina para o time corinthiano, deu para Hugo. Hugo recolhe para a direita para Gabriel Paulista, que abre a jogada para Mateuzinho. Mateuzinho de primeira. Lindo, Corinthians desce em velocidade com o Bidon, soltou para Caio César pela ponta. Ele domina em cima da marcação, vai para o drible, perde a jogada, ganha a lateral o time do Corinthians. E na sequência, Caio César é empurrado. Na sequência, ele é empurrado, tá parado o jogo, lateral pro Timão. E ele reclama fora do lance de bola. Foi fora do lance. O Gaston Ávila, que é zagueiro, foi intimidar o garoto do Corinthians, deu um empurrão por ali. O Caio valorizou, é verdade. Mas foi um lance esquisito, uma intimidação. Mas tem que pedalar pra cima dele, claro. Tem que pedalar pra cima dele, pra cima do zagueiro, que eles estão incomodados sabendo que ele é um cara habilidoso. Então tem que pedalar mesmo, dar caneta. Pô, os caras pra deitar, Ulisses. Eu também acho. E essa catimba, ele aceita também. O cara empurra, ele empurra também. Certo? Pra mostrar personalidade também, porque eles gostam de intimidar. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Cabos Elétricos Sil é líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. 14 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Rosário Central e Corinthians 0-0, Libertadores da América. Você ligado na Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Já vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe novamente, tenta arrancar o time do Corinthians. Vem Gustavo, tenta o toque de bola, tira para o time corintiano. A bola volta para Gustavo Henrique. Novamente escora a jogada, agarra, tentou ganhar o lance, não consegue, fica no chão, pede falta. A bola volta com o time do Rosário. Doutor Cassiano Moretti, curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado, grande Claudinho, Rio Preto, rei da Polo. A bola volta no toque de bola, Altair em Bauru. Também tá ligado no microfone da Bandeirantes. Ela volta curtinho, Big Dog e Oswaldo Cruz, só da Bandeirantes em todo o Brasil. Domina o time do Corinthians, Caio César tentou descer, vem pra tirar de qualquer maneira, afasta o perigo. Recolhe, tenta descer novamente no campo de defesa, prende jogada o Rosário Central. Sai jogando no campo de retaguarda, vem com o Vando prende para Ávila. Ávila abre pelo setor de esquerda, soltou novamente para Di Maria. Di Maria cochilou, perdeu o lance, rouba a jogada. Bidon partiu em velocidade, tem Bidu na esquerda, abriu para Bidu, rolou na entrada da área, seria para Garro. Ávila, ele vem perfeitamente, ou melhor dizendo, Ovando, ele vem perfeitamente para tirar. A bola volta para Di Maria, domina para o time do Rosário, vem para fintar a marcação, escapou do primeiro, escapou do segundo, toque de bola, se jogou para cavar apenas. É escanteio, mas ele merecia ter um amarelinho que ele tentou cavar, hein? Era ele contra 3, mas antes dele concluir a jogada, de fato, se joga no chão, tentando enganar o árbitro do jogo, que não caiu no papo. Deu escanteio, ele mesmo bate lado direito, mas ele é canhotinho. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, à mesa. Domínio do campo de ataque, tenta o toque de Maracutinho pelo setor de esquerda. Aperta na marcação, tenta descer o time do Rosário Central. Abre o lance de Maria. Ele prende e soltou na intermediária, campo de ataque. O passe de bola sai, o Hugo vem para pegar. Segura o goleiro do Corinthians, faz bom e firme defesa para sair jogando. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Aquele bola volta no toque de bola, tenta Pedro Raul sair jogando para o time corintiano, o árbitro mandou seguir, domina o time do Corinthians, recolhe no campo de ataque, vai para o toque de bola à frente. O que é isso? O goleiro está adiantado, mas não é para tanto, né? Tinha direção do gol a bola, inclusive, viu? Tava adiantado ali o Ledesma. O Alan tentou, mas ele volta, dá 4 passos para trás e faz a defesa. 11 anos sem marcar um gol, o Alan. Talvez isso explique um pouco da ansiedade do camisa 29. De canhota, mandou de trás do meio-campo. Foi a primeira finalização do Corinthians no jogo, com destino ao gol, mas sem grande perigo para Ledesma, que encaixou. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Pode contar com a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos. Pode contar com uma KG Nakata. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domina o time do Rosário, tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque, vem para a finta. Já prende o lance curtinho no setor intermediário, vai para o toque de bola 22. Domina do campo de ataque, vem para a finta em cima da marcação. Já recolhe a jogada curta pelo seu campo de defesa, vem para a finta. Copete do Bidu tentou girar a jogada, Mateuzinho passa de passagem, afasta a zaga corintiana. Vem para tirar, briga Alan, tentou ganhar, não conseguiu.
A bola volta pelo setor de direita, cruzamento à frente, afasta a zaga corintiana. Vem pro domínio, Mateuzinho ficou no chão, o árbitro mandou seguir. É na volta do toque de bola, tenta descer novamente no toque de bola, Coutinho. Vem Bidu para tirar para o time do Corinthians. Domina o time corintiano, tenta ser jogando novamente. Garro tentou lançar para Ranieri, a bola não passou. E na sequência o toque de bola do Ibarra no meio, vai embora para a linha de lado, lateral esquerda, defesa para o Corinthians bater. QG Bandeirantes de Esporte está chamando. 17 jogados, o tempo não para, Bandeirantes marca. 17:50 jogados, primeiro tempo de jogo, girando o placar das oitavas de final Libertadores da América. Continua para você. Rosário Central 0, Corinthians também 0. Na Bandeirantes quem vem para falar é você. Alô, Agrela. Copa Sul-Americana, Cienciano e Botafogo. Cienciano abre o placar em cima do Botafogo com Sucar aos 17 minutos do primeiro tempo. Quem passar deste duelo enfrenta o vencedor de Tigre e Montevideo Siritorque. O Siritorque que ontem venceu o Tigre 1-0 fora de casa. É o futebol da Bandeirantes para você. Antes do jogo, o Santos venceu por 2-1 na Sul-Americana. Aqui parado o jogo, você ligado no microfone Bandeirantes de virado. Santos teve que fazer 4 gols, 3 passes do Neymar para valer 2. Mais 2-1 para o Peixe de virada. Aqui placar do jogo na Sul-Americana, placar de Corinthians 0-0 também para a equipe do Rosário Central. Domínio do toque de bola com o Tigre Aceiro jogando. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Domina, vem para o toque de bola Alan. Alan recolhe para o time do Corinthians, ele tenta o toque de bola, volta para o toque curtinho na zaga central para Gustavo Henrique. Abriu para o setor de esquerda, solta para Bidu, Bidu volta para Gustavo Henrique. Ele tenta o toque de bola para ser jogando com Alan. Alan vem para finta para Bidu. Bidu já prende para o time do Corinthians, tenta ser jogando no campo de defesa, volta para Alan. Alan abre a jogada, tenta o levantamento à frente no comando de ataque para Pedro Raul, tentou chegar na bola, perde o lance novamente. Domínio do campo de defesa, o time do Rosário para ser jogando no campo de retaguarda. Vonder, máximo desempenho e soluções completas para a sua obra. Reforma e os melhores resultados do trabalho profissional. É Vonder. O tempo marcou 19 jogados, 19:30. Rosário Central 0, Corinthians 0, Libertadores da América, oitavas de final. É o jogo da ida, tem o jogo de volta na próxima quinta-feira na Arena do Timão. Repito para você, 0-0, vem Corinthians, abertura, Pedro Raul tentou o drible e se jogou, cara, para tentar cavar falta, o árbitro não foi na dele. Domina, tenta o toque de bola contigo, da Trebeira tentou escapar. Campas tentou o toque de bola, não consegue passar, vem Mateuzinho, dá o bico na bola e tira. Na Bandeirantes, eu quero a opinião deles, aqui 20 jogados, primeiro tempo, Rosário Central 0, Corinthians também 0. Falem na Bandeirantes, Pretzel e Ronaldo Giovanelli. Toda a iniciativa é do Rosário. Quando o Corinthians tem a bola, erra demais a tentativa de esticar a bola para o Pedro Raul e para o próprio Caio César, né? E o Bidu virou um atacante. Então é isso que essa bola que tem que sair agora. Mas, ó, o Corinthians para na marcação no meio e fica batendo e voltando com os jogadores do Rosário. Ronaldo. E tocando muito a bola, né? O Corinthians faz uma coisa certa, é deixar essa bola mais tempo no pé e tentando achar os atacantes, né? Pra também fazer o jogo passar. Olha lá o Corinthians. E vem pro jogo o time do Corinthians. Levantamento à frente. Pedro Raul tentou, bola vai para a linha de fundo. Tá marcado o tiro de meta para a equipe do Rosário Central. Bater do cruzamento do Garro. E é nessa jogada que o Corinthians pode tirar vantagem. Tem 1,93 m o Pedro Raul, o Ovando e o Ávila. Os zagueiros do Central têm 1,82 m cada um. 11 centímetros de diferença. Tentou o Pedro Raul, mandou para fora. E o Santos estava na marcação dele. Ele caiu, ele foi levantar o Pedro Raul. O Pedro Raul apoiou para levantar, ele soltou. O Pedro Raul cair de novo. O Pedro Raul encarou ele e falou, é assim? Então você vai ver o que vem por aí. A bola volta do toque de bola para o time do Corinthians, jogando no seu campo de defesa. Você ligado na Bandeirantes. Agosto é mês de retorno. Premier League, campeonato italiano, estão de volta na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. O tempo não para, Bandeirantes marca. 21:30 de bola rolando, 21:30 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua para você. Rosário Central 0, Corinthians também 0. Na Bandeirantes quem fala é você, Agrela. O Licito Fluminense demitiu o técnico Luiz Zubeldia depois do empate com o Rivadavia pela Copa Libertadores. Ao todo, foram 55 jogos com 27 vitórias, 16 empates e outras 12 derrotas. Ulisses.
É o futebol da Bandeirantes para você. Tem lateral o time do Rosário pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral para o time do Rosário. Cabral se posiciona pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem Sandes para a cobrança, recolhe a jogada, tenta o toque de bola, o time do Rosário para ser jogando com Ávila. Ele volta a jogada com o time do campo intermediário, domínio do campo de defesa, vai tentar o toque de bola, já pede novamente o Copete pede a bola, vai em lançamento à frente nas costas do Mateuzinho, tirou a cabeça, protegeu, ganhou. Ele vai ganhar lateral ou tiro de meta para o time do Corinthians bater. Foi experiente o Mateuzinho, porque o Santos não iria chegar nessa bola. Ele fez que ia, não foi e deixou a bola se perder em linha de fundo. O Corinthians tenta acalmar o jogo, passados 22, tiro de meta para o goleiro Hugo Souza bater. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. É tiro de meta para o time do Corinthians bater. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aqui parado o jogo. Vai hidratar ou não? Não vai ter hidratação. Tal do tempo técnico, Ulisses, que na Comebol virou protocolo a partir agora do período pós-Copa do Mundo, parada de hidratação. Vão tomar aquela aguinha e ouvir os técnicos dos jogadores. É o futebol da Bandeirantes pra você. Ronaldo! Pretzel, falem, meninos. Olha, um jogo tecnicamente comum, como a maioria, né, Ronaldo? A gente tem visto isso nos jogos de ida. A Libertadores ontem mostrou só empates, só empates para definir. Hoje tivemos um novo empate entre Mirassol e LDU, quer dizer, você não tem vencedores, porque é uma cautela gigantesca nos jogos de ida para decidir na volta depois. Então o Rosário tem a iniciativa, o Rosário tem a tentativa do Di Maria a armar o jogo, né, que ele recua bastante, e tem o duelo do Campaz com o Mateuzinho. Por enquanto, o Campaz levando vantagem. Acho que falta um pouco mais de calma para o Corinthians quando tem a bola no meio, está se livrando rápido demais a bola, facilitando a vida do Rosário. Fica batendo e voltando, e o Corinthians não consegue chegar. Chegou uma vez agora com o Pedro Raul, mas uma bola muito longa nesse 0-0 protocolar desse momento, Ronaldo. Ao lado do Rosário a gente esperava mais do Di Maria, né? Apesar de estar no final de carreira, mas a jogada está sendo sempre lá em cima do Mateuzinho, porque o Mateuzinho está sobrecarregado. Chegou no momento da partida, no começo da partida ele estava nervoso ali com 2 na marcação, então o Corinthians acertou aquele setor e agora não tem que ficar girando muito essa bola para passar no Hugo, né? Porque o campo tá cheio de papelzinho aí, lembrou o Internacional em casa com aqueles papelzinhos todos jogados no campo, aquela demora para voltar o jogo, e é um papelzinho que atrapalha essa bola desenrolar na chuteira do jogador. Mas a verdade é que o Corinthians controla o jogo, mas na defesa, isso é ruim, isso não é bom. Se conseguir controlar o Corinthians, conseguir empurrar essa linha até o meio de campo e conseguir deixar os atacantes longe do gol, é uma forma de se pensar nesse jogo pro Corinthians, Ulisses, que o empate também é bom. Só para lembrar o que tu disseste, Ronaldo, foi no ano passado, na Libertadores, entre Inter e Flamengo, jogo de volta das oitavas, e caiu todo mundo, viu, com aqueles papéis picados lá, não sobrou ninguém, né, do tal do setor de entretenimento, viu, Ulisses? Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem pro toque de bola, Pedro Raul tentou ganhar a jogada contigo no setor intermediário. Levanta do toque de bola, tenta descer curto pelo setor de direita, vai descer novamente, recolhe no campo de ataque. Tenta descer de Maria, tenta o toque de bola, sai jogando do seu campo de defesa, prendeu com o Coronel. Coronel faz o giro na marcação, abre a jogada com o Vando. O Vando prendeu para Ávila, Ávila recolhe, tentou inverter a jogada pelo setor de esquerda, vem Bidu, toma a falta nas costas. Pode parar, seu juiz. Falta pro time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de defesa. O Bidu ele é menos experiente que o Di Maria, mas ele é mais experiente do que o Cantizano, 26 do Rosário. Tem 19 anos de idade, canhotinho bom de bola, fez a carga, cama de gato para cima do Matheus Bidu. A falta foi marcada na defesa corintiana, que já devolve. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola volta, Coutinho, a Grela tá chamando o gol, a Grela. Pois é, Ulisses, e é mais um do Cienciano, viu, em cima do Botafogo, agora aos 20 minutos do primeiro tempo, depois de uma longa análise do VAR. Cienciano 2, Botafogo 0, Copa Sul-Americana, oitavas de final, Ulisses. Xiii, Marquinhos, moiou, hein? Moiou pro Botafogo aí, que coisa. O tempo não para, Bandeirantes marca. 26 minutos de bola rolando, 26:30. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Continua para você, 26:30, girando o placar da Libertadores da América, oitavas de final. Jogo de ida, o jogo da volta na Arena do Corinthians, da próxima quinta-feira, às 9:30 da noite. Corinthians e Rosário Central 0, Corinthians
também 0. E aí, Agrela? Ulisses, em tempo final do Masters 1000 de Montreal entre Ben Shelton e Brandon Nakashima. O Ben Shelton vai vencendo, ganhou o primeiro set por 6-3 e agora vai vencendo o segundo set por 2-1, melhor de 3 sets. Portanto, se vencer este, Ben Shelton, que é o atual campeão, confirma o bicampeonato, Ulisses. Obrigado, Agrela do futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro. O intervalo Bandeirantes, quem será hoje? Capela de novo? Está trabalhando em justificar o alto salário. A bola volta do toque, ele bola contigo no campo de ataque, aperta na marcação, recolhe contigo no campo de defesa. Já domina novamente, tenta descer, aperta na marcação. Caio César vem para a finta, tenta o toque de bola. Ranieri põe para fora. E o Caio César encara o jogador da equipe do Rosário Central. Caio César está ali, já xingou, já saiu e tudo mais. E a gente sabe que em jogos assim, os nervos ficam à flor da pele. Ele puxou a camisa do Coronel, que depois deu de volta e virou uma briga generalizada ali. Ele grita na cara do Ovando, que é mais novo do que ele. E claro que os mais experientes do Rosário Central compraram as dores por ali, mas os ânimos já estão contidos. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. É lateral para o time do Rosário, descer do campo de ataque, vem para o toque, de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, vem para o toque, recolhe pelo setor de esquerda, vem para rasgar a jogada aqui na direita, tentou o Coronel, dá um bico na bola, mas põe para fora. É lateral para a equipe do Corinthians bater pelo seu campo de defesa. Seu novo Tério está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e tentou domínio o garro, tenta o passe, ele bola, ninguém se aproxima, vem para rasgar o Rosário, tenta com a Ávila. Ávila tira o perigo, ela quica no setor intermediário. Ei, pegou na mão a bola, hein? Juizão mandou seguir. A bola volta do toque de bola com o time do Rosário. Já domina pelo setor de direito do campo de ataque. Levantamento à frente. Hugo no alto, sai para pegar. Segura o goleiro do Corinthians. Agora, eu vou falar uma coisa pra você. Esse Copete tromba com todo mundo, hein? Agora foi a vez do Hugo. Ele é chato de marcar, Ulisses. Ele fisicamente é muito forte, fica incomodando os zagueiros do Corinthians. Dessa vez foi o goleiro. A reclamação do Corinthians na origem da jogada foi justa. A bola pegou na mão do Campaz de fato, mas nada foi marcado. É o futebol da Bandeirantes para você. O árbitro está marcando falta para a equipe do Rosário Central. Pedro Raul está entrando a dividir. O Corinthians está também começando a chegar a bota também. O Ávila foi pôr o ombro nele, ele falou o quê? Aí o Pedro Raul também chegou e deu. Ô, menino bonito! E foi o Ávila que se desentendeu com o Pedro Raul antes, ofereceu ajuda para ele se levantar, depois tirou a mão. Pedro Raul agora revidou. Uma carga nas costas do zagueiro que tem passagem pelo Fortaleza. Olha o Rosário. E vem para o jogo do meio do campo de ataque, tenta o toque de bola com o time pela esquerda, Campaz. Campaz tentou a drible em cima do Matozinho, Caio levantou o Matozinho, Campaz driblou, Caio, Matozinho chega para tirar a zaga corintiana, põe para a linha de fundo. Escanteio para o Rosário Central bater. Pelo lado esquerdo, Averso de Maria cruza o campo para bater porque é um canhotinho na bola. Vem cruzamento na área, toda a defesa do Corinthians por ali. E se posiciona de Maria, partiu, bateu na bola, tentou na primeira trave, afasta a zaga corintiana. A bola volta para Caio César, domínio para o time do Corinthians, tenta descer do campo de defesa, vai para finta no primeiro, finta no segundo, toma falta, partiu, mas o árbitro parou e vai ter que amarelar então, né, meu filho? Falta no Caio César. Cartão amarelo confirmado por ali, Ulisses Costa. Me parece o Sandes, camisa de número 3, na tentativa de contra-ataque do Caio César, que era o 37. Na realidade, o Pizarro, camisa de número 20. Primeiro cartão do jogo é para o chileno do Rosário. Quem tá melhor do jogo? Rosário Central ou Corinthians? Ronaldo de Pretzel. O jogo é bem comum, né? O jogo tecnicamente fraco. O duelo é Campaz contra Mateuzinho. O Mateuzinho tá querendo se atirar, tá querendo pretestar falta e o Campaz tá dando um calor nele. E o Caio César contra o Sandes, aí é a mesma coisa do lado do Corinthians. Então, essa bola do Caio César, o Corinthians não tinha contra-ataque, tava todo mundo atrás. É isso que tá faltando, Ronaldo. E o Corinthians entrou no jogo com essas pegadas aí, com essa chegada, um olhando pro outro, prometendo um ou outro. A verdade é que o Corinthians estava à mercê do time argentino que só estava batendo. Agora o Corinthians entra, começa a esquentar o nível. Então a tendência é melhorar, porque as duas equipes estão numa pegada diferente. É a pegada de Libertadores, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Já domina do toque de bola contigo no setor intermediário. Vem para a finta, prende o lance curto, recolhe pelo setor de direita, aperta muito forte a bola lançada. Pro Di Maria, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. O que está acontecendo? O Guilherme Agrela fica me chamando toda hora. Não vai falar que tem mais gol, né, Agrela?
Tenho, Ulisses, e se você gosta do Botafogo, você tá lascado, como você diria, porque é mais um gol do Cienciano, mais um gol de Matias Succar, o segundo dele na partida, agora 3-0 com 30 minutos do primeiro tempo, lá em Cusco, no Peru, 3.400 metros de altitude, fazendo mal ao fogão, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, vem pra mim, domina do campo de ataque, tenta descer curtinho, aperta na marcação, recolhe novamente no toque de bola curto, o time do Corinthians tenta descer, Pedro Raul domina bem no peito, faz o giro na marcação, abre a jogada pro toque de bola curtinho de Bidon, Bidon para Bidu, de B para B, Bidu domina pelo setor de esquerda, cá para ataque, tenta o cruzamento para o Pedro Raul, matou no peito, dominou, tá na área, girou, vai bater pro gol, soltou para Mateuzinho, levou para a linha de fundo, perde o lance, ganhou no meio, abriu para Caio César, girou, bateu, passa a direita do gol, vai embora para a linha de fundo, chute do Caio César, tiro de meta pro Rosário Central. E a primeira oportunidade que faz a torcida do Corinthians subir o volume no gigante de Arroito. Pedro Raul foi bem no pivô e ele escora. O Mateuzinho recupera e o Caio César, que é canhoto, estava com a perna boa. Com espaço, tentou por cobertura. Tirou tinta da trave do Ledesma, se perde em linha de fundo. Segunda finalização do Timão no jogo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Estamos chegando a 33 minutos de bola rolando. Vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo também curtir o jogo. Você nas estradas do Brasil, voltando do trabalho. Se ligue, olho na estrada, olho nas ruas e curta o futebol da Bandeirantes. Domina o time corintiano, tenta descer. Pedro Raul lançado em alta velocidade, tentou chegar a bola, vem o zagueiro, corta, tira. Pedro Raul vai para cima, não desiste da marcação. Vem pro toque de bola, só cercar. Pedro Raul recolhe, gira, tentou passe de bola errado, voltou para Caio César, ganhou pro time do Corinthians. Ele vem pra finta, vai pro toque de bola, soltou pra garra, errado o toque do Caio César. A bola vai embora pra linha de fundo em tiro de meta para aqui pro Rosário Central. Forçou a amizade o Caio César, porque os papéis aí tem que estar invertidos. É o Garro quem passa e o Caio quem recebe em velocidade. O Caio não é tão bom passador, o Garro não é tão rápido, não deu outra. Deu a lógica em tiro de meta pro Rosário, o Corinthians começa a responder. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida, abastecer a sua casa ou o seu comércio e economizar de verdade. Tenda Atacado, aqui a conta fecha na loja e no app. Já domina do toque de bola contigo no campo de defesa, recolhe pelo setor de esquerda, aperta na marcação, tentou o toque de bola tímido, tentou descer novamente Campas não passa, vem Mateuzinho, toca na bola, põe pra fora, põe pra linha de fundo. Com a Mafre, tudo caminha mais seguro, só vai, fale com seu corretor. Levantamento à frente, vem Bidu de cabeça, subiu de cabeça, põe pra fora, em lateral não, a bola não sai, evita a saída Coronel já sai jogando Coutinho com Ovando prende no seu campo de defesa, ergue a cabeça, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola, Mateuzinho vem pra marcação, ganha lateral o time corintiano, é manual pro time do Corinthians bater do seu campo de defesa. E aí o Alan não tem pressa pra bater, ele chama o Mateuzinho por ali, lateral que se apressa, o Corinthians tenta ter um pouco mais de coragem enquanto o Diniz orienta seus comandados. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola volta do toque de bola, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola já volta do toque de bola, tenta ser jogando recorde no campo de defesa. Vem pra finta, prende a jogada contigo no setor intermediário. Já desce no toque de bola curto, vem comigo, torcedor brasileiro. Recorde no campo de ataque, vai pra finta, Caio César prende no campo de defesa. Ele domina, vai pra nova finta, vai pro novo drible, prende demais a bola, voltou pra direita, tomou a pancada, o árbitro mandou seguir, voltou Ranieri, abre para Mateuzinho tentou, domina, afasta a zaga, vem para tirar, ela volta, vem para subir de cabeça, tentou que aí Paulista não conseguiu, ela volta no toque de bola, vem para afastar a zaga corintiana, é lateral novamente para o time do Rosário bater, lateral foi cobrado pelo comando de ataque, aperta na marcação, vem Alan na marcação, tira o time do Corinthians, ela volta insistentemente com o Ávila, ele prende o lance, tenta chatar com o Sandes prende, vem para finta na marcação no primeiro, já perde o lance parcial, bola volta curtindo no meio de campo, recomeça a jogada, Copete, ele tenta o toque de bola para Di Maria domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai pra finta, enfiou no meio, Gustavo Henrique vem pra tirar, falhou, desceu o zagueiro, bateu pro gol, travado, a bola vai pra linha de fundo. Em linha de fundo, escanteio pro time do Rosário bater na direita. Que bobeira deu de novo o Gustavo Henrique, hein? E há uma reclamação de pênalti dos jogadores do Rosário Central, cantizando e arrancando livre pro gol. O Gustavo Henrique, de fato, dá um leve agarrão, mas ele se mantém de pé. Por isso que o árbitro do jogo manda seguir e por hora sinaliza o escanteio. Pelo lado direito com Di Maria, o canhotinho. Nada. Você comigo, vem torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É bola do campo de ataque. Israel Nogueira tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência, torcedor do Brasil. Vem levantamento à frente, escanteio. Escanteio pro time do Rosário Central. Bater
estão checando se foi pênalti ou não. O VAR pro futebol argentino, vou dizer pro seu árbitro de cima do lance, mandou seguir. Quem que é o VAR? O árbitro de vídeo é o Christian Ferreira. E há uma reclamação não só pelo lance do Gustavo Henrique, mas também de uma suposta mão do Gabriel Paulista por ali num carrinho. Foi uma tentativa, um bloqueio ali do Gabriel Paulista. Primeiro, um suposto agarrão do Gustavo Henrique para cima do Cantizano. Depois, na tentativa de cruzamento, pega no braço do Gabriel Paulista no movimento de carrinho. A checagem ainda não terminou. Mas a bola, o braço dele tá no chão. Isso, tá apoiado no chão. A regra diz que não é pênalti. Não foi nada. Escanteio no máximo. Nenhum dos dois lances para mim é pênalti, né? É lance de Copa do Mundo, esse árbitro experiente. Eu não daria absolutamente nada, mas o Gustavo Henrique, hein? Deu uma pichotada e cometeu um erro, porque ele correu o risco realmente de tentar agarrar o jogador, Ronaldo. Ele vai pro monitor. Ele vai ver, ele vai checar. Ele vai checar ou o braço que tá no chão ou quando o Gustavo segura. O Gustavo, ele perde o contato por debaixo e ele vai segurando o jogador por cima. Ele foi péssimo. Um cara experiente como ele. Um cara experiente como ele vai segurando o cara por cima. É impressionante. E essa bola no chão aí também, ó, pode ser. Muito bem. E aí, Pretzel? Não, mas viu, no frame é pênalti, mas não é no frame que tu tem que ver. Não tem como ele cortar o braço, que é um braço de apoio. Evidente que isso não é pênalti, pelo amor de Deus. A bola ainda bate nas costas dele ainda. Ainda bate nas costas, bate nas costas do Gabriel Paulista. Parem. Ah, pelo amor de Deus, estão criando. Eu não daria esse pênalti jamais. Ele tá de costas, mergulho no carrinho. E o árbitro tá reclamando do VAR pra caramba, pedindo outra imagem. O VAR tá demorando pra mostrar. E a bola bate nas costas dele, depois bate na mão dele, sim. Isso não é pênalti, pessoal. Pô, o que é isso? A gente veio de uma Copa do Mundo. Vamos ver o que ele vai fazer. Não, mandou todo mundo sair. Ele é bom árbitro. Vamos ver o que ele vai fazer, o que ele vai marcar, né? Aí, parado o jogo. Pra você, Ronaldo Pretzel. Pra mim nada, e ele tá explicando pro VAR. Falou, ele vai falar. Não foi pênalti. Olha lá. Deixa eu ver, nada. Não deu. Então, o Pretzel tá falando, o Ronaldo tá falando, eu tô falando. E o Seibarra vai pro inferno reclamar com a arbitragem. Piada isso aí, cara. O VAR não sabe a regra, ou quis forçar um lance que não tem nada a ver. É escanteio, bate escanteio. Vem, torcedor, comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Se posiciona para a cobrança, vem para o levantamento à frente, escanteio para o time do Rosário Central bater. Vem com a Bandeirantes conta tudo para você. Você ligado na Bandeirantes, na Bet365, poder estar nas suas mãos. Descubra o que o extraordinário acontece na Bet365 para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda diverte, aposta, não é investimento. Do meio do campo e ataque, tenta descer contigo no setor intermediário, desce de Maria. Ele prende, tenta o cruzamento de 3 dedos, levantamento vem para a entrada da grande área, bola batida à frente em cima da marcação, é lateral para o Timão bater. Chegou batendo Campas, ele enche o pé, Campas bate em cima do seu próprio companheiro, vai embora do Sandes, é lateral para o Corinthians bater pela direita, campo de defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 30 minutos de bola rolando, 30 minutos de bola rolando para você conferir. 30 não, 40, né? Vamos chegando a 40 e o Pretzel atrapalha a transmissão pra caramba. 40 minutos de bola rolando para você conferir. Etapa primeira de jogo, girando o placar da Libertadores da América, oitavas de final. Continua para você. Rosário Central 0, Corinthians também 0. Na Bandeirantes, quem vem pra falar é você. Alô, Agrela. Tá moscando, Ulisses. Mais um gol do Cienciano. É isso que estão dizendo por lá em Cusco, no Peru, porque o Cienciano faz 4-0 em cima do Botafogo aos 35 do primeiro tempo. Oitavas de final, Copa Sul-Americana, jogo de ida, Cienciano 4, Botafogo 0, Ulisses. Eu não entendi. Tá moscando pra quem foi, Agrela? Foi pra geral. Geral quem? Jamais você. Ah, então tá bom. O Pretzel, principalmente, né? Sim. E fica moscando aí. Essa frase é uma frase da nossa infância, né? Da nossa infância tá moscando, exatamente, cara. Né? Quem moscou mesmo tá sendo o Botafogo, tá moscando. E o Gustavo Henrique, né, velho? Exatamente. E o árbitro, o cara do VAR. O árbitro não, o cara do VAR. A bola volta no toque, de bola vem pro toque, de bola afasta a zaga do time do Corinthians, bola batida à frente, Hugo pega. Segura o goleiro do Corinthians, sai para fazer a firme e boa defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Esse copete é ruim de bola, hein, velho? Número do toque, ele bola contigo na intermediária, recolhe Garro. Ele vem pra finta, toca para o time do Corinthians, balança na marcação. Abriu pelo setor de esquerda, tenta o toque, ele bola com o time pelo comando de ataque. Armou no comando de calcanhar, Bidu pra Bidu.
tomou o tranco nas costas. A bola volta para Ranieri, ganhou no primeiro, tentou o passe, ele para a bola, volta com o goleirão, o árbitro para. Marca a falta esquerda pro Corinthians, bater em cima de Caio César. Caio César, o que tá apanhando, hein? E pro corintiano é importante que ele não está reagindo, ele apanha e não procura confusão, ele segue jogando e dessa vez a falta foi marcada. No grande círculo que divide o campo, posse de bola alvinegra. É chance de levantar na área. Aí parado o jogo. Cabos elétricos Sil é líder do Brasil. Sil, você pode confiar. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Olha o passo do elefantinho. Já para você, João Paulo Capelanes, o intervalo da Bandeirantes. Conte com a tecnologia do primeiro amortecedor pressurizado no Brasil, pode contar amortecedor HG Nakata. É falta para o time Curitiba, batendo pelo setor de esquerda, campo de ataque, se posiciona para a cobrança pelo setor de esquerda, partiu para a bola, Mateuzinho partiu para a bola, bateu, levantou, no gol. A bola passou, toque na trave, voltou, Pedro Raul tentou na trave, de novo a bola quicou por 2 vezes. E não entra a bola do time do Corinthians, tiro de meta pro Rosário bater. Ela quicou em cima da trave, subiu Pedro Raul com o gol aberto, mas vocês sabem o que aconteceu? Seria um gol contra, hein? Ela toca na trave de novo e sai. Que coisa, o Corinthians quase abre o placar do jogo. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E o Bidu é baixinho, mas ele conseguiu se inserir no meio da zaga do Rosário Central, que dormiu no ponto. O cruzamento do Mateuzinho foi teleguiado. Ele bate com a bola no ombro. Ela explode no travessão. Sobraria livre para o Pedro Raul completar para o gol vazio. Mas na hora que a bola cai, ela pega outra vez no travessão, se perde em linha de fundo. Tiro de meta para o Rosário, chance mais clara do jogo é corintiana. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, São Novo Tele está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Daqui a pouquinho para você, João Paulo Capelanes, que transmitiu brilhantemente a vitória da equipe do Santos 2-1. Vem para comandar o intervalo Bandeirantes para você. Já dominando o toque de bola contigo no setor intermediário. Houve a falta e vai tomar amarelo, hein? Bidon toma amarelo. Porque logo depois que ele comete a falta, ele prensa a bola no jogador do Rosário. E aí começa aquela confusão, aquele bolinho em volta do camisa 7. Era uma dividida com o Di Maria por ali. Primeiro porque ele empurra e depois porque ele prensa a bola no camisa 11, capitão do Rosário. Martelli, abre o olho, hein? Capela tá melhor que você. Tá parado o jogo, tá marcada a falta pra equipe. Falta de jogo. Do Rosário bateu, o juiz deu amarelo. É o amarelo porque ele prensa. Foi muito bem o Fábio Argal. Di Maria, hein? Campeão do mundo de Maria e Ronaldo. Tá jogando absolutamente nada. O time do Rosário. O time do Rosário é bem comum, só que chega junto. É o time, vamos dizer assim, o adjetivo da moda, intenso. É bem isso mesmo, mas eles gostam do contato, né? Ainda mais esse Copete aí também. Ele é ruim de bola, mas o que ele fica batendo em todo mundo quando essa bola tá no ar é impressionante, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. A internet se posiciona pelo setor de esquerda. Vem para a cobrança de falta de Maria no campo intermediário. Recolhe de Maria, bate. Ronaldo Giovanelli no camarote. Fielzoni, o camarote mais agitado e mais louco da Neoquímica Arena. Domínio do campo e ataque. Aperta a marcação. Cruzamento vem no peito. Ganha a jogada contigo. O time do Corinthians tenta ser jogando com Ranieri. Deu para Mateuzinho. Mateuzinho rasga. Tenta o levantamento do comando de ataque. Não consegue. A bola volta do comando. Mateuzinho vem, trava, corta, tira. Segunda bola, volta novamente. O Corinthians tenta ganhar. Abertura do campo de defesa. Vem Ranieri, toca na bola, tenta ser jogando com Garro, vem pro toque de bola, Garro tentou escapar, toma falta. Ávila vem para fazer a falta nele. 5 minutos de acréscimo, vamos a 50 nessa etapa inicial das oitavas de final da Libertadores. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vonder, máximo desempenho e soluções completas para sua obra, reforma e os melhores resultados no trabalho profissional. Vonder. A bola volta, tenta descer o time do Corinthians, ganha lateral o time do Rosário. Manuel para o time do Rosário bater. Na Bet365 o poder está nas suas mãos. Descubra o porquê o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda diverte. Aposta não é investimento, Capelanes. A bola volta no toque de bola contigo no campo de retaguarda para ser para o jogo. Você está no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. O Ronaldo Capelanes está com gosto besta, velho. Domínio do campo de defesa para ser para o jogo, afasta a zaga, tira novamente, recolhe, tá estranho ele,
domínio do campo de defesa, vem pra finta, tenta o toque de bola contigo novamente no comando de retaguarda. É que engordou muito, não tem aquela energia, né? Então tá dobrando o cabo da Boa Esperança. Já domina novamente, vem pro toque de bola o time do Corinthians. A abertura vem pra Caio César pelo setor de direita, vai pra finta, abriu pra Ranieri. Deu tapa na bola na linha de fundo. Tiro de meta pro Rosário Central bater. Tem lances que o brasileiro simula no campeonato local e a falta é marcada. Dessa vez o Ranieri viu que a arbitragem na Argentina ou uruguaia, como é o caso do do Andrés Matonte, não é tão besta assim. Linha de fundo, tiro de meta, Rosário. Foi o lance igual do Bidon, que ele deu amarelo pro Bidon. Tomou um tapa, o Ranieri tomou um tapa e quando o Bidon deu um tapa, ele tomou amarelo. Então o juizão também já tá se perdendo aí já. E aí tá parado o jogo. Cara, o Copete. Que pegada do Copete. Ele deu uma solada, o juiz tá dando amarelo, hein? 22, eu não Copete. sei, não. Pra mim é pra vermelho. Ele vem maldosamente. Tentou tirar a zaga corintiana. Chegou rasgando o Bidon. Ele vem por cima e pega o Bidon. Ele vem por cima e pega o Bidon. Tá amarelado o Copete. Não é um lance que ele finca o pé no Bidon, mas o pé vem alto e pega acima da altura do tornozelo. Por isso tem muita dor por ali o camisa 7 do Corinthians. Por hora, o Matonte mostra somente o cartão amarelo. Copete e Pizarro, os amarelados do Rosário e justamente o Breno Bidon pelos lados do Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E o Capelanes narrou o gol do Santos, ele não para de ouvir, ele tá pela rádio ouvindo o gol que ele narrou do Santos, mas narrou demais. A bola volta no toque de bola para o Ciro, jogando contigo no campo de defesa, vem para a bola, parte para a bola Hugo. Hugo bate, tenta o levantamento, vem Timão, Pedro Raul na dividir, a bola passa por todo mundo, vai embora. É bola, campo de defesa para o time do Rosário Central bater. Agosto é mês do retorno. Premier League, campeonato italiano, estão de volta na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. A bola já volta com o time do Rosário, que está jogando no campo de defesa. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida, abastecer sua casa, seu comércio e economizar de verdade. Tenda Atacado. Aqui a conta fecha no app e na loja, viu? A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente. Vem, torcedor, comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Subiu no toque de bola, tentou tirar Mateuzinho, afasta o perigo, escanteio pro Rosário bater. O quarto para o Rosário na primeira etapa, em grande inversão de bola de Ángel Di Maria. Dessa vez troca o batedor, o Campazza quem bate lado esquerdo, ele também é canhotinho. Com a Mafre, todo o caminho é seguro, só vai, fale com seu corretor. Escanteio cobrado, levantamento na grande área, o toque de cabeça completamente equivocado, hein? Pegou muito mal da bola, ovando. Tiro de meta para o Corinthians bater. 19 anos para ele, 1,82 m de altura, frequenta as seleções de base da Argentina. Cabeceou com o Coco, manda para cima sem perigo para o goleiro Hugo Souza bater em tiro de meta. O que o Vando falou, Pretzel? Você é luz, raio, estrela e luar. Ah, mas o que é isso, velho? A bola volta no toque de bola contigo novamente no campo de defesa. Vem, torcedor, comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Eu quero você comigo. A bola volta no toque de bola contigo na intermediária. Vem para afastar o time corintiano. Ganhar na raça, na vontade. Que pegada, o juiz mandou seguir. E na sequência, confusão. E aí? É uma confusão generalizada com jogadores dos dois lados no chão. Corintiano, Garro por ali é quem fica sentindo. Já tá com o amarelo na mão o árbitro do jogo. Deve ser o protocolo tradicional. Um para cada lado, mas por enquanto tá todo mundo se estranhando por ali. O Alan, o Ranieri, o Gabriel Paulista. Nenhum deles é flor que se cheira. Ulisses, amarelo confirmado. É pro Mateuzinho, lateral direito do Corinthians. Esse é o primeiro cartão oficializado já pelo árbitro do jogo. Mateuzinho, ele se junta ao Bidon no grupo de pendurados. Só vai dar pro Mateuzinho só. O Campaz tá no chão por ali. Parece que vai sobrar pro Campaz. E o Garro tá no chão também. Vamos ver qual que vai ser o direcionamento do árbitro do jogo. Tá chamando mais algum para conversar por ali, ó. O Alan também toma cartão amarelo. Então 2 cartões pro Corinthians. Mateuzinho e o Alan. E ele ainda não sinalizou para quem que vai cartão na equipe do Rosário Central. Mas foi um lance que chamou muita atenção por ali. Na sequência da jogada, Ulisses. O Garro dividia a bola. Chegou o Alan fazendo a falta feia, mas depois chegou por baixo, arrebentando o Ibarra. O Garro também. E por enquanto confirmados, portanto, somente Alan e Mateuzinho, 2 cartões pro Corinthians no jogo. Deu pro Mateuzinho na confusão pós-faltas. Que aí o Mateuzinho saiu em direção de todo mundo, mas deveria ter dado também pro jogador do Rosário, pro Ibarra, número 5.
Eu falei que ele tinha dado um cartão pro Bidon da mesma forma que teve do outro lado, ele não deu nem falta, então ele já tá começando a complicar a arbitragem dele aí, é um bom árbitro, mas só tá dando amarelo para um lado aí até agora. É falta no toque de bola para a equipe do Rosário. Bateram pelo setor de esquerda, campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. É falta pelo setor de esquerda para o time do Rosário. Bater, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem Bidu de cabeça, tira de cabeça, afasta o perigo de qualquer maneira. O árbitro não termina o jogo. O Rosário desce pelo setor de direita. Vem novo cruzamento dentro da grande área. Levantamento da boca do gol. Passa por todo mundo. Caio César vem para tirar, afasta o perigo, corta, tira. A bola volta novamente no toque de bola. Pedro Raul voltou para Caio César. Tenta contra-golpear o time do Corinthians. Já prende o lance no seu campo de defesa. Recolhe no campo de retaguarda quando ergue o braço o árbitro. Termina o primeiro tempo. Rosário Central 0. Corinthians também 0. Oitavas de final. Esse é o jogo. O jogo de ida tem o da volta na próxima quinta-feira. Na casa do Timão. Na Bandeirantes vem o intervalo. Bandeirantes com ele. Narrou, comentou, reportou. Montou equipamento. Tá, onde tá indo? Ô, Capelanes, diz aí, Capelinha. Se precisar, tem o segundo tempo pela frente aí, viu? Você sabe que eu tô ficando meio rouco? Tua praga é forte, viu? Não sei porquê. Ulisses Costa narrando por enquanto. Mais treta, mais briga, mais disputa do que jogo. Corinthians e Rosário Central vão empatando por 0-0. Se terminar assim, um bom resultado, sempre um empate fora de casa. E o Luiz Sabiani trouxe uma informação. Qual foi o último gol que o Corinthians marcou como visitante no mata-mata de Libertadores, Fabiani? No dia 27 de junho de 2012, com Romarinho na Bomboneira. O último gol que o Corinthians marcou em uma partida do tipo a de hoje contra o Rosário Central. Fiquei de olho, Capela, na saída dos times rumo aos vestiários para ver se haveria alguma confusão. Mas tudo pacificado, tudo tranquilo, sem nenhuma troca de empurrão ou algo do tipo. O Diniz e o Almirão querem mesmo ir para os bancos e para os vestiários para resolver a situação para a próxima etapa. O Corinthians tem nas opções o João Pedro Tchoca, o André Ramalho, o Carrilho, o Milans, o Matheus Pereira, o Angileri e o Charles, Guinegão, Dieguinho, Alex Santana e Lingard. Quem sabe ele não muda para os 45 finais. Daqui a pouquinho a análise e opinião é de Ronaldo Giovanelli e Alexandre Pretzel. Ronaldão, um beijo para você. Vou começar com o Alexandre Pretzel aqui ao meu lado, porque eu sei que o Ronaldo vai falar de arbitragem. Então analise o jogo, Pretzel, e dê a primeira sublinhada sobre a arbitragem. É uma arbitragem parcial ou imparcial até aqui, Xandão? Boa noite. Eu acho que boa noite, campeão. Eu acho que é uma arbitragem de Copa do Mundo. Uma arbitragem normal, ele deixa o jogo correr, só que ele deixou de dar o cartão amarelo para o Ibarra, nesse lance agora de confronto, nessa última pegada. Um cartão para cada um, eu acho que ele deu para o Mateuzinho, a gente não teve a imagem do lance, né? Talvez por alguma chegada do Mateuzinho na pós-discussão, ali no bolo, quando vários jogadores se empurraram e tal, mas não apareceu a imagem para nós. Eu acho que a arbitragem não tem nada a ver com o jogo nesse momento. O jogo é um jogo fraco tecnicamente. Os dois grandes momentos foram um do Campas, que ele chuta de longe para a defesa do Hugo Souza, e outra, aquele cabeceio do Caio César, que a bola pega no travessão, sobe, e o Pedro Raul estava pronto para empurrar a bola para dentro. O que aconteceu? Ela bate de novo no travessão e vai para fora. Foi um azar do Corinthians naquele lance, numa bola parada. Acho que o Rosário está tentando, né, ganhar na porrada, está tentando intimidar o time do Corinthians, que não está entrando nessa. O Corinthians está tentando jogar bola, mas não está conseguindo. Por quê? Porque quando a bola chega no meio de campo e chega para você esticar para um contra-ataque, falta velocidade para o time do Corinthians. Caio César tentou de tudo, mas apanhou bastante. Pedro Raul jogou parado lá na frente, porque não tem muita coisa que fazer. E o Garro foi o único cara do meio que tentou, né, associar com o Pedro Raul, com o próprio Matheus Bidu, mas a marcação do Rosário foi muito forte. O Bidon mal no jogo, o Alan razoável, mas batendo muito também, né? Então eu acho que esse empate, se terminasse agora, ótimo para decidir aqui em Itaquera. Mas tem mais 45 minutos, se o Corinthians faz um jogo regular, e o Rosário também não é tudo isso como a gente imaginava. Ronaldo Giovanelli. Eu gosto muito da atitude dos jogadores do Corinthians, né? Teve momentos onde o Corinthians desligou da partida, começou a tocar muita bola lá na defesa com o Hugo, e depois começou a entrar na partida porque começaram a fazer um rodízio para bater em cima do menino Caio César. Esse menino é o único que pega a bola, parte para cima, e aí o juiz começou a acordar na partida. Por isso que eu digo que tem que ficar esperto aí. Até o VAR chamou ele para tentar achar alguma coisa. Não acharam nada no lance onde a bola pega assim na mão, mas é a mão de apoio, que essa bola está no chão do Gabriel. E o Corinthians começa a entrar no jogo, porque contra os argentinos,
eles esquecem muitas vezes quando essa bola tá no alto, eles estão trombando embaixo, estão dando tapa, é um jogo que você tem que ficar atento e sempre agrupado. E o Corinthians tem feito isso. Eu acho que a preleção do Diniz, ela foi em cima desse tipo de coisa, dessa pegada, que eles são catimbeiros, eles vão fazer isso o jogo inteiro. E o time do Corinthians não está entrando nessa brincadeira, mas o juiz, porque eu citei ele no finalzinho, porque nos mesmos lances que teve a favor do Corinthians, ele não deu amarelo para os caras. E para o Corinthians ele já distribuiu 2 ali, num bolinho. Quer dizer, então, você tem que estar atento com esse tipo de jogada, que é essa pegação do time da Argentina, que eles dão tapa, encosta, empurra. Então o Corinthians entrou pro jogo, e isso é bom, um bom sinal. O jogo contra os argentinos é sempre pegado, ainda mais numa Libertadores, você tem que ter atenção. E se o Corinthians conseguir encaixar um contra-ataque, uma bola longa até pro menino Caio César e o próprio Pedro Raul, que tá indo pra área, brigando, o Corinthians vai poder achar um gol aí. Agora, não pode ficar brincando com esse time do Rosário. Ficar ali tocando essa bola, deixando ela passar na frente do gol. Se o Corinthians ficar atento, do jeito que tá e do jeito que terminou o primeiro tempo, pode não só conseguir um empate, como pode conseguir a vitória também numa escapada do Caio César aí. Então, eu gostei da atenção, Capela, do que o time do Corinthians está. O Corinthians está vivendo esse jogo, esse primeiro tempo o Corinthians viveu. E isso é importante, que na casa do adversário, se você não fizer isso, você acaba tendo surpresa, Capela. Tem toda a razão. Daqui a pouquinho, na volta dos nossos parceiros comerciais, eu vou perguntar para Alexandre Pretzel e para Ronaldo Giovanelli. E aí? O que tem no banco de reservas é o suficiente para, quem sabe, o Diniz mexer no segundo tempo e melhorar o Corinthians? Daqui a pouquinho, é o intervalo inteligente. Bandeirantes de, por enquanto, Rosário Central 0. Coringão também 0. Até já, Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Peça pro seu carro, moto ou caminhão. Pode pedir na Cata até para o busão. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Transmissão e direção, linha leve ou pesada, líder em suspensão, é pra qualquer parada. Peça para carro, moto e caminhão é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança. Pode contar. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Na Bet365 o poder está nas suas mãos. Monte sua aposta como quiser, escolhendo entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, não tem problema. A aposta continua com a SubMais e o pagamento antecipado já vem incluso. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. Pode comemorar, amigo! Chegou a hora de conquistar o carro dos seus sonhos. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. É o seu 0 km com parcelas planejadas e a confiança do consórcio oficial Volkswagen. É a sua chance de fazer um negócio campeão. Faça agora uma simulação em consórciovw.com.br e corra atrás do seu sonho.
Agosto é mês de retornos. Tudo na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Na Europa, começam as novas temporadas da Premier League e Campeonato Italiano. Na América do Sul, Libertadores e Sul-Americana chegam às oitavas. E a Série B continua pegando fogo na disputa pelo acesso. No tênis, começa o US Open. Tudo isso em agosto na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Vai reunir a família, os amigos ou a torcida? Então passe no Tenda Atacado. No Tenda você encontra tudo para o churrasco, para abastecer sua casa ou seu comércio com qualidade, variedade e preço baixo. Porque quando o assunto é economia, o Tenda joga no seu time. Baixe o app Tenda e aproveite ofertas e descontos exclusivos. E com o cartão Tenda, a economia é ainda maior. Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja ou no app. Ferramentas Wonder. Máximo desempenho para os melhores resultados no trabalho profissional. Quando o trabalho exige potência, precisão e qualidade, escolha Wonder. Equipamentos a combustão, ferramentas elétricas, a bateria e manuais. Além de ferragens, equipamentos para pintura, itens de segurança e muito mais. Wonder, um mix completo de soluções para quem faz acontecer. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder. Futebol é com a Bandeirantes. De volta com o intervalo inteligente Bandeirantes, por enquanto 0-0 para Rosário Central e Corinthians. Repórter Bandeirantes Luiz Fabiani trouxe a informação sobre o banco de reservas do Timão. Ô Fabiani, aproveita e faz o seguinte, passe novamente o banco, porque a gente sabe que não é um elenco maravilhoso, mas quem sabe aí uma ou outra opção pro Pretzel, pro Ronaldo debaterem e o Diniz mexer e melhorar esse Corinthians aí, Fabiani. Bora lá, Capela. João Pedro Choca, André Ramalho, zagueiros. Carrilho, meia. Milans, lateral direito. Matheus Pereira, volante. Andileri, lateral esquerdo. Charles, volante. Guinegão, atacante. Dieguinho, atacante. Alex Santana, volante. E Lingard, atacante. É um Corinthians muito desfalcado, com as ausências não só do Yuri e do André, que seriam titulares, mas também de caras como o Zacaria Labiá, como o Kaique, que foi importante no primeiro momento do trabalho do Fernando Diniz, como o Vitinho, por exemplo, que está machucado. Então algumas opções hoje ficam de fora. Esse é o que o Corinthians tem à disposição para tentar, quem sabe, uma vitória nos 45 finais. Bom, todo mundo quer saber o seguinte, Memphis Depay, a novela interminável. Renova, não renova, tem prazo, não tem prazo, tá no fim, não tá no fim, e aí, Fabiani? Tá no pós-fim, né, Capela? Porque o Corinthians anunciou na terça-feira que ele não ficaria. Diante da pressão, o Osmar Stabile recuou e cogita negociar. Vou ser bem sincero com você, eu não tenho informação se ele já negocia uma nova possibilidade com o Memphis. Até por isso eu vou evitar dar um prazo, mas é uma ideia, isso eu garanto, que está na cabeça daqueles que comandam o Parque São Jorge. Do Corinthians voltar atrás, reabrir conversas com o Memphis Depay e tentar um acordo. É claro que o processo que ele ameaçou abrir contra o Corinthians em 180 milhões de reais influencia nessa decisão do clube. E uma pista que a gente teve justamente para o entendimento dessa possibilidade de uma nova negociação é que na terça-feira o Osmar Stabile anunciou que falaria a respeito da saída do Memphis, que daria uma entrevista coletiva. Até agora ela não rolou. Havia uma expectativa que rolasse antes do jogo contra o Rosário, talvez na quarta-feira ou hoje, no período da tarde, mas até agora nada, porque de fato o Corinthians ainda estuda a possibilidade de voltar atrás nessa recusa à extensão contratual do Memphis Depay. É uma situação, no mínimo, constrangedora, porque o Corinthians emitiu um comunicado oficial falando sobre responsabilidade financeira. Então passou a responsa de não renovar com o Memphis por uma questão financeira. Não é técnica, não é do que se deve, não é etc, não é tal. E aí, de repente, pela repercussão negativa, você trouxe a informação mais cedo, pela repercussão negativa, diante da imprensa, da torcida, principalmente da pressão da organizada, aparentemente a diretoria vai mexer na ideia, vai mudar de opinião, e o Memphis Depay, quem sabe até o fim da semana, termina o imbróglio. E aí, renova, não renova? Alexandre Pretzel, eu começo contigo, passa para o Ronaldo, daqui a pouquinho os times de volta para o campo de jogo.
Bom, o Corinthians falou que não renovaria por uma questão financeira. Agora deve voltar atrás. Como explicar isso para o torcedor Alexandre Pretzel e Ronaldo Giovanelli? Eu acho que é uma novela, né, João, que chegou a um ponto ridículo até por parte do presidente. Porque você deixar, eu até citei os 2 jogos que o Memphis já ficou fora. O Memphis ficou fora do Corinthians e Inter. Há quem diga, né, que o Corinthians não queria passar pelo Inter. Eu cheguei a escutar isso. Eu não acredito, né? Porque o Corinthians jogou até o fim lutando para fazer o 3º gol. Então, assim, ele ficou fora do jogo contra o Inter, assistindo o jogo no camarote, e ficou fora do jogo de hoje. E provavelmente, mesmo que renove amanhã ou sábado, talvez ele não jogue na quinta-feira, porque ele está fora de forma. Ele precisa entrar num ritmo, né, nessas pegadas que são esses jogos aí da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. Eu vendo tudo com calma. Ele tem que abrir mão de 30 milhões, é isso? É isso que ele tem que fazer? Não tem essa informação. Não tem essa informação. Okay. Não, porque isso aí estava circulando hoje, né? Quanto mais um cara tem dinheiro, mais ele gosta de dinheiro. Ele não vai abrir mão de 30 milhões para renovar com o Corinthians. Então eu vou aguardar. Se for por um valor aceitável, né? E que seja, por exemplo, menor que o que ganha o Pedro Raul do mesmo nível, porque o Pedro Raul ganha muito e o Charles também, aí eu acho que vale o Corinthians apostar. Agora, se for inviável e for essa fortuna toda que estão falando, aí eu sou contra, Ronaldo. O duro é pagar uma fortuna por esses caras perna de pau, né, meu? Isso que é duro. Agora, não sei se é estratégia também da direção de tentar agora deixar o Memphis pensar com seus empresários o que vai fazer, porque a gente não sabe dos números, só que a gente escuta cada coisa absurda. Imagina, velho, 180 milhões, velho. Né? Eu já acho um absurdo o Neymar, o Santos está devendo 90 milhões pro Neymar, quanto mais está numa coisa como essa com o Memphis, mesmo ele tendo o recorde que ele teve aí de títulos com o Corinthians em pouco tempo, são 3 títulos, se eu não me engano, um jogador que no jogo decisivo está sempre atuando e sempre fazendo a diferença, mas mesmo assim, eu acho que tem que ter também o discernimento de ver o momento do clube, né? Mas você abrir mão de um jogador como esse também, tem que se pensar. Se você conseguir fazer um departamento de marketing forte e contratar e chamar patrocinadores para ajudar, acho que é o melhor caminho. Só que esses departamentos parece que já estão defasados aí também, né? Esse é o grande problema do Corinthians, né? Tá defasadíssimo, né? Tem toda a razão, Ronaldão. Faz tempo. Não só nesse, mas nos outros setores também. Vamos lá, o Rosário Central mexeu. Vamos lá, Fabiane, no pique. Sai 20, Pizarro, entra 31, o Navarro. Maravilha. Ulisses Costa está de volta para comandar a segunda etapa. Vai, Corinthians! Vai, Ulisses Costa! Vai começar o segundo tempo do jogo. Tudo pronto para a bola rolar, para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Tudo pronto para começar o segundo tempo do jogo. Apita o árbitro, toca na bola ele, Garro. Se ela rola, deixa ela rolar. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro do time do Corinthians, tenta descer para o comando de ataque, afasta a zaga, muito mal, bola volta pelo setor de esquerda, Bidu, ele prendeu o lance, girou para Garro, Garro domina novamente na esquerda para Bidu, abriu o compasso para o toque de bola, curtinho de Garro, Garro recomeça novamente no toque de bola para o time corintiano, jogando no seu campo de defesa, Cabos Elétricos, Sil, a líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar, a bola volta no toque de bola, vem para tirar, afasta o perigo dali novamente, Gustavo Henrique, ele tira muito mal, a bola vem para o toque de bola, curtinho no setor intermediário, levantamento na grande área, Gabriel Paulista vem para tirar, aperta Pedro Raul, tenta ganhar o lance para o time corintiano, não consegue, a bola volta com o Rosário que domina e sai jogando no seu campo de defesa, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com e domina o toque de bola, sai jogando o time do Rosário pelo setor de direita com Ávila, ele prende o lance curtinho, já solta a bola no curtinho novamente, abriu para Santos tenta o levantamento para ninguém, ela volta facilmente para Hugo todo de laranja sair do gol e fazer a firme defesa para o time corintiano. Repetindo a troca na equipe do Rosário Central, Pizarro, que já tinha amarelo, deixou o campo com a 20, veio Navarro com a 31, opção do Jorge Almiron para tentar mudar a partida. E vem para o jogo do domínio do toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, a abertura foi feita à frente, tenta o toque de bola, aperta na marcação, viu o toque na mão. Tá parado o jogo, o Copete meteu a mão na bola, falta entrada da área, campo de defesa para o time do Corinthians bater. E o Gabriel Paulista tem que ser muito grato, porque ele deixou o bidon numa fria, a bola acabou explodindo na mão do jogador do Rosário e tirou o Corinthians de um contra-ataque perigoso por ali. O time argentino tenta pressionar mais a saída no segundo tempo. Em algum momento da tua vida... Pois não, Ronaldo? Impressão minha, o juiz tá apitando com apito verde, hein, velho? Nossa, Ronaldo. Eu olhei ali pertinho, ele tava com apito verde,
Vou observar isso. Eu observo tudo, mas essa eu não vi não, Ronaldão. É o futebol da Bandeirantes para você. Já domina do toque de bola. Alan Preto domina para o time do Corinthians. Abre a jogada pelo setor de esquerda. Tenta a finta na marcação. Já cutuca para Garro. Garro bate na bola em cima da marcação. Ganha lateral. Lateral para o time do Corinthians. Bater a bola. Bate por último no Coronel. É manual para o time Corinthians não cobrar. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem para o toque de bola o time do Rosário. Abertura pelo meio de campo. Vem para a finta. Faz o break. Prendeu o Copete. Copete prende o lance pelo setor de direito do campo de ataque. Deu. Recolheu de Maria. Abre a compasso, vai para o cruzamento, ergue a cabeça, tenta inverter a jogada, soltou para o meio de campo, aperta Garro, tentou ganhar de 8 para 8, tentou toque de bola contigo na intermediária, cruzamento à frente, vem Gustavo Henrique de cabeça, tenta tirar Bidu, ele não consegue, a bola volta pelo setor de direita para Copete, Copete tenta o cruzamento, foi travado pelo Ranieri, linha de fundo, escanteio para o time do Rosário bater na direita. E sempre o cruzamento mirando ele, Copete, centroavante de muita força física, camisa 22 da equipe do Rosário, já cobrado escanteio. E vem para o jogo, tenta descer o time do Rosário, a abertura foi feita à frente, lançamento na segunda trave, dominou, vai bater pro gol, mas o que é isso, Campas? A bola desvia no jogador do Corinthians, mas ele pegou mal na bola mesmo assim. Ela subiu o desvio de Maria para a cobrança de escanteio. Escanteio novamente no toque de bola contigo. Levantamento na grande área. Nossa Senhora. Mas o que é isso, de Maria? Bateu o escanteio para fora, velho. Na bochecha pro lado de fora da rede. E foi uma sequência de lances totalmente opostos. No primeiro, o Di Maria deixou o Campas cara a cara com o Hugo, num passe genial, e o Ranieri impediu que poderia ser o gol. Na sequência, o escanteio, que a impressão é que a bola mal entra no campo. Vacilou demais o Di Maria, craque do time. E vem para o jogo do meio do campo de ataque, tenta descer o time do Rosário, vem para afastar a jogada, tira o time do Corinthians, tira muito mal. Vem para ganhar a jogada, Gustavo Henrique tentou o toque de bola, domina o time do Rosário pelo setor de esquerda. Já prende o lance com o Sandes, Sandes domina, abre a jogada para Campos, Campos tenta o toque de bola, a bola bateu na mão dele, do meio do campo de defesa, recolhe, vem para tirar de qualquer maneira, Bidon tira dali, a bola volta novamente com o time do Rosário, que do meio do campo de ataque vai para a finta Navarro, Navarro do meio do campo de defesa, tem gol, Guilherme Agrela, pois dá uma Agrela. E é gol do Botafogo, viu, Ulisses? Matheus Martins, bonito gol de falta lá em Cusco, no Peru, diminui oitavas de final Copa Sul-Americana, agora Cienciano 4, Botafogo 1. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Pois não. O Campas dividiu a bola com o Caio César. Ele caiu bem esquisito no chão, com a mão no joelho. Chama muita atenção. O Campas é um dos craques do time do Rosário Central. Por enquanto, nenhuma sinalização de troca. Ele já está de pé, mas manca muito por ali o camisa 8 do Rosário, com um incômodo no joelho. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Componentes de suspensão, transmissão e direção para carro, o caminhão pode contar. É Nakata, torcedor brasileiro. Domínio do toque, ele bola tenta ser jogando o time do Corinthians. A abertura vem com Alan. Ele prende a jogada no seu campo de defesa, abre para Garro. Garro tenta o levantamento para Mateuzinho. Mateuzinho do Biro soltou para Ranieri. Vai brigar pela bola, perde o lance. A bola volta novamente no toque, ele bola vem para a marcação. Aperta novamente o time do Rosário. Tentou descer, houve a falta. Falta do Bidu, falta para a equipe do Rosário. Bater do seu campo de defesa, tá caído Di Maria. O Bidu persegue ele no campo todo, seja pela direita, seja pelo centro, como agora o Bidu estava lá escoltando camisa 11 da equipe do Rosário, que também sentiu um incômodo quando caiu. O Bidu pede desculpa, falta pro Rosário, que é melhor no segundo tempo. É que o Bidu na sequência, na queda do Bidu, ele pisa na canela do Di Maria. Alô, Flavinho Ritman, Flavinho tá malucão, Flavinho tá lá na Argentina, no estádio gigante de Arroyito, curtindo a Bandeirantes, ligado e torcendo para a equipe do Corinthians. Grande Flavinho Ritman, aqui se posiciona para a cobrança, vem para bater falta novamente o time do Rosário. Você ligado, é louquinho Flavinho Ritman, tá maluco Flavinho aí, um frio danado, a se posiciona para a cobrança de falta, é falta na intermediária para o time do Rosário bater. Wonder, máximo desempenho de soluções completas para a sua obra, reforma, melhores resultados do trabalho profissional, é Wonder, bola batida pro gol, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para o Rosário bater. E tentou surpreender ali o Gaston Ávila, que é zagueiro, fez as vias de cobrador de falta, pegou muito embaixo na bola, ex-jogador do Fortaleza, não brilhou em território brasileiro, mas é muito querido na cidade de Rosário. E vem para o jogo, domina o time do Corinthians, tenta ser jogando no campo de defesa com o Hugo. Hugo domina para o time corintiano, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe o time corintiano. A abertura vem pelo setor de esquerda da campo de ataque, Gustavo Henrique levanta, busca a jogada com Pedro Raul, que errou a cabeçada, mas Garro vem para ganhar. Domina pelo setor de direito do campo de ataque, vem para a finta, chapela, marcação, tentou o toque, Bidu ganha lateral. Lateral
Pau pro Timão bater, era o chapéu do Bidu. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E já domina, vem pro toque, ele bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, já tenta descer, recolhe pelo seu campo de defesa. Hugo domina para o time do Corinthians, bate à frente, levanta para o comando de ataque. Lançamento foi feito à frente, aperta o time corintiano. Tem que caprichar, Timão. Bidu ganhou, passou mal para Pedro Raul, passe e sai errado. A bola volta no toque, ele bola tenta descer contigo na intermediária, vem para ganhar Gustavo Henrique, prende a jogada do time do Corinthians. Bidon passou muito mal Pedro Raul, ele arma contra-golpe o Pedro Raul pro Rosário Central, que desce para o setor de esquerda. Campaz vai para a finta, faz o giro, cruzamento na grande área, de 3 dedos, põe para fora. Tiro de meta, Timão. Jogada do Campaz por ali para cima do Mateuzinho. O duelo que foi a tônica do primeiro tempo. Dessa vez ele estava em condição legal. Conseguiu driblar mais uma vez o ala corintiano e num passe mais ousado de 3 dedos não encontrou ninguém. Para a sorte do Corinthians, que cobra tiro de meta, vem saidinha por aí. É bola no campo de defesa para o time corintiano bater e ser jogando no seu campo de retaguarda. O Tera mudou o conceito de SUV. Vire a chave com consórcio Volkswagen. Conquiste o seu, acesse consórciovw.com.br. Hugo bate o tiro de meta, tenta o levantamento à frente do comando de ataque. Pedro Raul vem de cabeça, toca na bola, tentou ganhar, caiu César. Ela volta no toque de bola Coutinho, mas o árbitro deu bola em falta para o time do Rosário bater do seu campo de defesa. É falta para o time do Rosário cobrar. Agosto é mês de retorno. Premier League, campeonato italiano, estão de volta na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. E tenta descer, recolhe o time do Corinthians, vem pro toque de bola, o time do Rosário tentou descer para a direita, afasta a zaga corintiana. Que pegada! Pegaram feio, o Bidu ia para cartão. Sem bola. Logo depois que ela se perde em linha de fundo, o Bidu tomou uma bordoada por ali. Eu tô tentando identificar. Na realidade, quem que deu a entrada foi o 32, que é o Coronel, sempre ele. Lateral direito, deu parece um pé alto para cima do Bidu. Não é um lance faltoso, é verdade, mas doeu pro lateral corintiano, que ficou muito tempo ali no chão. Aqui parado o jogo, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir, exatamente 9 minutos e 20 de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua para você. Rosário Central 0, Corinthians também 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, Guilherme Aquerela. Ulisses terminou e Ben Shelton é bicampeão do Masters 1000 de Montreal no Canadá. Ele venceu o também norte-americano Brandon Nakashima por 2-0. É o futebol da Bandeirantes para você. Jogo paralisado, Bidu caído, Ronaldo Giovanelli fala na Bandeirantes com o Alexandre Pretzel. Olha, o Rosário melhor nesse segundo tempo, chegando junto, cartão amarelo bem aplicado agora, mas o Corinthians tem que forçar essa bola de ligação direta. Foi isso que o Fernando Diniz pediu para os jogadores do Corinthians. E aí o Gustavo Henrique, ao invés de lançar, ele deu um balão para cima, né, para o Pedro Raul dividir com os jogadores do Rosário. O Rosário agora veio para cima, está tentando fazer um gol. O Campaz contra o Mateuzinho está levando muita vantagem, né, Ronaldo? Então acho que o Corinthians tem que tentar jogar mais, mas sem saidinha. Avança mais o time, joga o time para frente e faz a ligação direta para tentar pegar uma bola de contra-ataque contra o Rosário. O Corinthians não volta com a mesma pegada do primeiro tempo, mas e essa bola também toda hora passando pelo Hugo, a gente já chamou a atenção. Você tem que ter a posse de bola, mas não na sua área ali. Eu penso igual o Précio, você tem que tirar o perigo dali, porque daqui a pouco eles vão começar a apertar novamente. E o time do Rosário Central vem muito bem pro segundo tempo, porque coloca as linhas próximas à área do Hugo. Do lado esquerdo aqui, esse menino ele tá sempre deixando a cabeça do Mateuzinho e o cabelo dele em pé. Então você não pode vacilar. O Corinthians voltou abaixo do que terminou o primeiro tempo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes. Domínio do toque de bola contigo novamente. Recolhe o time corintiano. Tenta ser jogando com Bidon para Pedro Raul. Pedro Raul domina para o time do Corinthians. O passe de bola vem à frente para ninguém. É difícil, né? O Pedro Raul fora da área. O Pedro Raul tem que estar na área, né, gente? Domínio do toque de bola contigo pelo setor de esquerda. Aperta, tenta descer novamente a equipe do Rosário. A abertura vem pelo comando de ataque. Vem Mateuzinho para tirar. Ele tira para o time do Corinthians em lateral da esquerda. Campo de ataque para o time do Rosário bater. Na Bet 365. O poder está nas suas mãos. Descubra o
o porquê o extraordinário acontece na Bet365 para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda diverte, aposta, não é investimento. É na volta do toque de bola para sair jogando novamente o time do Rosário Central. Já prendeu o lance pelo setor de direita, placar do jogo 0-0. Lançamento vem à frente do toque de bola, Coutinho na intermediária, Pedro Raul vem para dar combate, não consegue. O Rosário toca com o Vando, ele prende no campo de retaguarda, sai jogando Coutinho para Ávila. Ávila prende pelo setor, tem Sandes aberto, prefere enfortar a jogada para a direita, livre de marcação. Chega Bidão agora na marcação, já domina novamente o time do Rosário, tenta descer, abertura no meio com Ibarra, ele prende o lance, Ibarra recomeça, faz a finta, faz o giro, tenta o toque de bola, solta o Coutinho na intermediária, Navarro prendeu pelo setor de esquerda, até aberto novamente no comando de ataque para Sandes. Sandes prende para a esquerda, campo de ataque, vai para o passe de bola, já soltou a frente, deixou a marcação, Alain vem para afastar a zaga corintiana, vem para cortar, Gabriel Paulista põe para fora, o Alain abandonou a marcação, simples e unicamente isso. E o Gabriel Paulista não quis arriscar, a bola do jeito que veio, ela saiu, chutou pra cima, se perde em linha de fundo, mais um escanteio pro Rosário. Campaz na bola, o Di Maria tá na sobra. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida e economizar de verdade. Tenda Atacarejo de verdade há mais de 25 anos. Aqui a conta fecha. Na loja, no app, a Tenda. A bola já volta no toque de bola, tenta descer o Coutinho pelo comando de ataque, aperta na marcação, o time do Rosário tenta descer. Bidu vem para marcação, bola foi solta na grande área, bola batida, gol! Ninguém chegou. Sobrou pelo setor de esquerda, câmara de ataque, vem para o toque de bola, Campaz. Campaz prendeu em cima do Mateuzinho, Mateuzinho deu a linha de fundo para ele, ele vem para o cruzado, levantou na boca do gol, afasta, Ranieri tira para o time do Corinthians, Pedro Raul vem para cima da marcação, ele tenta ganhar o lance curtinho no setor intermediário, já domina curto novamente no campo de retaguarda para sair para o jogo, prende o lance curtinho no setor intermediário, aperta novamente, tenta o toque de bola curto, recolhe pelo setor de esquerda, vem Di Maria, tentou o cruzamento na boca do gol, Mateuzinho mergulha de cabeça, tira, Ranieri vem o toque de cabeça para dentro da grande área, Mateuzinho rasga a quarta, tira o perigo para o time corintiano, Pedro Raul vai brigar, ele tenta ganhar a bola, já recolhe no campo de defesa, Pedro Raul aperta o time do Corinthians, o toque de bola de Garro, Garro tentou ganhar a jogada, não conseguiu, perdeu na sequência, bola volta com o time do Rosário, com uma Mafri tudo caminha mais seguro, só vai, fale com o seu corretor, domina pelo setor de esquerda, campo de defesa, sai jogando o time do Rosário Central, situação do jogador centroavante do time corintiano, qual que é? Que está machucado? Yuri Alberto, expectativa que ele possa voltar no jogo da volta num prognóstico mais otimista. Ele tem uma lesão muscular de grau 2 na coxa. O staff do Yuri Alberto alega que o desenvolvimento dele é surpreendente para um atleta. Então há um cenário mais otimista que pelo menos no banco ele fique na próxima quinta-feira em Itaquera. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Pretzel e Ronaldo falam da Bandeirantes. 14-20 de bola rolando o placar do jogo de 0. Rosário 0 para a equipe do Corinthians. Só o Rosário joga e o Campaz leva muita vantagem em cima do Mateuzinho. Tá na hora de mexer, mas a gente olha pro banco também, não tem muita gente, né? Por que não botar o Guinegão? Né? O Guinegão, tira o Caio César, cara, que não tocou na bola no segundo tempo. Tem que fortalecer um pouco mais para alguém mais de força segurar a bola na frente. O Corinthians está sendo realmente, a bola está batendo e voltando, Ronaldo. O Corinthians está sucumbindo nesse segundo tempo. O Pedro Raul está brigando, mas está distante do gol. E lá vai Corinthians. E vem Corinthians, Caio César entrou na área, o goleiro saiu, ele bateu para fora, vai para a linha de fundo, o chute do Caio César. E o Pedro Raul escorou bem de cabeça a bola agora. Na primeira que ele ganha no alto, e ele é bem mais alto do que os dois zagueiros do Central. Ele escora de cabeça, o Caio César fica no mano a mano, leva melhor no drible, mas a finalização com a direita, que não é a boa, realmente ficou dentro do esperado. Mandou muito longe o 37 do Corinthians, tiro de meta. É o futebol da Bandeirantes. O que você dizia, Ronaldo Giovanelli, ídolo da Fiel? Essa forma de jogar do Corinthians, que fica sempre na defensiva e dentro do seu campo. O Corinthians tem que sair um pouco mais, avançar um pouco as linhas, porque é o que o Pretzel falou. O Corinthians no segundo tempo está sucumbindo não só a pressão, como a forma rápida de jogar do time do Rosário. E vem para o jogo, o time do Corinthians ganha a jogada, Caio César vem para a finta, perde a jogada novamente, não passa, ele não passa a bola. É impressionante o Caio César, ele pega a bola e quer partir contra 6 jogadores da equipe do Rosário Central. Ganha a bola, pega e toca, retrai o jogo, volta, trabalha, né? Ulisses, um destaque, o Di Maria trocou de lado com o Campaz, agora o colombiano foi para a direita e o argentino para a esquerda, então se o Mateuzinho estava tendo problemas com o Campaz, agora o foco da vez será Ángel Di Maria. A bola volta no toque de bola, porque o Mateus, sabe por que ele trocou? Porque o Bidu não deixou ele jogar, foi por isso, entendeu?
E aí o Di Maria falou, aqui eu não vou jogar, vou voltar, vou lá pro outro lado. O Bidu marcou demais o Di Maria, hein, Pretzel, hein, Ronaldo? Marcou o Di Maria, é um jogador discreto, mas quando a bola passa por eles, vão tentar fazer a dobra. Campaz e Di Maria em cima do lado direito aqui. A bola volta, hein, Ronaldo? Bidu demais na marcação, hein? Bidu muito bem, e agora ele tá tentando sobrecarregar o outro caminho lá, nas costas do Mateuzinho, que o Mateuzinho tá tomando canseira. A bola volta no toque de bola com o time do Corinthians, tenta ser jogando, o árbitro para. Marcou falta, entrada da área lateral para o time do Rosário Central, bater Campaz, tá caído. E como disse o Pretzel, agora não é nem uma troca, é uma dobradinha para cima do Mateuzinho. O Caio César comete a falta para cima do Campaz com muita reclamação, o árbitro demora para apitar e essa é perigosa. No bico da grande área pode cruzar ou até mesmo bater direto. Foi nada, hein? Nada. Encostou no braço do Campaz e o Campaz forçou. Nessa o árbitro foi mal no lance. É falta para o time do Rosário Central bater. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil. Sil, você pode confiar. Se posicione, Barra estava ali recebendo atendimento médico do lado do banco da equipe do Rosário Central. É falta pelo setor de esquerda. Entrada lateral da grande área para o time do Rosário bater. Vem Di Maria para a cobrança. Se posiciona, Di Maria vai para o cruzado. Ele partiu para a bola, levantou na segunda trave, afasta a zaga do time do Corinthians, tira. A bola volta de primeira batida direto para o gol. Hugo defendeu, vem para afastar. Caio César, tira o perigo para o time corintiano. Já recolhe novamente, tenta descer do comando de retaguarda, vai para a finta, aperta na marcação, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Mateuzinho vem para o toque, tenta tirar novamente o time do Corinthians, não consegue com o Bidu. É na volta curta do campo de retaguarda, vai para cima da marcação, passou na velocidade, fecha a porta, Alan. E aí atropelado, derrubado e tá parado o jogo. E tá marcada a falta pro Corinthians e claro que o tempo fecha de novo. O Cantizano não gostou, cobrou o Alan, o Ovando chega por ali também e o Ranielli vai separar. Destaque que o Alan já tem amarelo, então vai saindo do meio da briga por ali o 29 do Corinthians. É que é o seguinte, que o Mateuzinho fez a falta e encarou a Argentina. Aí veio outro para pegar o Mateuzinho. O Ranielli foi lá e falou, aqui não, filho. Tomou um tranco, falou, aqui não vai chegar, não. É isso aí, o Corinthians joga Libertadores, hein, Pretzel, hein, Ronaldo? É isso aí. É isso, terminar 0-0 é um ótimo resultado para definir depois na próxima quinta-feira aqui. Agora, foi um lance absolutamente normal. Ó, falta do Ávila, ele tenta chutar a bola no chão e aí chega ali o Matheus Bidu para socorrer. E depois chega o Cantizano, a Machão e o Ovando também. Mas tá tudo resolvido. Só não entendi, né, Fabiane e Ronaldo, o Alan no bolo, porque ele já tem cartão amarelo, né? Pode correr o risco de ser expulso. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Você vem comigo, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vânia Santos torcendo para o time do Corinthians. Alan Juan Pablo também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado, Marcelo Rocha. Ligado no futebol Bandeirantes. Alô, Juan, grande rapaziada. E o Francisco também curtindo. A bola volta no toque de bola para ser jogando. Vem para o toque, curtindo no setor intermediário. O time do Corinthians vai bater a bola à frente, se posiciona Hugo para repor a bola em jogo. Estamos chegando aí com 15 minutos de bola rolando. Se posiciona Hugo, ele vem para o levantamento à frente, quase 20 de bola rolando deste segundo tempo de jogo. Ajeita Hugo para bater falta para o time do Corinthians. Placar do jogo continua de 0-0. 0 Rosário Central, 0 para o time corintiano. Hugo vem para a cobrança, vai partir de perto da esquerda da bola, bate o Hugo. Ele tenta buscar a jogada. Nossa senhora, ele bateu a falta para fora, o Hugo, cara. Tem aquela jogada clássica do PSG, né? Que eles batem a saída de jogo direto para a linha de lado para pressionar. Duvido que o Hugo tenha feito isso por querer. Devolveu a bola para o Rosário. A bola volta para Caio César, domina para o time do Corinthians, dá o tapa na bola pelo setor de direita, tenta ganhar a jogada com o Tinha Garro. Garro prendeu para o Timão, recolheu para Alan, para Raniel, tentou passar e perdeu. Pois não, Ronaldo? O Hugo é só deitar um pouquinho mais o corpo para você bater bem na bola, né? Ele bateu mal. E vem para o jogo do time do Rosário pelo setor de direito do campo de ataque, já domina Di Maria. Ele prendeu no tentou cruzamento, meteu a bola para ninguém, ela vai embora. Tiro de meta para o time do Corinthians, bater erra Di Maria. E dessa vez o lado esquerdo da defesa do Corinthians estava exposto, porque o Bidu tentou o passe, errou, e aí tinha muito campo para ir buscar o Di Maria. Para a sorte dele, o jogador de 38 anos hoje não está tão apurado. Pode contar com uma marca de amortecedores preferida pelos mecânicos, pode contar com um HG Nakata. Aí tá parado o jogo. Ulisses, ato de racismo, hein? Pelo gesto do árbitro do jogo, ele ativou o protocolo antirracismo. E a detentora dos direitos de transmissão foca as imagens no Hugo Souza. Não sei se foi de algum jogador, não sei se é de algum torcedor, mas me parece que é do estádio. E o Di Maria vai na arquibancada e pede para os torcedores pararem.
mas o Hugo fez a denúncia para o Andrés Matonte, o árbitro do jogo. Vamos acompanhar para ver se as providências serão tomadas, mas o protocolo antirracismo ele é ativado aos 21 minutos do segundo tempo. E o Di Maria vai lá, fala com o Hugo e pede para a torcida parar. Que coisa, hein? Ronaldo e Pretzel. Os argentinos, eles são tenebrosos em relação a isso, né? E não vai acabar nunca, hein, Ronaldo? E a Conmebol segue com essa papagaiada aí, né? Vocês não viram nada. Quem tá lá vai sofrer porque eles jogam xixi também, jogam um monte de coisa. Lá é... Tu falava assim, tinha vez que eu fui jogar lá, eu tive que trocar a roupa, velho, trocar o uniforme, porque eles jogaram um monte de coisa. Você é louco. A bola é verdade, Ronaldo. Só quem viveu isso pra saber, né, Ronaldo? No campo de jogo, hein, Ronaldo? Não é fácil não, ali não é fácil não. Até showball, que era showball, nós fomos pegar a Argentina aí que fizeram o campinho reduzido, tem que ver o que fizeram com a gente lá. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vonder, máximo desempenho e soluções completas para a sua obra, reforma e os melhores resultados do trabalho profissional é Vonder. A bola já volta no toque para você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Tá chamando, o tempo não para, a Bandeirantes marca. 22 minutos de bola rolando, 22 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar, oitavas de final, Libertadores da América, é o primeiro jogo. Continua para você girando o placar da Libertadores. Rosário 0, Corinthians também 0 na Bandeirantes. Quem vem para falar é a Grela. Ulisses lá em Cusco, no Peru, mais um gol do Cienciano, mais um de Bandeira, o segundo gol dele na partida aos 18 da segunda etapa. Agora oitavas de final, Copa Sul-Americana, jogo de ida, Cienciano 5, Botafogo somente 1, Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes, tempo técnico ali para hidratação, Corinthians e Rosário 0-0. Vamos chegando já 23 minutos de bola rolando do segundo tempo de jogo. Prétio e Ronaldo falam na Bandeirantes. Pelos gestos do Almiron, o Diniz está conversando com o Hugo Souza, está pedindo para o Hugo forçar a ligação direta, claramente é pedido, e conversa com o Alan também. E do lado do Rosário, hein, Ronaldo, o Almiron conversando muito com o Di Maria e pedindo para forçar o jogo do Di Maria, que faz um jogo normal. Tecnicamente ele é muito bom, mas já dá para ver que com 38 anos, quando ele pega a bola para ficar no mano a mano, ele não consegue passar pelos marcadores. Mas tecnicamente ele ainda é muito bom. Um 0-0 ainda que eu acho que vai ficar assim, porque apesar do sufoco do Rosário, o Corinthians está se defendendo bem, Ronaldo. É, só o Mateuzinho também acordar um pouco mais no segundo tempo, porque esse Campaz aí, se ele tivesse um pouquinho mais de qualidade, ele poderia ter complicado a vida do Corinthians, porque é o único que tá fazendo fumaça. Do outro lado lá com o Di Maria, o Biduzinho tá matando a pau ali, o Di Maria. Ele não tá tendo essa oportunidade, mas também tem muita qualidade quando levanta a cabeça com a bola no pé. Ele não tem essa força de poder driblar e o Mateuzinho tá fazendo a sua função. Agora, o Corinthians tem que evitar muito agora, no finalzinho aí, nesse outro quarto de jogo aí, evitar muito essa bola com o Hugo aí, é quebrar mesmo. O Diniz está certo agora, porque a pressão ela já aumentou para cima do Corinthians. Então você tem que começar a espaçar essa bola, fazer eles correndo atrás da bola. Isso que é o segundo tempo, pode ser assim para o Corinthians, para facilitar a vida dos zagueiros também, Ulisses. E vem para o jogo, tenta descer pelo setor de esquerda, Caio César, tá paralisado o jogo. Tá marcada a falta para a equipe do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de defesa, campo de ataque. Num lance que o Pedro Raul estava disputando com o Coronel, o lateral mal encarado do Rosário. Eu tô para ver para quem que ele marcou essa falta, viu, Ulisses? Porque pela movimentação ali, é de fato pro Corinthians que desce. Mas nada disso tá valendo. O Mateuzinho estava livre aqui. O que o árbitro fez? Mandou voltar? Foi isso? Ele não tinha autorizado a cobrança. Quando o Corinthians inverte a bola e o Mateuzinho teria o corredor livre. Agora ele vai mandar bater de novo. Andrés Matonte, uruguaio, árbitro do jogo. Agosto, mês do retorno. Premier League, campeonato italiano, estão de volta na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. A bola volta novamente para Mateuzinho, mas completamente errada. Vem pro toque de bola, Tiburo Rosário tenta ser jogando. Abertura do toque de bola contigo no setor intermediário. Vai pro toque de bola, Campaz. Recolhe do campo de defesa para o ser jogando, você ligado na Bandeirantes pelo setor de direita, desce, recolheu o Romário, vem pro toque de bola, Coutinho, Di Maria prendeu, faz o giro na marcação, tentou o levantamento, Mateuzinho chegou, o toque de cabeça, vai pra fora do Campaz, ele subiu, escorou, meteu pra linha de fundo, numa falha que eu vou dizer pra você do Alan, viu?
ele tentou cortar um passe invertido no Di Maria, só que ele esqueceu que ele tem 1,68 m. E o Di Maria, craque que é, encontra o Campaz livre no segundo pau. O cabeceio foi bem executado e encobrindo o Hugo Souza, que não encosta na bola, mas por pouco não surpreende o arqueiro alvinegro. Fica em 0-0 por hora, boa chance de Campaz. O tempo não para, Bandeirantes marca. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Marcelo Rocha ligado, Bruna Ferreira também curtindo o sonsaço Bandeirantes. Você confere, jogados 26 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores. É primeiro jogo, é o jogo da volta, é o jogo da ida, tem o da volta na próxima quinta-feira, na Arena do Corinthians. Continua para você, Rosário e Corinthians 0-0. Na Bandeirantes, quem vem para falar, diz aí, Agrela. O Tottenham ofereceu 85 milhões de libras pelo brasileiro Savinho, que tem contrato com o Manchester City até 2031. Ele, inclusive, não treinou com a equipe nesta quinta-feira, esperando a resolução dessa negociação. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tentando descer o time corintiano, vem para rasgar a frente, ganha a lateral inteligentemente, Bidon. É lateral para o time do Corinthians, bater pela esquerda, campo de ataque. Seu novo Tele está mais perto do que você imagina. Vire a chave com consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. É bola no campo de defesa para ser jogando. Eu quero você comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Wagner tá ligado, a Kátia curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Alô, Kátia, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta, César Tadeu também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Domínio do toque, de bola tenta descer o time do Rosário. A bola batida à frente, tranquilo no campo de defesa. Hugo domina para o time do Corinthians e tenta ser jogando no campo de retaguarda. Pretzel e Ronaldo falam. Estamos chegando a 28 minutos. É segundo tempo de jogo, 0-0. Olha, se pudesse, o Diniz terminava o jogo agora, 0-0 para decidir aqui, né? Mas está tudo aberto ainda, porque o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista estão cabeceando tudo. Só que o meio-campo não ajuda, ó. Ele vai espantar e o Corinthians não arma uma jogada. Tem que tentar jogar um pouquinho. E tenta o toque de bola, Bidu passou mal pro Garro, zagueiro toca na bola, tiro de meta Corinthians. Afastou dali na direita. É lateral pro time corintiano, bater e ser jogando Navarro, toca por último na bola. Importante destacar para o torcedor do Corinthians que os 11 titulares seguem em campo por hora sem nenhuma movimentação no banco que a gente tem acompanhado por aqui. Quem sabe daqui a pouco o Diniz não faz alguma troca, preserva os 11 por enquanto. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, recolhe Ranieri, ele ganha o lance, mas passa errado, a bola erra demais, o Corinthians erra também o time do Rosário, dois jogadores brigando pela bola, volta pelo meio de campo, Bidon domina para o time do Corinthians, vai tentar o toque de bola pelo setor de direita para Mateuzinho, Caio César passa pela direita, dominou Caio César para o timão, voltou para Bidon prende para o time do Corinthians, Garro vem pelo meio livre de marcação, o Corinthians demora para soltar essa bola, volta para Bidon domina para o time do Corinthians, abriu jogada para Alan domina para Ranieri, girou, tentou o toque de bola para Mateuzinho, Caio César vem na bola, passa mal Ranieri, ela volta com o time do Rosário, que já tenta descer do campo de defesa, essa bola vai sair em lateral para o timão bater na esquerda. Toda a bola eles procuram o Di Maria, nesse lance invertido do Gaston Ávila, mas forçou a barra, o Di Maria teve que buscar aqui atrás, não chegou, lateral no Corinthians, campo de ataque. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida, abastecer sua casa ou seu comércio e economizar de verdade. Tenda Atacado, aqui a conta fecha na loja e no app. É bola no campo de defesa para o time bater e sair jogando com uma Mafre. Todo o caminho é mais seguro. Só vai! Fale com o seu corretor. Já domina do toque de bola contigo no campo de defesa pelo setor de direito do campo de retaguarda. Vem para o toque de bola, Mateuzinho. Ele abre a jogada para Ranieri. Ranieri prendeu para Caio César para Mateuzinho. Mateuzinho domina do campo de defesa. Tenta ser jogando para o time do Corinthians. Abre. Recolhe a jogada para Paulista. Paulista para Alan. Alan domina no campo de ataque. Tenta o toque de bola, Mateuzinho. Ganha lateral para o time bater. E Mateuzinho grita com o time, hein? Tá pedindo pro time vir. Tá pedindo a opção de passe, porque ele olhou pra frente e não tinha ninguém. Agora tenta no arremesso lateral. A bola volta, tenta o toque de bola curto no meio de campo, aperta na marcação, Caio César perde na primeira, perde na segunda. A bola volta com o time do Corinthians, Mateuzinho protege, ganha lateral pro time corintiano bater. E agora o Mateuzinho mais uma vez com pressa, busca a aproximação dos companheiros por ali pelo lado direito. O Diniz de pé, não conversa com reservas, é um Corinthians sem trocas até aqui. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, torcedor brasileiro, exatamente 30 minutos de bola rolando, vamos chegando a 31 de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América, primeiro jogo, oitavas de final, jogo da volta na próxima quinta na Arena do Corinthians.
Continua para você. Corinthians 0-0 também para a equipe do Rosário Central que joga em sua casa. Na Bandeirantes, quem fala você, Agrela. Ulisses, morreu nesta quinta-feira Carlos Massoni, o Mosquito, aos 87 anos, com a causa da morte não divulgada. Ele que é campeão mundial de basquete com a seleção brasileira em 1963, além de 2 medalhas de bronze em 60 em Roma e 64 em Tóquio, Ulisses. Nosso sentimento, basquetebol triste hoje. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola. Bidu vai para cima da marcação. Bidon, me desculpe, vai para cima da marcação. Aperta o time do Corinthians, a saída de bola do time do Rosário. Corinthians vem para cima, a bola volta para Alan. Se tocar certo pelo meio, ele ganha a jogada. Tentou o toque à frente, bola volta com o time corintiano. Recomeça o Corinthians no seu campo de defesa com o Hugo. Hugo domina, volta a jogada novamente no toque de bola contigo na intermediária. A bola volta para Alan. Alan domina para o time do Corinthians, tenta o levantamento, abre a frente para Mateuzinho. Mateuzinho escora a jogada curtinha para Garro. Garro dominou para o time corintiano. Mateuzinho vai passar, Garro leva para a lateral, ele vem para o toque de bola, volta a jogada no seu campo de defesa. Na Bet365, o poder está nas suas mãos. Descubra o que de extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda diverte. Aposta não é investimento. E vem Corinthians no toque de bola contigo na intermediária, tentou ganhar, Bidon não consegue. A bola volta com o time corintiano para descer do campo de defesa. Rosário Central, que erra de passe, é coisa de gente grande também, hein? E domina o time do Corinthians para ser jogando pelo setor de esquerda. Bidon prendeu, tem passando na direita, abriu a bola, Bidu na esquerda, cruzou na boca do gol, tentou o toque de bola, errou o toque na bola o Pedro Raul. A bola vem no pé do Pedro Raul, no cruzamento do Bidu, ele não dominou, meu filho. Vai aproveitar para mudar a equipe do Rosário Central. 26, Cantizano, deixa o campo, vem o 16, o Badalone, e sai o 32, o Coronel, para a entrada de número 42, que é o Veron. 2 trocas no Rosário, repetindo, 32 Coronel sai, vem 42 Veron, 26 Cantizano sai, vem 16 que é o Badalone. Ulisses Costa. E aí, Pretzel, Ronaldo? O Badalone é atacante, então ele está com 4 atacantes agora. O Rosário, olha, ele vai correr o risco. Jorge Almiron vai tentar, Ronaldo, a vitória aí enchendo o time de atacantes e vai dar o espaço para o contra-ataque do Corinthians. E porque o jogo ficou feio também, né? O jogo está sendo bomba meu boi. Todo mundo errando passe, todo mundo mal posicionado. E ele vai tentar colocar um volume em cima da defesa do Corinthians, que está praticamente os 2 zagueiros saindo jogando, né? Então ele vai colocar essa pressão até o final do jogo. Ele vai abrir o meio de campo do time dele. Vai tomar o gol, hein, Pretzel? Olha, ele vai pro risco. Ele deve ter na pausa para hidratação. Vou colocar o time para cima quando faltar 10 minutos. E estão faltando agora. Faltam o quê? 34 nesse momento. Então é isso, é o risco. Mas quem é que vai puxar o contra-ataque pro Corinthians? Né? Quem é que vai mudar? O Fernando Diniz não vai colocar ninguém. Já dava para mexer no time, Diniz também, né? E vem Bidon, domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola, Pedro Raul, mergulha, tentou ganhar, não consegue. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Pois não, Magrela? Tem mais um gol do Cienciano. Parou, não vai falar. De quem? Cienciano. Não, que é isso? Lá que no Peru, 6-1 em cima do Botafogo. O terceiro gol de Sucar, viu, Ulisses? Aos 33 do segundo tempo. Eu fui até buscar aqui, Ulisses. A maior goleada da história da Copa Sul-Americana é do Fluminense. 10-1 no Oriente Petroleiro na Sul-Americana de 2022. Tem tempo ainda para mais 4 golzinhos aí, viu, Ulisses? Parabéns ao Alan, que vai ser expulso do jogo. Já tem amarelo, domina mal a bola, ele tá mal no jogo, bem feito pro Diniz, que não mexe. Entendeu? Não mexeu o Diniz. E agora o Alan toma amarelo, restando 10 minutos para terminar o jogo. Já tinha amarelo, dá um carrinho, agora toma o vermelho. Ele é um jogador desequilibrado, esse Alan. Essa é a grande verdade. Tá aí, tomou a 50 do primeiro tempo, tinha acabado já o tempo de jogo. Aí tomou por uma pancada. Aí ele vai dominar a bola e perde a bola. E dá um carrinho e pega o jogador do Rosário. E toma o segundo amarelo, que é o vermelho. É impressionante esse cara, velho. É impressionante. Lembrando, Ulisses Costa, que no comecinho do segundo tempo, ele já tinha se envolvido numa confusão com os jogadores do Rosário. E dá pra ver pelo semblante dele, que quando ele dá esse carrinho, derruba por ali o Navarro, ele já sabia que seria expulso. Merecidamente, Alan, 29 do Corinthians, vai mais cedo pro chuveiro. O Diniz vai ter que mexer. E digo mais, Ulisses, Pretzel e Ronaldo, o André não volta semana que vem. Vai ter que pintar outra solução pra esse time. Matheus Pereira ou Carrilho, exatamente.
Ele vai botar alguém. Ele vai botar alguém agora. Ele deve tirar o Caio César agora. Tem que tirar o Caio César. Mas deixa eu falar, o Diniz também tem culpa nisso. Eu tô com o Ulisses aí. Ele tem que ter mexido, tirado esse menino aí. Já sabe que ele tá amarelado, que o jogo tá ali no meio de campo. O Corinthians não consegue segurar a bola ali. O Diniz deveria ter feito isso, tirado esse menino, trocado aí, colocado alguém para fazer o time respirar. Agora vai ser pressão mais do que o normal. Levantamento à frente, tenta o toque de bola, tenta descer novamente a equipe do Rosário, afasta a zaga, Corinthians, a bola bate nas costas do Mateuzinho, vem pro domínio, tenta o toque de bola contigo no campo de retaguarda, já recolhe o time do Corinthians, tentou o Mateuzinho bater, ele toca na bola, afasta, rasga, corta, tira, a bola volta no comando de ataque, tenta apertar o time do Rosário, você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Corinthians com 10 em campo, o tempo não para, Bandeirantes marca! Você confere jogados 36, 37 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores, oitavas de final. É o jogo da ida, tem o jogo da volta na próxima quinta-feira na Arena do Corinthians. Corinthians 0-0 também para a equipe do Rosário Central, domina o Rosário, entrada da área, bateu pro gol, Ovando, desvia na marcação do Ranieri, lateral pela direita, campo de ataque para a equipe do Rosário bater, repito, 0, Rosário Central 0, Corinthians agrela. Ulisses Santiago Souza, volante argentino de 27 anos, foi registrado no bid da CBF pelo Vasco nesta quinta-feira, contrato até dezembro de 2029 e está à disposição para duelar diante do Santos no domingo pelo Campeonato Brasileiro em São Januário, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, mexe o Corinthians. 8 Garro, vai para o banco. 19 Carrilho, primeiro substituto a entrar na partida pelos lados alvinegros. Eu não tiraria o Garro, eu tiraria o Pedro Raul ou o Caio César. Só que o Caio César é o jogador da velocidade. Então ele tirou o Garro, que olha, teve um domínio anterior, hein? Coisa de Maradona, coisa de craque que ele fez com a bola caindo no pé dele. Espetacular, mas eu não tiraria, Ronaldo. Pedro Raul, cara. O cara cobrou o lateral no pé do Pedro Raul. Ele perdeu a bola e deu escanteio pro time do Rosário Central. Pois não, Ronaldo. Não, eu também não tiraria o Garro, não. Alguém tem que pisar nessa bola aí. Eu não tiraria o Garro. E vem para o jogo do meio do campo de ataque, tenta descer contigo novamente pelo setor de esquerda, aperta na marcação, tenta o levantamento na grande área, afasta a zaga corintiana, a bola volta, nossa, tenta o chute na bola, erra o chute na bola novamente, o time do Corinthians, ela volta, Bidu errou, vem para o jogo, recolhe no comando de ataque, Gustavo Henrique subiu de cabeça, tirou, mas ninguém marca para a batida, gol! Gol! Na paulada do Di Maria, Hugo dá o tapa na bola e manda para escanteio para o time do Rosário Central bater. E tem ele de novo, Di Maria, jogo fica tenso para o Corinthians. Escanteio cobrado, levantamento na grande área, domina o time do Corinthians, vem Caio César para tirar, ele não tirou, ele cruzou para dentro da grande área, bola batida, gol em cima do zagueiro, recolheu o Carrilho na marcação, bola batida para fora! O Campas bateu para fora, mandou para a linha de fundo, o Corinthians toma sufoco por erros individuais, dessa vez foi do Caio César, que foi chutar a bola para longe do gol e meteu lá na grande área corintiana. E nem em escolinha de futebol você percebe erros tão infantis como o do Caio César, que tentou se livrar da bola e criou uma nova chance para o Rosário. O Corinthians, é claro, se segura no pouco que tem e o Rosário tenta levar a vantagem para São Paulo. Cabos Elétricos Sil, a líder do Brasil, Sil, você pode confiar. No meio do campo de defesa, o time do Rosário para ser jogando, vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com e vem Bidon, ganha a jogada, recolhe o time do Rosário, já tenta descer pelo setor de direita, levantamento na grande área, vem para rasgar a zaga corintiana, vem para tirar Gustavo Henrique dali de qualquer maneira. Conte com a tecnologia do primeiro amortecedor pressurizado no Brasil, pode contar, amortecedor HG Nakata, aperta, tenta descer novamente o time do Rosário, bola batida, gol, vai embora para a linha de fundo, time do Rosário pede pênalti, tá marcado, escanteio direita para o Rosário bater. No canto direito, e foi o Ranieri por ali na dividida, ele voltou rapidamente para a área para defender a área corintiana. Agora, uma reclamação generalizada dos jogadores do Rosário, entendendo que a bola pegou direto na mão do Ranieri nesse bloqueio de cruzamento, a ver também se ele estava dentro da área nessa ultrapassagem por ali, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado, você, torcedor do Brasil, pelo carinho da sua sintonia. A bola vai ser solta, frente e batida. A bola pegou na mão do Ranieri, hein? Tem Pega pressão. na mão do Ranieri. Aí, parabéns ao Diniz, parabéns ao Alan.
É isso aí, vamos ver o que o árbitro vai fazer. Tava muito em cima também, né? Chute muito em cima, esse é o detalhe, Tava né? mais o braço aberto, né? Eu não sei se estava fora da área. Acho que a impressão que eu tive é que ele estava fora. Vamos ver. Ele tá com o pé em cima da linha da área, eu tenho certeza disso. Mas acho que a mão estava fora, parece. Fora. Tá fora Vamos da ver. área. Escanteio, Tá fora né? da área. Fora da área, mão fora da nada. área. Isso aí, Ronaldão, valeu. Escanteio pro time do Rosário, bater escanteio, cobrado, levantamento à frente, subiu Gustavo Henrique, vai sair com dor de cabeça. A bola volta do campo de ataque, Caio César da marcação. Novo cruzado na grande área, subiu de cabeça, afasta a zaga do Corinthians, vem para tirar de qualquer maneira. No seu novo Ter, o seu novo Ter está mais perto do que você imagina. Vire a chave com consórcio Volkswagen, acesse consórciovw.com.br e vem pro jogo, tenta descer o time do Rosário, afasta a zaga do Corinthians, sobe do toque de bola contigo, Gabriel Paulista cortou, a bola volta, tenta o domínio do time do Rosário, a bola tá saindo para a linha de lado em lateral. É manual novamente no campo de defesa para o time do Corinthians cobrar. Vonder, máximo desempenho em soluções completas para a sua obra, reforma e melhores resultados no trabalho profissional. É Vonder, aqui tá parado o jogo, é lateral novamente, vai mexer o time do Rosário por 2 vezes. Sai 22 o Copete, entra o 29 que é o Ruben. E sai o 3, sai o 3, o Sandes, para a entrada do 88, o Alan Rodrigues, ex-jogador do Internacional, fazendo a sua estreia. No Corinthians, Lingard. Olha, o Quem? Jesse Lingard. Vai fazer o quê? No lugar de quem? Ainda não subiu a placa, vamos ver, eu imagino que no lugar do Pedro Raul ou do Caio César, que são jogadores que dificilmente completam os 90 minutos. Caio César, ele mesmo 37, deixa o campo, 77 Jesse Lingard, jogador inglês, um gol na Libertadores. O Alan Rodrigues está estreando hoje, Ulisses, emprestado pelo Inter, não jogou absolutamente nada no Inter. E esse Marco Ruben é o histórico centroavante do Rosário Central. Jogou no Atlético Paranaense, já foi campeão pelo Rosário. 39 anos. 39 anos, é perigosíssimo, né? Então é o seguinte, ó, é bola na área e o Corinthians se defendendo com o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique. O Lingard é para segurar a bola, para travar o jogo. Pode até fazer intermediária para frente, intermediária para frente. Pode até fazer o gol da vitória, mas vou dizer para você, hein, Ronaldo. O Diniz não tem muito o que fazer, gente. Se olhar para o banco do Corinthians, é uma judiação. Então ele não tem muito o que fazer. A gente fica aqui até questiona porque ele deveria ter tirado o Alan, porque estava amarelado, mas não é fácil não, hein. Bola volta do toque de bola, tenta descer o Coutinho pelo setor de direita, vem pro toque. O Pedro Raul muito estranho jogando futebol, ele não consegue se posicionar, ganhar no dividido de corpo. Ele é grandão, mas ele não tem força, parece. Parece que ele tem medo de pular, né, Ulisses? Ele não usa essa altura de 1,93 m, pelo menos no Corinthians. No Ceará, no passado, foi muito bem com os gols de cabeça e anotou 2 gols de cabeça nos últimos jogos, mas de fato, muito mal hoje o camisa 18 do Corinthians. Na Bet365, o poder está nas suas mãos. Descubra porque o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda diverte. Aposta não é investimento. 0-0, domínio do campo de defesa para ser jogando. Vamos chegando já, 45 minutos de bola rolando para você ligado no microfone da Bandeirantes. Corinthians vai empatando fora de casa na Argentina, diante do time do Rosário Central. Agosto é mês de retorno. Premier League e Campeonato Italiano estão de volta na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. A bola volta, tenta o Rosário, a bola batida, gol! Vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater do chute do Di Maria. Os cruzamentos não estão funcionando, então o Di Maria tentou resolver sozinho. Num chute de fora da área, com perigo ela vai para fora. Inclusive a Conmebol elege Jamilton Campas como o melhor jogador em campo. Disparado. Para você também, Ronaldo? Não, pra mim não. Pra mim, todas as decisões que ele tomou foram erradas e ele poderia ter feito a diferença. Porque ele estava entortando o Mateuzinho, mas não vi ele com essa alegria toda aí, não. 6 minutos, nós vamos a 51 para você ligado no futebol da Bandeirantes. Vem pra cá, jogada do time do Corinthians. O juiz deu falta agora. Está marcada a falta do Lingard. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida, abastecer sua casa ou comércio e economizar de verdade. Tenda Atacado, aqui a conta fecha na loja e no app. A bola já volta no toque de bola para ser jogando no meio do campo de defesa. O time do Rosário 0-0. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem comigo, torcedor brasileiro. Vem comigo, torcedor do Brasil, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Daqui a pouquinho o apito final com João Paulo Capelanes. Com uma Mafre todo o caminho
é mais seguro. Só vai, fale com o seu corretor. Já domina do toque de bola, Coutinho tenta descer, Mateuzinho sobe de cabeça, tira, complementa o lance, Ranieri, que faz uma partida muito ruim. Ranieri, camisa 14 do time do Corinthians. A abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque, aperta na marcação o time corintiano. Bola lançada à frente, vem para afastar Bidu. Bidu tira para o time do Corinthians, tentou ser jogando, entregou a bola. Falta a bola, batida pro gol! Vai embora para a linha de fundo. Houve o desvio, escanteio, tá dando tiro de meta. O árbitro, tiro de meta pro time do Corinthians. Bateram o Rubem, bateu na bola. E a bronca que o Mateuzinho deu no Bidu foi enorme, porque tentou brincar o lateral esquerdo do Corinthians em frente à marca do pênalti, perdeu a bola e o Rubem é perigoso. O Pretzel já alertava, ele até bateu bem, mas foi pra fora, tiro de meta Corinthians. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem pra ganhar, Mateuzinho solta a jogada pra Carrilho. Ele domina pro time corintiano, tenta ser o jogador do seu campo de defesa. Vai pra finta, prende a jogada, já tentou o toque de bola Carrilho. Ele gira, prende muito bem a bola, domina pro time corintiano. Já reco ali pro time do Corinthians, Carrilho faz o giro na marcação, tentou girar, bateu, a bola vai para fora, lateral para a equipe do Rosário Central bater, lateral cobrada, a bola volta com o time do Rosário que sai jogando no campo de defesa. 0-0 é o placar do jogo, num jogo não muito bom para você ligado no futebol da Bandeirantes, domina do campo de ataque, tenta descer novamente, recolhe Capaz, ele vai para finta em cima da marcação, Campaz, ele vem para o toque de bola, Campaz tenta o toque contigo na intermediária, afasta a zaga corintiana, domina pela direita o time do Corinthians, vem Ranieri, ele bate na bola, tentou levantamento para Pedro Raul, subiu o zagueirão, vem para tirar, Pedro Raul tenta chegar na bola, não chega, perde o lance, bola volta no toque de bola Coutinho, já domina novamente o time do Rosário Central para ser o jogando, domínio do campo de defesa, mais 3 minutos e 30 de jogo, 0 pro time do Corinthians, 0 pro Rosário Central, você ligado no microfone da Bandeirantes, Lingard vem para a marcação, o Rosário prende no campo de defesa com o Ovando para Ávila, ele prende a jogada na circunferência central do gramado, solta a jogada pelo setor de esquerda para Ibarra domina novamente pro Rosário, ele gira a jogada, tem aberto Di Maria pelo setor de direita, enfia a jogada, abriu na direita, tenta o cruzamento, Rosário, levantamento na grande área, volta para Mateuzinho, Mateuzinho rasga, tenta o levantamento, vamos ver, não tem ninguém no ataque, a bola volta, campo de defesa para o time do Rosário, sair jogando, restando 3 minutos para acabar o jogo, desce o Rosário, a abertura vem com Ibarra prendeu, cruzou, levantou, a bola vai embora, linha de fundo, péssimo levantamento do Ibarra. Tiro de meta para o Corinthians bater. E o Bidu foi experiente, porque a torcida do Rosário estava louca para que ele espanasse essa bola para a linha de fundo e seria um escanteio gratuito a poucos minutos do fim. Ele deixa a bola se perder em linha de fundo. Tiro de meta. Hugo Souza sem pressa bate. É tiro de meta para o time do Corinthians bater. Ele bate, tenta o toque de bola, ganha a lateral. O time corintiano pelo setor de esquerda. Vamos chegando já e restando 2 minutos e 30 de bola rolando. Você ligado na Bandeirantes. Sentiu. Caiu o Bidon. Camisa 7 do Corinthians, Breno Bidon. Sentiu por ali, talvez seja deixa para ele ser substituído. Foi levantado amigavelmente pelo companheiro de Rosário Central. E quem vem para a vaga do Bidon não é nenhum volante. Diniz, eu tenho uma dó do Diniz, cara, que eu vou dizer para você, cara. André Ramalho, isso, né? com a 5, olha lá que ele tem que colocar. Está à beira do campo. Oh, meu Deus do céu. Pois não, Agrela. Um jogo dificílimo, né, Ulisses? Jogo dificílimo, Libertadores, um jogador a menos, aí você tem que colocar o Lingard e colocar o André Ramalho. Rapaz, eu tenho dó do Diniz, falar a verdade. Eu tava bravo que ele deveria ter tirado o Alanzinho, o menino que tava amarelado, mas eu fico com dó. Agora eu tô com dó do Diniz. O André Ramalho só vai entrar por causa da bola aérea. Faltam 2 minutos para terminar o jogo. Ele vai dar mais um com essa lesão do Bidon. Então faltam 3 minutos. E aí o Rosário tá alçando bola na área até de maneira desordenada, né? Então tá facilitando. O Gustavo Henrique fez um grande jogo na bola aérea. O Gabriel Paulista também. Os 2 zagueiros foram 2 torres. Né? Mas agora o André Ramalho vai entrar para conter a bola aérea também. Muito bem, vai mexer o time do Corinthians. Bidon vai embora. Com a 7, 5 André Ramalho está pronto por ali. Por enquanto não sobe a placa, mas vai ser essa a troca. Já está prontinho por ali o André Ramalho. O Bidon aguarda a autorização do árbitro a sair, mas ó, parece que vai mudar a substituição, viu? Eu também acho. O André Ramalho ele voltou correndo para o banco. Antes o Diniz quis passar uma orientação, agora foi. 5 André Ramalho no 7 Breno Bidon, Ulisses. Para você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro, daqui a pouquinho João Paulo Capelanes vem para comandar no futebol da Bandeirantes o apito final já para você. Você ligado na Bandeirantes, vem comigo, torcedor brasileiro. Obrigado pela audiência, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Lateral cobrado, Pedro Raul domina para o time do Corinthians, tenta o passe de bola para Lingard. Lingard tenta chegar, não chega, vem para subir de cabeça, vem para tirar, dá um pico na bola, corta de qualquer maneira, dá um pico, tira dali o perigo, Gustavo Henrique. É lateral para o time do Rosário bater do campo de
defesa. Estamos chegando já mais com 2. 6 minutos de acréscimo, mais 2 minutos de jogo. É lateral novamente no campo de defesa. Lateral para a equipe do toque de bola da equipe do Rosário Centro jogando. Aperta o time do Corinthians, Lingard vai para cima da marcação, rifa a bola o time do Rosário. Vem para subir de cabeça, sobe, tira o perigo dali de qualquer maneira. André Ramalho. Ela volta com o time corintiano que prendeu com o Bidu pelo setor de direita. Tem Lingard aberto. Dominou Bidu, prende o lance e faz o giro na marcação para Ranieri. Ele tentou devolução para Bidu, perde a jogada. Ranieri erra, passa mal num péssima noite de Ranieri no jogo. A abertura vem para Di Maria, tentou levantamento à frente dentro da grande área. Chegou o Carrilho, põe para fora. Escanteio para o time do Rosário bater. O que será um dos últimos ataques do Rosário Central no jogo. Escanteia do lado direito, Ángel Di Maria, o canhotinho na bola, todo mundo na área. Se posiciona para sair jogando. Escanteio cobrado, vem para o toque de bola, tentou sair. Hugo do gol, pega e faz a firme, boa defesa. Já o Ante vem aí. João Paulo Capelanes para comandar o apito final. Anticorintiano do microfone Bandeirantes. Domínio do toque de bola contigo no setor intermediário. Hugo parte para bate, levanta para o comando de ataque. Ele tenta o toque de bola para ser pro jogo. A abertura vem, Pedro Raul não disputa a bola. Cara, gente do céu, é um negócio horrível. Ele fica parado. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo novamente. Recolhe pelo comando de ataque, vai tentar o toque de bola Coutinho pelo setor de esquerda, tenta o levantamento à frente do comando de ataque, vem para finta, tenta o toque de bola, solta Coutinho para Ávila, ele prende novamente, recolhe, levanta para o comando de ataque, a abertura foi feita à frente, afasta a zaga do Corinthians, vem para tirar, tenta tirar dali, afasta Gustavo Henrique, a bola volta de primeiro, vem para o domínio, apertou novamente o domínio, a jogada pelo setor de esquerda, Campas, ele vem para finta, vem para o giro, vai terminar o jogo, restando 40 segundos para terminar o jogo, lançamento vem lá do outro lado para Di Maria domina pelo setor de direito do campo, ataque, vem para finta, Bidu marca, cruzamento na grande área, chegou Mateuzinho de cabeça para pôr para fora, desvia no zagueiro Rubem, e o árbitro tá dando escanteio, hein? Com reclamação do Mateuzinho, dizendo que a bola bateu por último no Rubem. O escanteio agora é do lado esquerdo, 8 Campas, colombiano na bola. Escanteio vai ser cobrado, Campas partiu para a bola, levantou no gol, subiu de cabeça, vem para tirar Pedro Raul, bola volta para Mateuzinho, domina pessimamente, vem cruzamento na grande área, Campas novamente cruzou, subiu de cabeça, André Ramalho tirou, a bola volta no toque de cabeça para dentro da área, que Hugo pegou, segura o goleiro do Corinthians e vai terminar o jogo. O Corinthians vai empatando com 0-0 contra o Rosário Central. A decisão fica para Neoquímica Arena, para você ligado no futebol da Bandeirantes, você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, ergue o braço, o árbitro, é fim de jogo. Você confere. Corinthians, eu vi, 1.500. 0-0 Rosário Central. A decisão fica para quinta-feira na Arena do Corinthians. Na Bandeirantes vem ele. Aqui João Paulo Capelani, 0-0. Timão decide em casa para ir às quartas de final da Libertadores. Diz aí, Capela. Valeu, Ulisses Costa, narrando por enquanto esse primeiro jogo, 0-0 envolvendo o Rosário Central e Corinthians, e para variar, não poderia ser diferente, jogadores do Rosário Central partem para cima da arbitragem, reclamam, o treinador entra em campo, bate boca com o árbitro, Di Maria o mais exaltado, capitão e líder da equipe, mas uma coisa é fato, o Corinthians precisava voltar vivo da Argentina, e não só volta vivo, como vai complicar a vida do Rosário semana que vem na Arena do Timão, hein, Fabiani? E a gente acompanha isso, Capelanes, pela reação dos torcedores no estádio. Os corintianos em festa, aplaudindo a equipe, e os torcedores do Rosário bem mais tímidos, cientes que seria muito importante abrir uma vantagem jogando dentro de casa. O Timão se prepara agora para o jogo da volta daqui uma semana exatamente, a próxima quinta-feira, 9h30 da noite em Itaquera. Antes disso, adversário Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Permanece o jejum de partidas do Corinthians, sem marcar gols em jogos como visitante de mata-mata de Libertadores. A chance vai ficar para as quartas, caso o Corinthians consiga reverter o placar no jogo de volta, ou melhor, construir o placar na volta. Teremos Corinthians contra Estudiantes ou Católica na próxima rodada da Liberta. Capela. Maravilha, vamos abrir o craque Bandeirantes. Deu Corinthians, 0-0 é vitória do Timão. O craque do jogo. Começo contigo. Você que tem um embasamento como poucos, você que é um cara que tem a maestria de comandar bem os comentários, você que é um cara que tem uma história já muito importante no Grupo Bandeirantes de Comunicação, na Rádio Bandeirantes, está aqui ao meu lado com muita alegria, mestre Alexandre Pretzel. Fique à vontade.
Ronaldo Giovanelli. É contigo, Ronaldão. Você é besta, hein? Você é besta. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vou de Biduzinho. O Biduzinho colocou o Di Maria no bolso aí. O Biduzinho fez o Di Maria procurar espaço. Tudo bem que ele já tá no final de carreira, mas é um cara que tem uma habilidade violenta. Eu vou hoje dar essa moralzona aí pro Bidu, que depois no finalzinho queria brincar próxima área ali. Tomou a dura dos companheiros, mas ele fez o papel dele ali. Ele parou um setor que era dificílimo. E do outro lado, o Mateuzinho, muita dificuldade, mas então eu fico com o Bidu. Não, peraí. Ó, eu tô ligando agora pro Charles Mills e pro Marcelão. Eu vou pedir para eles separarem a frase de Ronaldo Giovanelli. Abre aspas. O Biduzinho colocou o Di Maria no bolso. Fecha aspas. O craque Bandeirantes... tá certo. Respeito a análise e opinião de todos. Ronaldo Giovanelli crava. Bidu colocou o Di Maria no bolso. E Bidu, portanto, é o craque Bandeirantes. Alexandre Pretzel. Bidu colocou o Di Maria no bolso? Pergunta a você. E quem é o craque Bandeirantes? Não, pra mim o craque é o Campasso. Dono do jogo, ainda que ele tenha errado uma outra coisa, né? Um cruzamento, um chute, mas ele ganhou quase todas do Mateuzinho no confronto direto. O Bidu fez um bom jogo. O Di Maria tá sobrando no futebol argentino. Por quê? Porque o futebol argentino é fraco. Hoje ele não sobrou, mas ainda assim sempre muito perigoso. Sempre muito perigoso quando achava espaço para cruzar a bola e até para chutar no gol, como o Hugo defendeu. Então, resumindo, para mim, o Bidu não colocou o Di Maria no bolso. E aí, Ronaldão? E aí que ele fez a análise dele, eu respeito, eu espero que ele respeite a minha. Sempre. Você não está respeitando a análise do Ronaldo, Claro parece. que tô. É tu que fica, né? O Ronaldo acabou de dizer, né? Ele usou um bom adjetivo para ti, viu? Nessa abertura do programa. Qual? Besta. Ronaldão, você tá com uma cara. Você é um cara com uma energia tão boa, uma aura maravilhosa. Você tá aí meio deprê, meio pra baixo, meio. Bom, então o negócio é o seguinte: eu vou falar um pouco mais do Corinthians e vou me despedir de vocês. Tá, fala do seguinte, Memphis, fala do Memphis. Corinthians... Não, o Corinthians é o seguinte hoje: o que acontece hoje é refém de muitas coisas ruins que aconteceram no Corinthians, porque hoje aqui eu me peguei criticando o Diniz porque ele não tirou o Alan. Mas aí quando ele coloca o Lingard e também o Carrillo, a gente vê que ele não tem muita opção também. Então o erro não é só do treinador, ele não tem opções. Ele carece disso, ele olha pro banco e ele não sabe o que ele vai fazer, porque o grupo é muito curto, é muito ruim pro treinador poder mexer e ter o mesmo retorno. Então teve um jogador expulso, o Corinthians segurou um 0-0. Mas vamos ver como é que vai ser a estratégia do jogo de volta, porque ele não tem peça. E o Bidonzinho saiu com a mão na perna, o Alan foi expulso, o André tá fora. Quer dizer, o Diniz vai ter que fazer milagre pro jogo da volta aqui e ainda fazer um gol. E implorar pro Pedro Raul fazer um gol. Que no finalzinho do jogo, o Pedro Raul parecia que tava com bolha no pé, ele corria com uma bolha no pé, sabe? Quando o cara não consegue nem coordenar as passadas. Então o Corinthians ficou refém disso. E eu tenho dó do Diniz, velho. Porque ele tenta fazer alguma coisa, ele tenta implantar alguma coisa. Mas hoje o jogo foi ruim para as duas equipes. Esse Rosário também, que falaram que era tão bom, é um time ruim também. Só que vai ter o jogo da volta. E eu vou ficar aqui junto com vocês vendo e esperando alguma coisa do Diniz. Mas sem material humano é difícil. Fica muito difícil alguma reação dele aqui. Então... o jogo da volta promete muito. É só um golzinho para fazer a diferença, mas vamos ver como é que o Corinthians vai fazer. Agora, que esse jogo de hoje foi um jogo ruim, jogo de Libertadores, pegado, teve tapa para cá, tapa para lá, cartão amarelo, o juiz indo pro VAR no momento que a gente achou que nem deveria ter ido. Então, Libertadores é assim, pegado e tudo pode acontecer. Essa que é a verdade. Só que o Corinthians não tem um grupo à altura para ir muito longe nessa competição. Essa que é a verdade, viu, Capela e Pretson? Uma boa noite para vocês. Só para te liberar, o Ronaldo, quando... Claro, né? Tem o personagem Ronaldo Giovanelli e tem o comentarista Ronaldo. Quando o Ronaldo ele coloca os pés no chão e faz análise séria, é difícil bater. Eu concordo contigo, mas Libertadores, Corinthians é time gigante, vai que ganha corpo, vai que chega numas quartas de final. Tudo pode acontecer. Ronaldão, o nosso internauta Felipe, ele é fã teu, doente pelo Corinthians, ele pergunta o seguinte: Ronaldo postou nas redes sociais que pode lançar candidatura à presidência do Corinthians.
Todo ano de eleição, o Ronaldão dá uma sublinhada. Qual que é a da vez, Ronaldão? Ronaldo pra presidente, eu voto sim. Pra irritar todo mundo. Uma boa noite a todos, pra ninguém mais se irritar. Vamos embora. Um abraço. Tchau. Você votaria no Ronaldo pra presidência do Corinthians? Não. Por quê? O Ronaldão é nosso. Não é nosso, mas então, deixa ele aqui conosco. Então tá bom. Biduzinho e Campá são os craques bandeirantes do empate / vitória do Corinthians. Rosário Central 0. Corinthians também 0. Vem aí o apito final para todo o Brasil. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar que Nakata é segurança em qualquer caminho. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Disney Plus, em agosto assista o melhor do esporte na ESPN no plano Premium do Disney Plus. Ferramentas Wonder, máximo desempenho para sua obra e reforma. Consórcio Volkswagen, vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda. No Tenda Atacado, a economia entra em campo todo dia. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Bandeirantes. O pós-jogo completo. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Deve ser bom, né? Você acordar pela manhã, olhar no espelho, escovar o dente, dar um tapa no rosto e falar assim: como é bom ser corintiano, né? Fala a verdade, o Corinthians é muito grande, né? Vai, Corinthians! Ficou no empate com o Rosário Central. E a grande verdade é, o torcedor corintiano tá comemorando sim, senhor. Até porque a volta na Arena do Timão, lotada. O apoio do torcedor, sem dúvida alguma. O Corinthians tem todas as reais possibilidades de bater as quartas de final da Copa Libertadores da América. Com desfalques, com bagunça política, ano de eleição. Muita coisa vai acontecer ainda com o Coringão até o fim do ano. Mas no Campeonato Brasileiro, acho que não corre risco de rebaixamento. Acho que na Libertadores pode chegar sim às quartas de final. Na Copa do Brasil já ficou pelo caminho. E ó, um caos, hein? É salário atrasado, é premiação atrasada, é Memphis que não sabe se vai, se fica, são os conselheiros jogando contra, é o Stabile perdidinho no pagode, é o Corinthians cheio de desfalques, quer dizer, e ainda assim em meio ao caos, o Corinthians consegue simplesmente ter a possibilidade de bater uma fase de quartas de final da Copa Libertadores da América. Daqui a pouquinho o Fernando Diniz, que geralmente demora para chegar nas entrevistas coletivas, mas o protocolo Conmebol não permite a demora. O primeiro a falar será o técnico Fernando Diniz, porque é o visitante, então acredito que no máximo uns 10, 15 minutos o Diniz apareça para falar com a imprensa, não, Fabiani? É isso, Capela, porque o Corinthians precisa acelerar o processo de volta ao Brasil e esse protocolo da Conmebol também estipula uma baixa duração da entrevista coletiva. Então são 15 minutos, sendo o visitante primeiro e depois o mandante, o que é ótimo pra gente, né, Capela? Eu vou falar um negócio pra você aqui, eu tô todo jogo lá na zona mista do estádio do Corinthians. Pô, o Diniz demorar 1 hora todo jogo, eu acho sacanagem. Sinceramente, já cheguei a fazer essa reclamação pro clube, eles falaram que não conseguem controlar diretamente a participação rápida dele na coletiva. Defina controlar rapidamente a participação. Porque às vezes ele entra numa situação particular dele ali e ninguém consegue... Define a situação particular dele ali. No vestiário, às vezes, né? Às vezes pós-jogo, aliviar um pouco da tensão, enfim, e aí ele precisa ir pra coletiva tomar um tempo pra si, né? Mas é realmente por aí, o Corinthians não costuma controlar muito a demora do Diniz para as coletivas, a gente espera que hoje seja diferente e acho que vai ser com esse protocolo todo da Conmebol, até porque se você atrasa tem multa, e essa multa não fica no Diz que me diz não, ela é descontada da premiação se você avança, então sempre chega essa multa de atraso, de protocolo e afins.
Maravilha. Bom, enquanto isso, o Fernando Diniz deve chegar rapidamente para a entrevista coletiva. Atenção, dentro do apito final, eu quero contar com a sua participação no 11999048756. Como diria meu amigo Alexandre Pretzel, hoje é pauta livre. Fique à vontade para mandar o que você quiser. 11999048756 é o WhatsApp da Bandeirantes. Aproveita para mandar o seu nome, de onde você fala, na sequência a sua mensagem. Ó, outra coisa, estamos chegando aqui quase meia-noite, estamos invadindo quase a sexta-feira. Não manda mensagem assim, fala Capela, tudo bem, como é que tá? Não, eu quero que você fique na loucura, aumenta aí o volume da casa, grita, acorda o cachorro, mexe no papagaio, acorda o vizinho, faz barulho aí. Aí Capela, meu nome é tal, fulano de tal, faço tal coisa da vida, moro aqui em tal lugar e manda o que você tem a dizer, que daqui a pouquinho o Guilherme Agrela vai colocar a sua participação. Estamos chegando no apito final com o Michelzão Lopes, a mesa de som, Central Técnica Bandeirantes do Caiama e Martins, Beto Rebeque, Carlão Amaral, tá com as imagens do Switcher no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E o grande Lucão, esqueci o sobrenome dele, que acabou de entrar na Band. Como? Abuda. Abuda jogou no Corinthians. Jogou no Coringão, jogou no Vasco também, rodou Cria uma do Terrão. Cria do Terrão, Abuda. Lembra? Pegou aquela leva de Abuda, Boquita, né? Betão, Lulinha depois. o Abuda antes depois. Betão, Rosinei, Coelho. Isso aí mesmo, tem toda a razão. Bobô, esse pessoal aí. Tem toda a razão, é isso aí mesmo. Então, o nosso querido Lucas Abud, gente boa demais aí, tá chegando para trabalhar conosco na parte digital. Inclusive, ó, você pode perceber, nós temos um QR Code aqui, ó, vou mostrar para você, vou apontar QR Code. Você dá aquela escaneada e vai direcionado para as redes sociais da Rádio Bandeirantes. Você não perde absolutamente nada, tem conteúdos exclusivos por lá todos os dias. Acabei de registrar o comentário do jogo. Deixa eu dar uma sublinhada. O Pretzel vai... Isso aqui é um debate, não, é um monólogo agora. Perde a audiência, apito final não é o esporte em debate. Acabou de falar do digital. Eu ia jogar pra cima pra você cortar. O digital mestre Alexandre Pretzel acaba de subir um vídeo por lá, assim como o nosso Luiz Fabiani, e estamos esperando o vídeo de Ulisses Costa. Alô, Ulisses Costa, cadê o seu vídeo análise pós-jogo? Queremos. Você sabe como é que ele abre o vídeo? Tem duas formas. Tem o muito bem, gente. Muito bem, gente. Ou galera. ele abre dessas duas formas. Vamos ver. Toda razão. Vamos apostar pra ver como é que vai ser hoje. Né, pra falar isso aí. É verdade? Sim, coloca o script, é Deixa verdade. o papel parado aqui. Exato. Com essas duas possibilidades. É galera ou muito bem, Exatamente. gente. Entendi. Oi, galera, dá-me encarnado no Faustão. É isso, galera. 8h19, hora certa, Castor. Grande Ulisses Costa, hein? Não narrou nenhum gol. Não sei, viu? Acho que eu tava bem pra poder comandar o segundo tempo desse jogo aí, Rosário Central e Corinthians. Alô, Capriotti. Pois é. E aí, Xandão? Mas como é que foi? Foi um tempo pra cada um hoje no Santos? Foi? Sim. Até pra gente poder deixar bem claro aqui, os ouvintes... Gente, atenção. Se tem uma coisa boa de trabalhar aqui na Rádio Bandeirantes, eu já trabalhei em outros ambientes e tá tudo certo, a gente tem que seguir a ideologia, né, metodologia de cada empresa, tá tudo bem. O bacana de trabalhar na Rádio Bandeirantes e no Grupo Bandeirantes de Comunicação, e não é puxando saco, pode ser que a mente não esteja mais aqui, mas eu vou continuar com essa avaliação. É porque a gente tem liberdade para ser transparente com o ouvinte. E isso que é legal. Acontece algum problema, como acontece em qualquer empresa, em qualquer segmento, a gente pode chegar e falar, ouvinte, internauta, porque é você que importa pra gente. Você que importa, então a gente tem que ser transparente contigo. O Canhão tá dando uma epidemia aí, um resfriado, uma gripe gigantesca, certo? Eu também recentemente fiquei meio zoado, Michelzão Lopes também estava meio frappé. A gente teve muita gente, infelizmente, que acabou pegando, e o Canhão também. E o Canhão foi na raça narrar o jogo. E é normal, né, cara? Pra você narrar futebol, é duro, velho. Tem que ter respiração, preparo, o nariz escorrendo, a garganta fecha, é um problema. Então o Canhão fez a primeira etapa, eu fiz o segundo tempo, e vida que segue. Boa recuperação pro grande Rogério Assis, o Canhão do rádio. Vamos falar sobre o jogo. Rosário Central e Corinthians 0x0. Pretzel, eu não estou minimizando aqui o empate que é bom pro Corinthians, mas não vou mentir. Pelo que a gente acompanha, talvez não tão assíduo o futebol argentino, esperava mais esse Rosário Central, viu, Pretzel? Muito comentado, mas eu acho, por exemplo, o volante Barra é muito bom jogador. O Di Maria teve um bom duelo com o Bidu, mas tecnicamente ele ainda sobra. E o Campas, no mano a mano contra o Mateuzinho, levou muita vantagem sobre o Mateuzinho. Então eu acho que esses três jogadores se destacaram no time do Rosário Central. Mas o Corinthians não quis jogo, né, cara? O Corinthians pegou, fez o tempo passar, ficou esticando bola pro Pedro Raul. O primeiro tempo até não foi tão ruim, o segundo foi muito ruim, só se defendeu. E aí méritos também para se defender. Quando a gente elogiou aqui, lembra? O Inter se classificou contra o Corinthians só se defendendo, pelo resultado, perfeito? Conseguiu, o Corinthians foi eliminado. Hoje o Rosário
partiu para cima e o Corinthians soube se defender, o que não é uma característica dos times do Fernando Diniz. Então o empate foi um grande resultado. Mas aí você concorda também, porque o Corinthians estava cheio de desfalques. Não tem o Mendes, não tem o Yuri, você não tem o André, é duro também. O time do Corinthians o elenco já é ruim, com um time desfalcado fica difícil. O time do Corinthians com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, ou André Ramalho e Matheus Bidu, Raniel, Bidon, André e Garro, Memphis e Yuri Alberto, esse time é um bom time de futebol. Esse é bom. Esse time é um bom time de futebol. Sim. Agora, você não tem o Memphis, não tem o Yuri Alberto, não tem o André, o time volta a ser um time bem comum. E aí você olha pro banco, o Diniz também demorou para tirar. A expulsão do Alain, ela vai para conta do Diniz. Nós passamos um tempão falando aqui, tira o Alain, porque ele já tem o amarelo, ele estava em todas as confusões envolvidos também. Então acho que foi um atraso do Diniz e ele correu o risco demais. E aí o Alain acabou sendo expulso, né? E a reta final foi o quê? As torres. Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e o André Ramalho, que entrou nos últimos 4 minutos também para limpar a área. Então o empate foi um grande resultado. Quais as chances que o Rosário teve? Teve uma com o Campas, um chute de fora da área no primeiro tempo e um cabeceio ele na segunda etapa. No mais, a bola ficou circulando a área do Corinthians e o Corinthians conseguiu aliviar bastante. Então esse ponto é importantíssimo e na próxima quinta-feira, 9h30 da noite, nós teremos Itaquera lotada para uma grande presença de público. Não sei se com o Mês, provavelmente não. Yuri Alberto fora? Não dá pra dizer que não. Yuri Alberto fora? Não vai. O Yuri Alberto me falaram no começo da semana que é assim, o jogador normal não voltaria, o Yuri pode voltar. Eu tô mandando mensagem para um pessoal aqui, perguntei, acreditam que o Yuri pode jogar? Ainda não tive a resposta e trago aqui no apito final se a tiver. Mas a gente sabe do histórico dele de se recuperar rápido. É uma lesão que é a mesma do André. O prognóstico comum é 6 a 8 semanas de recuperação. Se o Yuri voltar na quinta-feira, vão ser 3 semanas de recuperação. Uma lesão de grau 2. Duvido. Olha... Só se o Diniz forçar a barra. O Yuri já voltou de apendicite em 3 semanas. Então eu nunca duvido, sinceramente, mas eu acho difícil também. O Memphis acho que dá pra descartar, né, Preto? Descartar? Se ele renovar amanhã. Amanhã ele teria que renovar, ele teria que estar no bid na segunda, treinar na terça e na quarta pra jogar quinta. Não, se ele renovar amanhã, ele vai treinar sábado. Mas será que ele renova amanhã, já assina o contrato no bid? Mas tem sábado e domingo. Mas eu queria fazer uma pergunta... treinar sábado e domingo. Mas eu queria fazer uma pergunta até, de certa forma, ignorante. Eu acho o futebol brasileiro, vou focar no futebol brasileiro, porque é o seguinte, há uma frescura gigantesca. Por exemplo... vamos supor que o Memphis ele renove o contrato na segunda-feira. Concorda? Segunda-feira. Mas talvez ele não jogue na quinta. Porque... Joga com qualquer condição, claro. Porque ele está sem ritmo. Porque, o cara tem condições de jogar. O cara estava até agora disputando uma Copa do Mundo. Jogou pouco, é meio verdade, por demérito dele. E a escolha do treinador, ele tá tudo certo. Mas é um cara que segue treinando, se preparando. É um atleta profissional, é bom de bola, tecnicamente superior que qualquer outro jogador do Corinthians no atual momento. Mas que, sabe, desculpa, que frescuragem também, pra não falar outra coisa. Plenamente. Renovou o contrato na quarta-feira à noite. A Bidô apareceu no site da Conmebol. Vai treinar imediatamente vai pro jogo. Vai pro jogo, cabra. Mas que frescura isso. E será que ele não vai poupar no domingo contra o Cruzeiro? Eu acho que vai, time misto. E eu acho talvez até que seja aquele jogo de compadre, né, Pretzel? Porque o Cruzeiro pode poupar também. O Cruzeiro não ultrapassou o Corinthians na tabela? O Cruzeiro tá na frente. Não, o Cruzeiro sabe que é difícil ganhar a Libertadores e é difícil ganhar a Copa do Brasil. O Cruzeiro vai jogar não com o que tem de melhor, mas ele vai... Porque no outro jogo, o jogo contra o Mirassol domingo pela manhã, mas ele escalou 4 titulares depois recorreu a mais 3, certo? Até porque o elenco dele não é tão grande assim. Ele já tem dito isso. Então eu acho que o Wesley, por exemplo, vai jogar. Chegou agora, vai jogar. Matheus Pereira tem jogado todas, acho que vai jogar, certo? O Gerson acho que é um que deve ser poupado. O Fagner, que não jogou contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, que estava suspenso, joga domingo contra o Corinthians, certo? Então eu acho que vai ter Eu não posso acreditar que o Cruzeiro está pensando em poupar. Eu também não, mas sabe o Cruzeiro jogou em BH no meio de semana, joga no final de semana em Itaquera, que assim, é uma viagem que, você pode vir que não 7h30 da noite. Exato. 7h30 da noite. Sabe, 1 hora de voo, nem isso às vezes. Aí depois joga no meio de semana no Rio de Janeiro, quer dizer, uma ponte aérea de 40 minutos. Esse negócio de poupar, não é o super Cruzeiro, o elenco maravilhoso, multimilionário, então, tudo bem, se você tiver algumas peças boas... é discutível, tu tem toda a razão. Eu também acho, o time é bom, dizer, o time completo é bom. É que nem o Corinthians, o time completo é bom. É isso. Agora, o Corinthians dificilmente vai ter o time completo pra semana que vem, pro final de semana, e o Cruzeiro, vamos aguardar o que o Arthur Jorge vai fazer. Mas esse negócio, por quê, gente? Talvez vocês não concordem, aí tá tudo certo, cada um com a sua avaliação. Mas, eu não me conformo. Os caras acabaram de voltar das férias, os caras acabaram de voltar de uma pausa de
50 dias de Copa do Mundo. Poupar o quê? Os caras têm que se matar agora, perder o dedão do pé para conseguir entregar as próximas competições que tem pela frente. E daqui a 40 dias nós temos uma super data FIFA com 14 dias. Bem lembrado. Com 4 jogos de seleções. Bem lembrado. Mas com 14 dias para quem não jogar. Que dia que é? Repita. De 21 de setembro a 21 a 30 são 9 a 5 de outubro. Cara, estamos falando que no mês que vem nós teremos 2 semanas de pausa do futebol brasileiro mais uma vez. Então, assim, eu concordo que o calendário do futebol brasileiro é exaustivo, é desgastante, é desumano para muita gente, mas não dá para reclamar esse ano. Os caras tiveram férias, tiveram pausa para data FIFA, tiveram pausa para a Copa do Mundo, tem data FIFA agora no mês que vem de 2 semanas. Meu Deus do céu! Até quando essa muleta no futebol brasileiro de poupar? Deveriam poupar os cofres do clube, isso sim. Não poupar jogador que está preparado para conseguir minimamente entregar isso que se espera para o torcedor. Pô, que nem o Atlético Paranaense, vou dar uma rápida desabafada aqui. O Atlético Paranaense no primeiro semestre poupou os jogadores no campeonato estadual, numa semifinal em casa, foi eliminado e aí ficou 2 semanas sem jogar. O que o Odair Hellmann fez? Jogo treino contra um outro time. Mas qual que é a lógica? Os caras, eles caem fora das competições. Eu me lembro, isso foi patético. Foi patético, foi ridículo isso aí, entendeu? As pessoas normalizaram, por quê? No Brasil, você fala que é pauta vencida. Eu não acho por quê? Porque todo treinador poupa jogador. Então a pauta, ela segue quentinha, infelizmente. Eu acho que ela é a pauta vencida para nós, certo? Eu acho que não dá mais para você ir para uma coletiva, por exemplo, hoje. Tá? Você viaja até... Mas não é notícia? Não, tudo bem, mas tu viaja até Rosário, certo? Diniz, Alexandre Pretzel... Né? Bandeirantes, você pretende poupar jogadores no domingo? Não dá, não dá. Mas é notícia. Isso não é assunto. Isso não é assunto. Não, mas é notícia, isso aí não é assunto. Mas isso é notícia. Isso não é assunto para um pós-jogo, projetando um jogo depois. Isso aí é outra coisa. Mas é isso que a imprensa tem feito, grande parte da imprensa. Grande parte, tem razão. É uma muleta, viu? Eu não tenho que perguntar, você vai poupar ou não no fim de semana? É isso, as perguntas são essas. Se fosse o Fabiani, ele falaria assim, ó, Luiz Fabiani, setorista do Corinthians na Rádio Bandeirantes. Como fez uma vez numa reunião é verdade. do grupo. Mas eu sou mais setorista do Corinthians do que repórter, eu diria, conhecendo o meu perfil. Eu fiz aqui uma escala. Você é a favor do setorismo, Pretzel? Não. Eu fiz uma escala aqui do primeiro, do segundo e do terceiro setoristas do Corinthians. Em segundo, o Ramiro. Aí a dúvida é primeiro e terceiro. Qual é a dúvida entre o primeiro? Eu acho que o Fabiani cresceu muito. Cresceu. Em um ano só como setorista. Tá. Né? E o terceiro já comentou o jogo, né? É verdade, tem razão. E o terceiro? O terceiro é tu. Engraçado que nessa lista você não colocou o Quesada, que foi setorista durante muitos anos do Corinthians. Mas é uma análise fria e imparcial. Eu tô falando nos últimos... engraçado. Tô falando nos últimos 10 anos. O Quesada, ficou 20 anos aqui, você não citou, eu tô falando nos últimos 10 anos. Bem, respeito. Não, e não tinha setor. O Quesada é do meu time também, né? Porque não se fazia um time só, né? E aí ele até conta a história, viu? Que ele pedia, quando ele entrou aqui, eu quero fazer todos os times. Porque perguntaram pra ele, conta essa história, já contou. Não, eu lembro, assim, eu entrei em 2014 aqui como produtor e realmente não tinha essa questão do setorista fixo, né? Mas o Pretzel ficava muitas vezes focado mais no São Paulo. Mais São Paulo. O Corinthians mais com Quesada. Mas dependia muito dos jogos da semana. Dependia também a projeção para o final de semana. Chega de conversa fiada, vamos com Fernando Diniz, técnico do Corinthians. Você vai ouvir na íntegra a entrevista coletiva do treinador corintiano, que pelo protocolo da Conmebol, Fabiani, é o primeiro a falar, depois em Almirão, treinador da equipe do Rosário Central. É isso, ele tá se acomodando na cadeira por ali, técnico do Corinthians, a gente sabe da estrutura desses estádios por ali, e aí sim ele vai começar a falar, vai dar suas explicações a respeito do jogo. Esse é o momento. Fala, Diniz, na Bandeirantes. Você falou da possibilidade de talvez poder contar com o Memphis, e aí você gerou essa expectativa para segunda-feira, terça-feira à tarde, na hora da viagem, teve a notícia, e como isso também afetou a você, Fernando Diniz, de fato. Meu sentimento, assim, de tristeza de não poder contar com ele, mas eu não falar que afetou para o jogo. Eu nem sei se o Memphis ia ter condições de jogar. É uma coisa que é muito além do jogo de hoje, transcende o jogo. É uma permanência para 2 anos, para uma construção que eu acreditava que ela ia render muitos frutos. Então, para o jogo de hoje, assim, a opção de não trocar foi porque o time estava jogando bem, a gente estava conseguindo se defender muito bem, e colocar um jogador frio, que nessas condições eu não via que podia ter um sítio de melhora, não era o que o jogo estava pedindo. Então eu resolvi manter a estrutura quase que o tempo todo sem fazer mexida.
Diniz aqui, Rafael Jacobucci do Portal Meu Timão. A informação que chegou até a gente, né, que vocês ficaram sabendo da não renovação com o Memphis a caminho de São Paulo até Rosário, né? O grupo de jogadores ficaram sabendo desta informação. Como foi trabalhar e blindar essa equipe durante esse período, durante essa condução, para ter uma entrega de uma decisão de Libertadores da forma que a equipe suportou hoje dentro de campo? Como foi esse trabalho para ti? Obrigado. Eu acho que todo mundo sentiu que estava aqui no departamento de futebol, desde o Marcelo, que é o nosso diretor, do Júlio e todos os jogadores, porque o Memphis ficou 2 anos aqui. Além dos títulos, ele criou relações com todo mundo. Então, e todo mundo meio que estava esperando e certo que de repente ele até viria para a viagem, né? Então teve a frustração, mas ao mesmo tempo, quando acontece um negócio que foge do nosso controle, a gente teve que se unir mais para poder fazer o jogo que a gente fez. Os jogadores foram mais uma vez fora de série, como tem sido comigo, na imensa maioria dos jogos de entrega, de doação, e eles conseguiram fazer de um evento triste uma motivação para poder ter uma entrega maior e conseguir nada terminou, mas conseguiu um bom resultado aqui. Aqui, Diniz, Henrique Manfio. Queria que você falasse um pouquinho da posição do Alan, bem recuado ali na linha, para sair com essa bola mais montada, e como é que você pensa em solucionar isso, já que você também não tem o André, agora você também pensando para o jogo da volta. E com a pergunta da não renovação com o Memphis, você já explicou, mas a rede social e alguns pontos fala que poderia retornar, seria uma possibilidade, as coisas estão retomando, enfim. Você falou uma vez, não deu certo, será que você tem alguma coisa para falar sobre isso agora também? Não, eu não tenho notícias sobre isso, mas dependente de como fosse ele pudesse vir, seria ótimo, tá? Em relação ao Alan, eu ainda, para falar a verdade, não sei o que eu vou fazer no jogo de volta ainda, tem algumas possibilidades, e eu já estou pensando também no jogo de domingo, na realidade, que a gente tem um jogo difícil domingo contra o Cruzeiro. Professor, boa noite. Caio Alves, da agência Timão. Falando sobre esse jogo de domingo, o Corinthians pega o Cruzeiro e, se vencer, pode até terminar a rodada do Campeonato Brasileiro, até ir no G4. Porém, tem uma decisão importantíssima também na outra quinta-feira. Você pensa em priorizar a Libertadores nesse momento e, de repente, entrar com um time com algumas reservas, de repente, no domingo? Ou domingo também é dia de entrar com os titulares e vencer? Obrigado. Eu estou pensando todas as coisas. Desde a hora que terminou o jogo, acabei de falar no vestiário, não tenho uma definição, ainda não do que fazer, mas são muitas possibilidades. É pensar bem e procurar fazer o melhor para o Corinthians. Boa noite, Diniz. Diferentemente de Porto Alegre, você acredita que sua estratégia para o primeiro jogo deu certo? E o que você espera da torcida? Você espera aquela recepção que tivemos no jogo contra o Inter? Então, diferente do jogo do Inter, eu acho que, para mim, a sensação que eu tenho é que não foi um erro estratégico do Inter, a gente pecou no comportamento contra o Inter. Acho que a gente faltou aquilo que a gente teve no jogo da volta contra o Inter, que teve lá em Bragança, que teve hoje, uma entrega quase que absoluta para poder se defender bem e, quando tiver a bola, acelerar bem o jogo. Então isso que faltou, foi uma questão mais comportamental, não foi um erro estratégico, na minha opinião, lá em Porto Alegre. Eu acho que o time soube aprender com aquilo. Foi uma derrota muito sofrida que acabou nos custando a classificação na Copa do Brasil. E da torcida, a gente mais agradece do que espera. Quem veio aí hoje deu um show aqui também. A gente agradece já o que aconteceu hoje, a gente agradece o que eles têm feito pela equipe. E eu tenho certeza que eles vão nos motivar do começo até o final do jogo, lá na quinta-feira. Obrigado, Diniz. Boa noite a todos. Ouvimos o técnico Fernando Diniz, comandante do Corinthians. Como a gente sabe, essas coletivas na Conmebol elas são mais expressas e, além do mais, são poucos veículos atualmente que conseguem viajar, estar presentes em todos os jogos dentro e fora de casa. Então o Diniz termina de falar,
uma coletiva bem mais branda do técnico, sem grandes esclarecimentos como tem sido. Capela. Maravilha. Seu destaque final da reportagem Bandeirantes. Vamos lá, Luiz Sabiani. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer o Pretzel por estar comigo em mais uma jornada esportiva, sempre uma aula, um aprendizado, Capelanes e Agrela da mesma forma. O Corinthians agora volta à capital. É irônico, tá vendo? Você, lógico que não. Você fica passando a ironia pro outro. Lógico que não. Claro que sim. Eu sei, viu? Eu sei quando o cara é irônico, viu? Eu aproveito todos os momentos para levar um pouco de aprendizado. Corinthians Mas ironia também é parte da inteligência. Sabia? Lógico, não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Corinthians e Cruzeiro, jogo no domingo, duelo direto na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, a definição da Libertadores na próxima quinta, a partir das 9h30 da noite. Claro que a jornada esportiva Bandeirantes às 9 horas. Expectativa no Corinthians para amanhã. Quem sabe abrir as negociações ou as renegociações com o Memphis Depay para fechar um contrato de 2 temporadas. E o Yuri Alberto segue tratando, segue trabalhando e quem sabe retorna ao timão na quinta-feira. Essas informações a gente traz amanhã no decorrer da programação da Bandeirantes, com os donos da bola, com o resenha e claro com o Esporte em Debate. Por enquanto, de Corinthians a gente fica por aqui, Capela, mas temos muito material ainda para esse apito final. Exatamente. Valeu, um abraço para você, Luiz Sabiani e Alexandre Pretzel. Bom, queria o seu parecer em relação à entrevista coletiva do Diniz. Gostou, não gostou? Concorda, discorda? E aí? Falou pouco do jogo, praticamente nada, né? Feliz com o empate, com a resistência, mas ele ficou triste com o desfecho do Memphis, né? Falou sobre isso. Obviamente ele já tinha se manifestado, ele contava com o Memphis, né? Porque o Marcelo Paz e o Fernando Diniz estavam contando, né? Contando com o Memphis. Os dois, claramente, na segunda-feira. Teve o sorteio da Copa do Brasil na terça. Antes teve a reunião lá na CBF na segunda. E o Marcelo Paz falou abertamente. Estamos aguardando já para tê-lo em Rosário. Palavras do Marcelo Paz. E aí a novela se estendeu. E ele acabou não viajando e não deve jogar a volta também. Então, é isso. Acho que o básico, ele ficou triste com o desfecho. Mas não tem muito o que fazer. O Corinthians não tem dinheiro para contratar, apesar da janela estar aberta. E tem que botar a casa em ordem, pagando os transfer bans. São 3 transfer bans e ao mesmo tempo também botar o salário em dia, né? Para deixar o time motivado. Eu acho que tem que fazer isso, viu? Pega essa semana agora, pega agora até domingo, até terça, certo? E coloca o salário em dia. Para dar uma máquina na quinta-feira. Atenção. O salário tá em dia, né? Viu? O salário CLT, foi pago. Né? CLT, exato. De imagem. Um mês atrasado. Ainda está atrasado o salário? Atrasado no mês ainda. Né? Não pagaram? Eles atrasaram. Não, fala no ar, irmão. Sei que você já foi embora. Mas fala no ar. Pera aí, vamos lá. Pega o microfone aí, irmão. Não, tá com atrasado, preguiça, Júlio. pô. O pessoal vai ver os bastidores aqui. O Corinthians atrasou o salário de junho. Em julho era esperado que pagasse os dois, né? O de julho e o de junho. Pagou só um. Então esse de junho tá se arrastando. Ainda tem férias, premiação e 1 mês de imagem em atraso a serem resolvidos. 20 dias atrás, o Grêmio tava com salário atrasado, certo? Sim. E aí o Paulo Pelay pediu para falar. E disse o seguinte: o maior reforço do Grêmio nessa janela é o salário em dia. Sem dúvida. É difícil ter que dizer isso, mas é uma verdade, certo? Eu não gosto de falar sobre isso, porque eu acho que é uma obrigação os clubes pagar em dia, ponto. Até pelo que eles recado. Óbvio. Né? Agora, nesse momento, se tu deve pro mundo, tu não pode deixar os jogadores sem receber. É isso. Os jogadores tu não pode deixar sem receber, nem os funcionários. Então, funcionários e jogadores são prioridade pro Corinthians. O transfer ban tu vai empurrando, tu não vai contratar ninguém mesmo, certo? Exato, então tu vai empurrando o deixa ele quietinho. Não, eu não concordo com isso, certo? Não, mas eu tô falando... Qualquer um faria, eu acho, né? Eu tô falando da realidade que você tem que priorizar. Agora. Você deve isso. 10 pessoas, você tem que priorizar. O cara tá mais pistola, o cara tá mais bicudo, o cara que tá te ameaçando, o cara que não tá te enchendo muito saco, você deixa lá em nono, décimo. É mais ou menos assim que a banda toca. Não estamos falando que é o certo, que é o correto. Jamais. Mas, infelizmente, é a realidade do Corinthians. Tem que priorizar quem pagar. E já que você não pode contratar e nem vai, porque não tem dinheiro, tem transfer ban, paga os caras que estão no seu dia a dia para eles possam entregar aquilo que você precisa. E tu cobriu o Corinthians há muito tempo, eu também, né? O Quesada, como antes de eu chegar aqui também. Então é o seguinte, ó, não tem coisa pior, certo? Os jogadores com salário atrasado, eles são 30, tô dando um exemplo, tá? Eles debocham de todo mundo. Debocha da diretoria. Grupo de WhatsApp diariamente eles debocham, mas não tem coisa pior do que tu atrasar o salário dos funcionários. Aí a corneta e o ambiente, viu? Fica aquele ambiente carregado, sabe por quê? Porque aí tu tá atrasando, né, funcionários que ganham um salário pequeno perto da realidade do futebol, cara, e que eles precisam disso para viver e para comer. Bom que você falou sobre isso, o ambiente ele fica carregado e a corneta, o quê?
Quando a gente, eles encostavam na gente, os funcionários, em Porto Alegre, quantas vezes eu cheguei e falei, irmão, dá uma força lá, porque os caras não estão pagando aqui, certo? Pretzel, é um negócio impressionante. Isso que você falou, eu vou trazer aqui uma rápida história do que eu vivenciei. Como setorista do Corinthians, de 2016 para 17 até 2022, mais ou menos esse período. Teve uma vez que eu cheguei ao CT para cobrir, nós sabíamos que o Corinthians estava devendo, etc e tal, e aí um funcionário me deu essa letra, ó, não pagaram, prometeram que era o começo da semana, estamos na quinta, quase sexta-feira, também não pagaram. E aí eu conversei com um jogador, e aí o jogador chegou para mim e confirmou a informação. Não, realmente ainda não pagaram, tinham falado no começo da semana, não pagaram. E aí me soltou assim, o pior é você ter que chegar no CT e o cara que trabalha como roupeiro, cozinheiro, ter que pedir dinheiro emprestado para você. Olha. Porque eles sabem que a gente tem, né? Só que no caso deles, não. Então esse ambiente carregado realmente acontece. Não tô falando que está acontecendo isso no Corinthians agora. Naquele período, sim. E realmente esse é o ambiente que o Pretzel tentou ilustrar, que a gente trouxe essa história aqui. Então assim, gente, eu sei que o torcedor corintiano tá de saco cheio, não aguenta mais. O noticiário do Corinthians, ele nunca é só sobre campo e bola. Nunca, nunca, nunca. Mas é um contexto que a gente tem que analisar. Por quê? Essa questão financeira respinga no campo, respinga fora e, infelizmente, Pretzel, num ano de política, num ano de eleição, muita coisa ainda vai rolar e muita coisa vai aparecer e muito podre ainda vai rolar até novembro, sem data marcada, que é quando o novo presidente será anunciado para o próximo triênio. A gente debateu na terça-feira, até houve polêmica aqui, e tu disseste que tu não acredita nas instituições, e eu também não. Eu não. Nós dois, a gente tem opiniões parecidas sobre políticos e política, Isso. né? Eu quero dizer que a política, ela invadiu o futebol. Totalmente. A política clubista hoje, ela tomou um pé e tomou uma importância e um tamanho nos clubes de futebol. Que clubes associativos. Que atrapalha bastante. Então o Corinthians também está devastado pela política. Além da corrupção, tem a política interna do Corinthians, cada um puxando para o seu lado. Então você tem lá, vamos colocar aí 12 movimentos, são movimentos políticos. Ou tu acha que a identidade corintiana não é um movimento político? Né? Tu acha que, de repente, sem renovação e sem transparência, que é o pior movimento da história político, né? São vários, então. Então a política também corrosiva, né? A política nociva, a política de interesses pessoais também tomou conta do clube. E os jogadores sabem disso. Porque o jogador, os caras, eles debatem entre eles. Pô, jogar no Corinthians é gigantesco, né? Pra carreira, pro currículo, ser campeão no Corinthians. Os caras ganharam o Campeonato Paulista, esse time aí. Ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a Supercopa, querendo ou não, em cima do Flamengo, o título foi importante demais e bem maior, e ganhou a Copa do Brasil. Isso não, sabe, com um clube devastado financeiramente, estruturalmente, o Corinthians sabe trabalhar no caos. Exatamente. Você vê o São Paulo, tá no caos, não consegue. O Corinthians está acostumado. Mas não é o correto, né? Não, claro que não. Não é o correto, porque isso dura 3 meses, né? Depois volta todo o caos de novo. Então o que é para ser o Corinthians? O Corinthians era para ser o Real Madrid das Américas ao lado do Flamengo e também com o crescimento do Palmeiras. E não é chacota, é uma verdade. E o que virou? Né? Então fica a esperança agora de, no campo, esse time nota 5,5, 6, resolver a situação e passar pelo Rosário. Vai ser um jogo difícil, não tem a menor dúvida. O time do Rosário é comum, mas vai ser um jogo difícil, porque é um empate, né? O Rosário também vem aqui especulando, vai jogar por uma bola. Vai ser um jogo difícil, eu tenho certeza. E acho que eu não descartaria os pênaltis na próxima quinta em Itaquera. Eu também não. Sem dúvida alguma, é uma grande possibilidade de acontecer. Pretzel, pra gente poder fechar, vamos com o gabarito ou não? Sempre. Solta a voz, vamos com o gabarito do jogo. Gabarito do jogo. Foi o hino do Rosário Central. Por gentileza, Michel Lopes, não vamos pegar jogador por jogador. Faz uma nota geral e dá uma sublinhada sobre Di Maria, campeão do mundo. Eu me arrisco a dizer que o Di Maria, top 3 melhores e maiores coadjuvantes da história da bola. Vou fazer uma rápida avaliação, certo? Goleiro Ledesma não foi exigido, não, mas é um goleiro baixo. O Coronel, com todo respeito, viu? Foi rebaixado para sargento nesse jogo aqui. Se tu me permite, tá mal no jogo, só bate, viu? O Ovando, bom zagueiro, viu? Zagueiro baixo, mas bom. Gaston Ávila, jogou aqui, jogou no Fortaleza, certo? Bem comum, só dá bico pra frente. Sandes, bate essa criança, viu? Lateral esquerdo. Pegou forte no Caio César. Entrou o Alan Rodrigues, estreou hoje, aquele que era do Inter, né? Fraquíssimo, né? Jogou 7 minutos. E Barra, muito bom, hein? Volante número 5. Desarmador nato, certo? E com bom passe. Gostei. Pizarro, comum. Bate também, saiu no intervalo. Cantizano, é um jovem, né? Ainda não está muito afirmado. Foi um jogador comum. Di Maria,
travou um belo duelo com o Bidu, eu daria uma nota 6 para ele, né? Mas ele com a bola no pé e ele fazendo cruzamento, ele é um perigo. Campas, o melhor em campo para mim, 7,5. Né? E o Copete fraquíssimo, muito nome, pouca bola, e deu lugar ao Marco Ruben, que em 7 minutos fez mais que o Copete em quase todo o jogo. E a nota do técnico Jorge Almiron, nota 6, porque ele tentou ganhar o jogo até o final, mas não conseguiu pela boa postura defensiva do Corinthians. Vamos com as notas do Coringão, solta a voz, vai Corinthians! Só lembrando que o Corinthians, ele acaba de emitir um comunicado oficial, mais uma nota, falando sobre racismo. Cara, posso falar? Nem sei. É nosso dever, nossa função, nosso papel aqui falar sobre isso, mas eu juro por Deus, eu não aguento mais falar sobre isso. Porque assim, isso me enerva, isso me deixa indignado, me deixa pistola, pra não falar outra coisa. Porque assim, Corinthians, emitiu nota, enfia a nota onde vocês quiserem aí. O que muda essa nota? Isso aqui, ó, a sua nota emitida é isso aqui, ó. Não é nada, é a mesma coisa, a mesma porcaria. Voa pra lá, voa pra cá, vai pra lá. Não faz barulho, não faz força nenhuma. Porque é o seguinte, o Hugo foi e deu claramente pra ver, chamado de mono, de macaco. Por boa parte do estádio, torcedores estavam atrás do gol. Claro, a imagem da transmissão da ESPN estava mostrando lá os caras, mono. Porra, tem que ter um cara com culhão no futebol brasileiro pra falar o seguinte, ó. Tô fora, irmão. Vou meter o pé. Tô fora daqui. Não vou compactuar. Porque só assim o clube, ele consente, o clube, ele tá acostumado, os jogadores não tomam atitude, a Conmebol lava as suas mãos como sempre e o racismo, ele se perpetua, infelizmente, no cenário do futebol sul-americano. O Brasil pode ser um país racista, é bem verdade, mas comparado ao Uruguai, a Argentina, Chile, pode buscar aí. Nós somos santos perto dessa rapaziada no quesito racismo. Então assim, Pretzel, eu não vou ler a nota oficial do Corinthians. Não vou ler. Se você quiser ler, você lê. Eu não vou ler. Não, eu acho que não é desnecessário, sabe por quê? Você tem toda a razão. Era do time inteiro sair. Pô, claro, velho. Mete o pé, meu. Mas isso não vai acontecer. No futebol, não sabe por quê? Porque a Conmebol daqui a pouco vai alegar que foi abandono de campo e periga da WO. Tudo bem. Tudo bem. Não, tudo então, bem, não. Tudo bem não. Você tem razão. Porque precisa identificar quem fez a atitude racista. Né? É que assim, Pretzel, o que me incomoda é, eu não acho que a Conmebol, sendo bem sincero, vamos supor, o Hugo tá sendo chamado de macaco. Macaco. Preto, não sei o que, macaco. Se os jogadores saem de campo, eles fazem o protocolo antirracismo, né, que é cruzando os braços, eles saem de campo, eu não digo nem que eles vão abandonar a partida, mas só deles irem ao vestiário, darem lá uns 5, 10 minutos pra viver essa ebulição, porque isso vai reverberar no mundo inteiro, e isso é uma vergonha pra entidade. Isso repercute, um abandono repercute. Claro que repercute. Cara, o Corinthians é um time mundial. O Corinthians abandonar o campo por causa de racismo, uma competição organizada pela Conmebol, é isso que eu tô falando. Então falta um cara com culhão no futebol brasileiro, ó. Se algum jogador sofrer um ato de racismo, o meu time vai sair. Eu espero, é que assim, o Stabile não dá pra esperar nada, o Stabile não sabe onde ele tá em Nárnia, ele tá perdido no pagode. Mas eu espero que o próximo presidente, ele tenha a postura seguinte, ó, vamos jogar na Libertadores, vamos entregar tudo, a Conmebol é importante pro Corinthians e vice-versa, tá tudo certo, somos afiliados, papapá. Porém, se isso acontecer, como toda vez acontece, o Corinthians abandona o campo em protesto. Pronto. Pode ser que volte depois de 5, 10 minutos, como eu falei, mas só pra reverberar, porque eu tô de saco cheio de notinha oficial. Tudo bem, o Corinthians até colocou na nota que vai investigar, vai nada, vai acontecer nada, não vão prender, não vão punir, não vai acontecer nada. Então, velho, enquanto continuar dessa forma aí, ninguém fazer nada no futebol brasileiro e sul-americana, eu largo. Me responde uma coisa, por que o Armando Mendonça tá em todas as viagens? Né? Ele é vice do Corinthians, sim, né? Sim, mas ainda assim, não tá sendo investigado? Sim. Pela questão envolvendo os materiais esportivos do almoxarifado. É o seguinte, ó. E, inclusive, gostaria muito que o Osmar Stabile, que ouve muito a gente, inclusive manda mensagem pra você, que o próprio Osmar Stabile, ele apresentasse se de fato as informações que foram divulgadas recentemente procedem, que ele também teria recolhido uma quantidade de material grande do almoxarifado do Corinthians para distribuição. É mesmo? Para distribuição. Assim, os caras, eles têm esse livre acesso, é uma coisa normal entre todos os clubes, mas vem cá. Há limites. Qual é o limite? Não sabemos. Qual é o limite ético? Vai de cada um, certo? Vai de cada um. Se tu afetar o uniforme do time, como já foi afetado. Pois é.
Aí não dá, né? Mas, o Pretzel, uma coisa é, vamos supor, o presidente do Corinthians, ele vai ter acesso às camisetas, que ele vai na federação. Claro, não, mas ele vai levar para a Federação Paulista, vai entregar para o Mauro Silva, para o Reinaldo, aí ele vai no presidente do Rosário Central, normal. Outra coisa é o que foi divulgado, que algumas pessoas aproveitaram dessa situação e venderam material esportivo. Isso aí eu não quero acreditar. Até porque o Armando Mendonça, assim, não coloca a mão no fogo. Mas, pô, o cara é advogado. Se o cara precisar pegar material esportivo e revender do clube para poder ganhar dinheiro, eu abandono. Então eu não acredito nisso. Se provarem, aí tudo certo, a gente dá uma retada. Só que eu gostaria muito que as pessoas se posicionassem. Você falou sobre o Armando Mendonça, é um cara que, querendo ou não, o torcedor corintiano também não confia no trabalho. A verdade é essa aí, que nos deu entrevista algumas vezes já, mas tá omisso, tá sumido recentemente. É isso. Então o Corinthians segue nessa política clubista, né? Que realmente é muito nociva e muito corrosiva, dá pra dizer. Vamos com as notas. Hugo goleiro. Hugo, 6,5. Mateuzinho toma amarelo. 4. Gabriel Paulista. 6,5. GH Gustavo Henrique. 7. Matheus Bidu, segundo Ronaldo Giovanelli, colocou Di Maria no bolso. Nível com o Di Maria, 6. Ranieri. Ranieri, mal, hein? Hoje mal, eu gosto dele, 4. Eu também gosto dele. Alan tomou cartão vermelho. Não, ele não estava mal até a expulsão, mas ele se envolveu em muita confusão. Parece que ele procurou o confronto. E aí a nota cai demais quando ele foi expulso aos 35 do segundo tempo. Primeiro cartão, 50 do primeiro tempo, nos acréscimos. Um cartão até de uma jogada forte. Mas depois ele estava envolvido num rolo, eu até falei, sai de perto, porque senão vai ser expulso. E o Ulisses também falou, o Ronaldo, nós três toda hora pedindo para tirar o Alan, ele ficou e foi expulso aos 35. Então a nota dele cai para 3. Deixa eu mandar um abraço pro Matheus, motorista de aplicativo, dirigindo um Etios. Um abraço pra você no Etios. Bom carro, hein? Muito bom carro. É PIB altíssimo, né? É PIB altíssimo. Um abraço pro Matheusão aí. Né? Saiu de linha. Saiu de linha. Tô te falando, né? Eu fui tentar, mas me avisaram, vai sair de linha. Eu não, Jura? Eu não. Tá com culhão aí, irmão. Isso é barato, tu tá confundindo o carro. É? Não, né, Michel? Tá confundindo, tá confundindo. Qual é o valor? Aí eu queria falar, qual é o valor do carro mais barato? O carro mais popular do Brasil é o carro de milionário, 80, 90 pau, velho. Eu fui ver o Etios faz o quê? 5 anos atrás, saiu de linha já. Ah, é? Que é um bom carro econômico. O Bruno Camarão fala que você é rico demais. Não, eu sou rico de conteúdo. É? Sim. E de saúde? Também, graças a Deus. E de alegria? Também. E o que muito sabe? Feliz. Não, ele tem que fazer uma avaliação com ele. Mas eu te pergunto. Eu me dou muito bem com ele. Mas não falei o contrário? Não sei, mas tu tá... O que eu tenho a ver com o humor do Quesada? Já convidaste o Quesada pra sua casa pra jantar? Não. E faria? No momento, não. Breno Bidon tomou amarelo. 4. André Ramalho. André Ramalho só fechou pra fechar a área também, sem nota. E o Menino Garro? Menino Garro, 5. Carricho? Sem nota. Caio César? Apanhou, viu? Apanhou. 5. Lingar? Nossa senhora, sem nota. E o menino lindo do papai, Pedro Raul? Olha, lutou, viu? E quase fez um gol, junto com o Caio César. Nota 5 também. Que nota merece o técnico Fernando Diniz? Demorou pra mexer e correu risco demais pra perder o jogo quando ele manteve um cara amarelado na pegada que tava o jogo. Eu não sou muito a favor, quando o cara toma amarelo, de eu tratar o cara como criança, né? Eu também acho. O cara toma amarelo, tem que tirar porque ele vai ser expulso. Ele tem que ter a noção de que em campo, o cara com a experiência do Alan, né? Que em campo ele não vai poder entrar em qualquer dividida. Ele vai entrar numa dividida necessária. Se ele tiver que ser expulso pra evitar um gol, que seja. Mas não pela bobagem que foi. Uma falta no meio do campo. Então, o Diniz demorou demais. A entrevista também, ele praticamente não falou do jogo, né? Uma nota empate vivo, em condição de passar para as quartas, em toda a crise que está o Corinthians, está passando para as quartas, pega Estudiantes ou Católica. Já fica bom, hein? Para quem sabe passar para semi. Católica é mais time que o Estudiantes, viu? Dei uma olhada no time da Católica, é um bom time esse ano. Tem o Zampedri já que tem 40 anos, mas ainda assim é um bom time de futebol. Então eu vou dar uma nota 5 pro Fernandinho. E a arbitragem também sem BO, né? Normal. Andrés Matonte não teve interferência no jogo. Teve critério de Copa do Mundo em muitos lances. Teve um pênalti que o VAR forçou a barra para ele dar o pênalti, foi nada. Aí o Gabriel Paulista vem, a bola bate nas costas dele e pega no braço depois. Aí o VAR, né? Dá uma olhada aqui. Que o VAR chamou, do nada. O VAR tava forçando o pênalti, lamentável. E o árbitro foi muito bem, não foi nada, certo? Ele apitou muito bem o jogo, nota 7 para ele. Nota da transmissão Bandeirantes do comando de Ulisses Costa. Boa. Tipo... conceito, boa. Uma nota boa vai de 6,5 a 7,5? Sim. É isso, né? É isso, né? Acho que é isso. Nota da transmissão do jogo do Santos. Primeiro tempo, 6.
Segundo tempo, 7,5. 7,5. Só levantei para você cortar porque falaremos do Santos Futebol Clube. Sacanagem tem prioridade. Sempre. As pessoas têm que entender que a gente adora brincar claro, também. velho. A gente fez muito isso na Copa do Mundo também. Exato. Né? Sempre uma honra e uma alegria, viu? Até amanhã. 7h30 amanhã. Tchau, Xandão. Michel, um abraço a todos. Quem é que tá na técnica aí? Tá, o Rebeca e o Caiame. Grande Rebeca e Caiame. Um abraço. Rebeca e Caiame, perdão. Tá bom. Tá de carro aí, irmão? Tem carona? Não dá pra pegar. Essa hora já o Uber já tá à disposição. Já tem Uber pra voltar pra casa, cara, nem pra me esperar 10 minutos, mas não tem problema. É o seguinte, daqui a pouquinho a sua participação no 11999048756 é o WhatsApp da Bandeirantes pra você participar. Cadê o hino do Santos Futebol Clube? O maior clube da terra, o único clube na história que parou uma guerra. O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse. Vamos pra Vila Belmiro. Repórter Everton Ramos na vitória do Peixe. De virada é mais gostoso. O Santos vence o Maracá do Equador por 2-1. Neymar... Macará, eu falei o quê? Não, fala no ar aí. Não, vem cá, fala aí. O que eu falei? Eu também me confundo. Você falou Maracá, é Macará. E como é? Macará. Mas eu falei o quê? Maracá. E como é? Macará, deu, né? Não, mas eu falei o quê? Você nunca viu Chaves, né? Não. Aliás, foi hoje que faleceu? O Roberto Bolanhos faleceu hoje. Eu achei que era fake, não faleceu. Então... Não, mas na verdade o Roberto Bolanhos já faleceu faz um tempo, não foi? Pois é. Mas eu vi a notícia que faleceu hoje, mas o Roberto Bolanhos já faleceu. 81. Não, acho que 86, né? Então, como é que é? Tem o pipipi aí? Você tem Isso, cara, eu sou apaixonado pelo Chavinho. Aí, eu nunca vi um episódio do Chaves. Deveria, irmão. E Chapolin, já viu? Também não. É mesmo, Xandão. É bom, olha. Risada do Chaves. Você nunca ouviu? Tesouro! Não, tu sempre carinho! Fala. Tu sempre fala disso aí. Paixão! Loteria! Nunca ouviu, Xandão? Não. Que coisa, hein? Eu amo Chaves, cara. Dá risada disso aí? Ainda dou. Parabéns. Ainda dou risada, velho. É muito bom. É um humor leve, né? Hoje em dia, bom, deixa pra lá. Vamos com o Santos Futebol Clube. O Santos vence o Macará por 2-1 de virada. E o Everton Ramos tem o destaque, inclusive bateu um papo com o Neymar, que você vai conferir a partir de agora com a palavra do técnico Cuca. Fala aí, Everton Ramos, um abraço pra você. Fala, Capela, tudo bem? Boa noite pra você, pro ouvinte ligado com a gente aqui no apito final, trazendo informações do Santos, que suou, mas conseguiu a vitória no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Macará do Equador. Um desconhecido, mas que pelo futebol apresentado na temporada daria trabalho. E deu, já no comecinho do jogo, com franco posse, a maior arma de perigo da equipe equatoriana foi às redes pela 16ª vez na temporada. Artilheiro nato, 1-0 no primeiro ataque. O Santos conseguiu chegar ao empate ainda no primeiro tempo com o Gabigol, que também chegou a 16 gols na temporada com a camisa do Santos, depois de um belo passe do Neymar, cara a cara com o goleiro Rodrigo Rodrigues, que teve bela atuação, mas o Gabigol mandou pra rede 1-1. No segundo tempo, o Santos sofreu pra virar. E quando eu digo sofreu, 2 gols anulados por impedimento de Gabriel Barbosa. E olha que o terceiro, que viria a ser anulado, também passou por uma checagem, mas foi confirmado um toque do William Arão dentro da área na cobrança de escanteio do Neymar. Ele se adianta e na primeira trave toca pro fundo da rede, não, pra cima da linha. O árbitro corre pra marcar, o assistente não. Mas o gol foi validado, a virada do Santos, o primeiro gol do William Arão com a camisa do Santos em 46 jogos e o Peixe conquistando a vitória 2-1 de virada, uma vantagem mínima para a altitude de 2.500 metros na semana que vem no estádio Bella Vista, em Ambato, cerca de 130 quilômetros da capital Quito, no Equador. Vamos saber como foi um pouco mais desse jogo? Nos comentários de Leandro Quesada. Não foi fácil pro Santos, Everton e ouvintes da Bandeirantes, mas o Peixe conseguiu a vitória pelo placar de 2-1.
Uma vitória magra? Sim, uma vitória magra se a gente olhar só os números, né? 2-1, jogando na Vila, tomando 1-0, virando o jogo depois, 2 gols em impedimento, tal, né? Mas diante da circunstância, de tudo aquilo que a gente viu na Vila Famosa, no jogo que a gente transmitiu, não foi um resultado ruim. Que me chamou a atenção a boa atuação do Neymar, também do Gabigol, né? O Gabigol fez 3 gols, apenas um valeu, o do primeiro tempo, quando o Santos já perdia pelo placar de 1-0. 2 tempos bem distintos, né? Um primeiro tempo, o Santos começa com uma cobrança de falta do Neymar, quase marcando aos 2 minutos, mas aí logo na sequência uma falha de marcação, Matheu Vieira cruza da direita, onde estava a marcação do Luan Pérez, para dentro da área, o improvisado Arão como zagueiro chegou tarde e o Franco Posse marcou 1-0 para a equipe do Macará. A partir daí, o Santos tentou buscar sem muita qualidade, parou no meio-campo da equipe equatoriana, que jogou muito bem, né? Os caras dominaram completamente ali o meio-campo, o Estácio, o Caçares e também o Miranda. E aí o Arão, aos 30 minutos, teve uma chance de cabeça, mandou a bola por cima do travessão. E o gol do Santos só chegou aos 44 minutos do primeiro tempo, num lindo passe do Neymar na medida para o Gabigol empatar. E aí, tranquilo, segundo tempo, depois de um vestiário mais calmo com um empate, o Santos precisava disso, o Santos voltou com tudo. E aí, aos 3 minutos, Gabigol faz 2-1 numa jogada construída com Roleiser e Neymar. Neymar deixou inteligentemente a bola passar e o Gabigol fez o gol. Mas o VAR invalidou esse que seria o gol da virada. Logo depois, aos 10, novamente Gabigol faz o segundo gol do Santos. Recebeu do Neymar, outro passe ótimo e fez o gol, impedido. E aí a torcida já começa a ficar, né, ansiosa, porque 2 lances lindos, 2 impedimentos certos, que se diga muito bem aqui, né, com letras grandes. Acertou o árbitro, acertou o VAR, né, o Kevin Ortega e o VAR. Os 2 gols do Gabigol no início do segundo tempo em completo impedimento. O Barreal depois tentaria, num rebote, fazer o gol. E aos 30, finalmente, de forma merecida, o Santos faz 2-1 com o Arão. Escanteio do Neymar, bola quicou no gramado, o Arão mandou pro gol e o Rodrigo Rodrigues pegou já dentro do gol. E aí ficou aquela confusão, a bola entrou, não entrou, não entrou, entrou. O VAR observou, a gente na transmissão também, no segundo tempo com a narração do João Paulo Capelanes, confirmando o gol da virada, o gol da vitória do Santos. No finalzinho, o Neymar ainda bateu uma falta e o Rodrigues espalmou, evitando aquele que seria o terceiro gol do Peixe. Para encerrar, Neymar bem tecnicamente, com a cabeça boa, não entrou aí na conversa dos jogadores do Macará, pouquinho de jogo mais duro do time equatoriano. Foi legal o Neymar, é o Neymar que a gente quer ver em campo. E o Gabigol também, né? Funcionou muito bem, Roleiser, Gabigol e Neymar na segunda etapa da partida. 2-1 é um resultado de vitória, ok? Não é um placar elástico. E agora o Santos vai ter na altitude contra a equipe do Macará no jogo da volta para buscar essa classificação, a próxima etapa da Copa Sul-Americana. Se jogar o que apresentou no segundo tempo de hoje na Vila Belmiro, o Santos se classifica. Se repetir a atuação ruim, não é? Fraca, sonolenta da primeira etapa, o Santos vai ter dificuldades para ficar com a vaga. É isso, Everton. Capelá, de se destacar aí também 2 problemas físicos ainda no primeiro tempo da equipe santista, Gabriel Bontempo e Gabriel Menino. Uma baixa na lateral direita em que o Santos já não conta com o Igor Vinícius e um problema no meio campo. Os 2 saíram na primeira etapa e, claro, vão passar aí por testes físicos, por exames, para saber as condições para o próximo jogo. Quem falou depois da vitória santista foi o técnico Cuca. Vamos ouvir o que disse o treinador. Nós saímos muito felizes com o que a equipe produziu. Lamentamos sair atrás no placar logo no início, mais uma vez, né? E ter que remontar tudo. Nós hoje tivemos uma aptidão maior do que no último jogo. Vencemos muitos duelos de primeira, de segunda bola, um jogo muito físico, né? Até por isso a gente perdeu 2 jogadores ainda no primeiro tempo, como você bem disse. Ficamos apenas com uma parada até o fim do jogo, né? Acabamos que nem fizemos 5 por causa disso.
E remontamos um placar onde a gente foi absoluto na partida, mas uma partida muito dura, com um adversário que não havia perdido ainda na competição em 7 jogos, esse é o 8º, tinha tomado apenas 3 gols. Nós remontamos, ainda fizemos mais 2 gols, impedido ali no fio de cabelo, né? Como a gente fala. Poderia ter sido um resultado um pouco maior e nos daria uma tranquilidade um pouco maior, porque vamos jogar, além de jogar na casa do adversário, o fator altitude também, além da viagem longa que vai acontecer na próxima semana. Mas, de qualquer forma, a gente leva uma vantagem e, infelizmente, perdemos 2 jogadores. Vamos ver na avaliação. Me parece que o Gabriel Menino é um pouco mais sério, a lesão, e o Bom Tempo é um pouco menor, né? Vamos fazer força de grupo mais uma vez, reavaliar o grupo amanhã, para depois, sábado, treinar um pouco, para jogar com o Vasco, outro jogo muito decisivo que é para nós. Boa noite, Cuca. Diante desses problemas que você... Diante dos problemas que você já falou sobre os prováveis desfalques, né, que você pode ter o Bom Tempo, o Gabriel Menino, você tem uma série de jogos decisivos na sequência. Né? 2 jogos do Brasileirão contra Vasco e Mirassol, sendo que o jogo de volta é entre esses 2 jogos, que são adversários diretos na zona de rebaixamento do Brasileiro. Você vai ter que avaliar o elenco, o desgaste e tudo mais, mas você pensa em, de repente, por essa questão logística da viagem, uma viagem longa, cansativa, com jogos decisivos seguidos, em poupar jogadores para esse jogo de volta? É praticamente obrigatório fazer isso, né? Senão você vai acabar perdendo mais jogadores. Então, isso é uma boa pergunta tua, mas certamente vai acontecer isso, porque nós, malemar, vamos ter 72 horas, nem isso, para jogar. Menos de 72 horas para jogar com o Vasco no domingo, fora de casa. E um jogo muito importante, né? Depois tem a viagem longa e jogar lá vai ser também muito complicado, mas você está dentro das competições também, é um lado importante, né? Para nós todos, para o profissional, para o clube. Se a gente consegue passar essa fase, você já vem mais próximo a final, né? Que é o objetivo de todo grande clube. Então, a gente não pode abrir mão de competição nenhuma, mas a gente tem que ser também bastante responsável quanto a isso para não acabar perdendo mais jogadores. Cuca, boa noite aqui, Guilherme Barga, Baixada Esporte. Hoje o Gabigol chegou à marca de 100 gols com a camisa do Santos e teve 2 gols anulados também. Como você avalia a atuação dele hoje na partida e também a importância dessa marca histórica com a camisa do Peixe? Sim, eu acho que isso estava incomodando ele também, era uma pressão natural que ele vinha se fazendo, né? Porque o 99 e falta um aconteceu agora, ele fez uma boa partida, ele fez mais 2 gols que foram impedidos ali no detalhe, teve mais 2 chances no primeiro tempo ainda, então ele participou bem do jogo. Tomara que ele mantenha assim de agora em diante. Cuca, tudo bom? Boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria, na verdade, entender um pouco sobre a mudança no sistema defensivo, né? Já havia um tempo que João Ananias estava atuando ao lado do Adonis Frias, desde a lesão do Lucas Veríssimo, e para essa partida, apesar de algumas mudanças, né, a volta do Neymar, se opta por mudar o sistema defensivo e justamente na dupla de zaga. Eu queria entender se isso faz parte de poupar por conta da questão física, né, até visando esses confrontos mais importantes no Campeonato Brasileiro, ou se você entendeu que foi alguma questão técnica. Não, você preserva, você oportuniza e você avalia. Faz as 3 coisas, né? Então, elas estão nas 3 feitas, agora a gente vai fazer um apanhado geral de tudo isso que a gente fez. Eu acho que a gente sai com um saldo bastante positivo nas 3 colocações que eu fiz. Cuca, boa noite, tudo bem? André Neto, Rádio CBN. Você chegou a falar em determinado momento das dificuldades de achar um time equilibrado com a parte defensiva para encaixar Neymar e Gabriel Barbosa juntos no ataque. Queria te perguntar se você acha que esse esquema agora com Oliva, com João Schmidt, Gabriel Bom Tempo agora não vai poder jogar mais, mas se esse esquema estava mais equilibrado, mais próximo daquilo que você desejava encaixar nesse time. Obrigado. Sim, hoje nós jogamos mais aproximados, né? As linhas mais juntas, então você
tem um desgaste menor. Lógico que para você jogar assim, você tem que ganhar os duelos, né? E não ceder campo ao adversário. Eles tiveram uma primeira bola esticada que a gente tem que ajustar essa bola para não correr esse risco, né? E a gente tem conversado bastante em cima disso, treinado também, mas eles podem jogar juntos, sim. Hoje fizeram um grande jogo, tanto o Gabigol quanto o Neymar. Fizeram uma grande partida. Além do jogo técnico, eles foram bastante competitivos também, né? O que encorpa muito a nossa equipe. Cuca, boa noite. Everton Ramos, da Rádio Bandeirantes. Parabéns pela vitória. Queria que você desse mais detalhes dos dois problemas físicos referente ali ao Gabriel Menino e também ao Gabriel Bom Tempo. E também destacasse essa questão, você foi questionado há pouco sobre a questão de poupar os jogadores. Hoje, na visão do técnico Cuca, poupar principalmente no Campeonato Brasileiro e não nos mata-matas, é isso? Essa segunda aí foi tão braba que eu esqueci a primeira. Qual é que era? Imagine que eu vou poupar no Brasileiro. Você quer que? Tá louco? Não vou poupar em Brasileiro. O Brasileiro é a prioridade nossa. Não adianta você ser campeão e não estar na primeira divisão ano que vem. Pergunta para o torcedor do Santos o que ele prefere. E a mim também, a todos. Então a gente tem que recuperar o terreno perdido no Campeonato Brasileiro. A gente tem que jogar nesse tipo de intensidade, de entrega que a gente teve, só que não é todo dia que você consegue pôr em prática tanta entrega assim, né? Você não vai estar na condição ideal, por isso que a gente tem oportunizado jogadores como oportunizamos hoje ao Luan, como oportunizamos ao Arão, né? E eles foram, eu acho que muito bem na partida, o que nos abre o leque de possibilidade de ir mexendo no time conforme a necessidade. E o Gabriel Menino, foi aquele carrinho que ele deu, aquela prensada, né? Acabou tendo uma torção no joelho, né? E o Bom Tempo estava sobrecarregado a coxa, deu uma embolada, não chega a abrir, né? E eu não sou médico, né? Estou falando o que eles falaram para mim, então preocupa menos. Boa noite, Cuca. Aqui, Lucas Barros, do Diário do Peixe. Eu acho que um dos maiores problemas do Santos na temporada vem sendo erros defensivos. O Santos até cria bastante, só que acaba sofrendo muitos gols. O Santos, se eu não me engano, tem um dos melhores ataques do ano nos times brasileiros, mas sofre muitos gols. No domingo, você falou que foi erro da defesa, né, até por alguma inexperiência, e você decide por trocar a dupla de zaga por dois que não jogaram juntos ainda. Talvez treinem com você, mas não tinham jogado em partida juntos. Eu queria saber se o gol que saiu hoje aos 4 minutos, houve erro da dupla que você escolheu e o motivo de ter escolhido os dois. O Arão, ele jogou 2 anos na Grécia, lá no time que ele jogava, Panathinaikos. Ele jogou de zagueiro, então para ele não é novidade. O Arão tem um domínio total da posição. Ele conhece os atalhos, todos os caminhos que um zagueiro percorre. O Luan vem treinando muito bem. Ele saiu do time depois daquele jogo do Botafogo. Se recuperou muito bem, tem treinado muito bem. Hoje, posto em campo, lógico que foi naturalmente pegando a confiança dentro da partida e acabou jogando muito bem. Então, é como eu falei, você preserva, você oportuniza e, ao mesmo tempo, se pode avaliar. Não só eu, como vocês também. Cuca, aqui do seu lado direito, Felipe Camargo, de Olho no Peixe. Fiquei mais para o final da coletiva. Quero abordar 2 temas, né? A primeira do Neymar, se depois do primeiro tempo, que pareceu um Neymar meio abaixo, porque tu acha que o pisão ali que ele tomou, o segundo tempo do Neymar foi bem acima, ele deu 4 assistências, que 2 gols foram anulados. Se talvez com você tenha sido um dos jogos que o Neymar foi mais efetivo. Queria a sua opinião em relação a isso. E vai ter, acho que, a primeira oportunidade da gente ouvir a sua opinião sobre a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, saiu o sorteio lá, deu clássico para tudo quanto era lado e o Santos pega o Palmeiras. Primeiro jogo fora, o outro em casa. Queria que você falasse sobre qual é a sua impressão que você fica nesse mata-mata que também vale muito dinheiro para o clube, que é a Copa do Brasil. Sim, eu acho que o Neymar jogou muito bem a partida hoje, uma partida muito truncada, né? O adversário fez 21 faltas, né? 3 vezes mais que a gente, praticamente. E ele, lógico, que é o principal jogador nosso, tecnicamente, ele é visado, né? Mas mesmo assim ele buscou o jogo, acelerou, finalizou.
Teve 2 faltas que o goleiro pegou bem, ele serviu aos companheiros no gol do Gabigol, e nos outros 2 gols impedidos. Então ele fez uma grande partida, eu acho que uma das melhores que ele fez comigo aqui. Além disso, ele competiu muito, voltou, recuperou bolas, né? E ele foi muito importante para a gente poder vencer essa partida. A Copa do Brasil é legal para todo mundo, né? Deu clássico para tudo que é lado, lá no Sul, lá em Minas, aqui em São Paulo. E é bom. O clássico, tudo pode acontecer. Não é porque você hoje está numa zona do rebaixamento e o teu oponente está liderando que você não pode passar. A gente vai, na hora certa, daqui 13 dias, medir força lá y aquí. Eu tenho muita confiança nesse grupo. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Diego Mantilla de APDT, Diario El Heraldo de Ambato, donde esperamos tenerlo a usted y a su equipo. Sí. La pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo va a enfrentar usted este encuentro tomando en consideración el factor altura? Y si estará Neymar dentro de su nómina para allá. Boa. Para nós outros vai ser um prazer jogar por la primeira vez Santos ali. Nosso presidente falou com o presidente de vosotros e ele ha dito que já estão vendidos todos os ingressos. Isso é realmente muito bueno. O treinador falou que é um sonho essa partida. E nós outros vamos ali a pelear por uma boa partida, por uma vaga. Podemos jogar por 2 resultados, mas sabemos que a altitude é fundamental, além da boa equipe que enfrentamos hoje. Não havia perdido todavia na competência e agora temos que medir força lá. Miércoles que vem estaremos ali. Cuca, tudo bem? Bem. Boa noite. Queria te perguntar sobre o Escobar, que está suspenso e não vai poder participar do jogo de volta, né, na Copa do Brasil. É um jogador que você não tem muita opção, né? Na Copa do Brasil? Desculpa, Sul-Americana, me perdoe. Copa Sul-Americana. Você não tem opção, né, direta hoje. E você não vai poder contar com ele. E pensando nessa partida de volta, você pensa em poupar jogadores? Porque no Brasileiro você já avisou que não vai poupar. E esse jogo está entre 2 jogos importantes do Brasileiro, Sim. Jogos que são confrontos diretos na luta contra o rebaixamento. Sim, eu acho que você não tinha chegado ainda. Eles tinham me feito mais ou menos essa pergunta ali, não me lembro quem foi. Certo? E é uma pergunta muito bem feita, porque se você não rodar, não vai aguentar. O jogador não vai aguentar jogar nessa intensidade de hoje, num jogo tão duro e físico como foi o de hoje. Ainda não vi o quanto nós corremos em metragem, mas sem dúvida foi uma das maiores do ano. E não é fácil recuperar em 70 horas aí para você jogar com o Vasco e depois aquela viagem que todos sabem que se vai até Quito, depois pega mais 3 horas de ônibus até Ambato com altitude para poder enfrentar o adversário. O adversário joga na segunda-feira, até nós perguntamos para o presidente se ele iria por o time lá, ele falou que não, e nem sabia com quem era segundo. O jogo é conosco lá, né? E se eu sentir que o jogador não está 100%, a gente vai rodar, vai fazer outros que estão numa condição física melhor, jogar, é o caminho que a gente tem, é mexer, rodar o grupo, para que não é só por prevenção de lesão, é para poder competir também, beirando 100% de cada um. O Escobar vai ficar fora do jogo de lá, tomou o 3º cartão, daí nós não temos um lateral imediato, né? E nós vamos analisar as opções que a gente tem até lá. Por favor, nessa partida, depois da do Vasco, vocês voltam aqui a Santos. Quando você fala em rodar, você pretende levar todo o seu elenco para essa viagem e lá só definir quem vai ser o titular? Porque a viagem também ela é muito desgastante. Uhum. Quando você fala em rodar, a ideia é deixar os jogadores talvez mais experientes, mais desgastados aqui em Santos para se preparar para o jogo do Mirassol, não levar todo mundo ao Equador? Só queria que você pudesse explicar provavelmente, isso. Né? Não posso te afirmar quem, mas provavelmente vai ser assim, muito provável.
Tá bom, obrigado, boa noite. Boa noite, Cuca, tudo bem? Boa noite. Aqui de mais do canal 5 Santos. Cuca, o senhor mesmo disse hoje que o Arão jogou por 2 anos na Europa como zagueiro, está muito acostumado com a posição, também chegou a jogar no Flamengo na passagem por lá. Você está há 5 meses no clube quase, né? Vai completar nesse final de semana. Já jogaram com 4 zagueiros diferentes e essa vez foi o 5º Arão. Por que você esperou até aqui para usar o Arão como zagueiro? Teve algum motivo para você não usar ele antes? Não, espera-se porque você tem 4 zagueiros para jogar. Antes tinha mais, né? Zé Ivaldo. E eles estavam jogando. Daí você oportuniza o jogador que vem treinando bem nessa posição. A gente tinha tomado 2 gols em cada jogos passados aqui. E resolvemos dar essa oportunidade para ele com o Luan. E eu acho que eles foram muito bem. Então a gente ganha mais uma boa opção aí para frente, já tendo os demais que a gente tem. Daqui a pouco tem o Lucas de volta, a gente tem o Ananias, que temos muita confiança, o Adonis também. Enfim, é uma opção a mais que a gente ganha. Tá aí então, Capela, o Santos deve ter 2 dias de trabalho aí antes da viagem e do duelo no Rio de Janeiro contra o Vasco, domingo 4 da tarde, o famoso jogo de 6 pontos. Na luta contra o rebaixamento tem Vasco e Santos em São Januário. E aí, na semana que vem, o Peixe pega o Macará na mesma quinta-feira, às 7 da noite, lá no estádio Beija Vista, com a vantagem de 2-1. Lembrando, 3.600.000 em premiação é o que está em jogo no duelo entre brasileiros e equatorianos, Capela. Valeu, Everton Ramos. Pô, mas peraí, coloca um golzinho do Santos pra gente poder ir pro break também. O material maravilhoso do Everton Ramos, ouvindo Cuca, outros personagens, Leandro Quesada. E dá uma moralzinha pro narrador também. Gol narrado e o William Arão foi pra rede e a Bandeirantes coloca pra você. Viva o Santos, o maior clube da terra. Bons resultados para os paulistas esse meio de semana, tirando o Palmeiras, que eu acho que vai classificar semana que vem. Verdão empata em casa, não poderia ter sido melhor. O São Paulo empata fora, acho que não poderia ter sido melhor. O Santos vira o jogo, vence em casa, show de bola, e o Corinthians arranca um 0-0 na Argentina contra o Rosário Central, numa pressão absurda. Então, o resumo desse meio de semana dos paulistas em campo foi muito mais positivo do que negativo. E o Santos Futebol Clube foi pra rede e a Bandeirantes foi pra rede com o Peixão. Veio pro time do Peixe, lado direito autorizado, vai Neymar, veio o cruzamento, veio o desvio, em cima da linha, tirou Rodrigues, ainda volta viva no rebote, vem a finalização pra fora, mas o árbitro marcou o gol, o árbitro deu o gol do Arão, gol! Do Peixe! No cruzamento do escanteio do Neymar, primeira trave, o Arão toca na bola, o Rodrigues ele tira praticamente em cima da linha, é lance de VAR, mais uma vez, os jogadores do Macará querem briga, vão pra cima da arbitragem, brigam com os jogadores do Santos, mas não importa. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Nos camarotes Soccer Hospitality, você vive o futebol de um jeito mais exclusivo. Espaço prêmio, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para comemorar, viver grandes emoções ou simplesmente aproveitar o futebol como você merece. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Futebol e experiências inesquecíveis. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. Tá no ar o
show da obra. De um lado, a experiência. Do outro, o faro de obra. Qual o cimento que dá show de resistência? Cimento Votoran. Certa resposta. E qual o cimento que seca mais rápido? Cimento Votoran. Certo. E para decidir quais os produtos pro acabamento? Argamassa e o rejunte da Votomassa. Eita, nem deu chance, ganhou! Cimento Votoran, seca rápido, é resistente, é bom demais. Tem lugar que representa São Paulo sem precisar explicar. A 1900 é um deles. No som das boas conversas, na casa cheia, na mesa que se movimenta entre entradas, brindes e expectativas. Depois vem as pizzas que já fazem parte da memória de muita gente. A gratinata, a trentacinque e, no fim, o giro mille. Porque tem noite que merece ir além da pizza. No salão ou no delivery. É assim que São Paulo vive a 1900. É mais que uma pizza, é 1900. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre. Com a Mafre todo caminho é mais seguro. Só vai. A Conmebol remarcou os jogos das equipes colombianas que foram adiados nessa semana por conta do forte terremoto que atingiu a Colômbia. As partidas envolvem confrontos de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana e já tem novas datas definidas, entre os dias 18 e 26 de agosto. Pela Libertadores, o Tolima vai enfrentar o Independiente del Valle no Equador, em Ibagué, no próximo dia 18. A volta acontece em Quito no dia 25. Já na Sul-Americana, o Santa Fé deve receber o River Plate no dia 19 de agosto, em Bogotá, com o jogo de volta no dia 26, em Buenos Aires. Os jogos estavam marcados para essa semana, mas por conta do terremoto de magnitude 7,4, a Conmebol teve que adiar as partidas. Cliente Mafre, quer assistir a final da Conmebol Libertadores em Montevidéu, no Uruguai? Só vai! Participe da torcida Mafre e concorra a uma viagem com direito acompanhante para assistir ao jogo da final. E mais, sorteios mensais de prêmios como bola oficial, vouchers de experiência de até R$500 e smartphone premium. Faça seu cadastro gratuito pelo site clube.mafre.com.br para concorrer. Só vai! Mafre é patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e tá com você aonde você for. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Nos camarotes da Soccer Hospitality, cada jogo de futebol vira uma experiência única. Espaço prêmio, open bar, open food, conforto, presença de ídolos e uma visão privilegiada do jogo. Aqui é outro nível, com certeza. Já ouviu falar de Fielzone, Fanzone, Camarote dos Ídolos e o Boteco Santista? Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Camarotes por todo o Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Há 80 anos, a Fundação Dorina no Will para Cegos acredita que a inclusão transforma vidas. Com educação, acessibilidade e oportunidades, milhares de pessoas cegas ou com baixa visão conquistam mais autonomia e um futuro com mais possibilidades. Acesse
fundacaldorina.org.br e faça parte dessa história. Apoio Instituto Bandeirantes. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Peça pro seu carro, moto ou caminhão. Pode pedir na Cata até para o busão. Pode contar e continua contando. Pode contar na Cata. Transmissão e direção, linha leve ou pesada, líder em suspensão, é pra qualquer parada. Peça para carro, moto e caminhão é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança. Pode contar. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. 1h01, ponto final no Apito Final. Já estamos na sexta-feira. Tem a vinhetinha do Capri aí? Coisa linda! Isso, Capri, repita aí, Capri. É sexta-feira o quê? Coisa linda! Beleza, sexta-feira, coisa linda pra você aqui. Teremos Esporte em Debate, teremos os donos da bola, também resenha mais cedo. Nossa área tem muita coisa bacana ao longo da sexta-feira e a projeção dos jogos do Campeonato Brasileiro no fim de semana, porque semana que vem volta a emoção da Copa Sul-Americana e também da Copa Libertadores América. A Grelinha, se Deus quiser, estaremos juntos, meu irmão. Parabéns pelo trabalho, um abraço pra você. Ô, Capela, parabéns a você. Cara, te falar, você tá demais, hein? É? Narra. Meu bumbo tá bom ou não? O seu quê? Meu bumbo. Aliás, pra você que nos acompanha no YouTube, eu vou pedir pro Carlão. Não, vou. Não faz isso. Porque no programa passado, na jornada passada, você falou pro Carlão dar um zoom em mim, né? Isso. Pra fecha fazer nele, Raposão. Não. Fecha nele. Fecha no Capelanes aqui, ó. Cara, essa camiseta tá um pouco pequena pra você, tá? Vou te explicar o porquê, irmão. Olha lá, né? olha lá. Carlão, você vai lá, Carlão. Sai, Carlão. Vai lá, para Carlão. de focar. Vai lá, não, foca mais um pouquinho. Aqui, olha ele pegando minha bicola aqui, ó. Daqui a pouco vai explodir a câmera, velho. Explodir o YouTube, velho. Eu vou explicar. Quer que eu levante? Peraí, vou levantar. Peraí. Deixa eu ver se eu tô abotoado aqui, que aqui é um problema, viu, gente? Vamos lá, peraí. Nossa senhora. Não precisa tirar o zoom também, não tá nesse nível. Olha isso. Olha lá. Não esquece que você tá sem microfone. Calma, irmão. Calma. Tá. Eu vou explicar o porquê. Era só um tchau, né? Era só um tchau, era coisa rápida, Foi né? mal. Mas hoje, eu, graças a Deus, estive numa correria boa, saí do jogo aberto, continuei aqui perambulando pelos arredores do Grupo Bandeirante de Comunicação. E aí falei assim, não vou nem voltar pra casa pra evitar trânsito. Por mais que eu esteja com a motinha aí, falei, vou ficar por aqui. E aí eu falei, deixei minha mochila em casa com a minha roupa da Band e pedi gentilmente uma camisa emprestada ao Lucas Bueno. Ele é M ou G? Ah, ele é G. Eu sou M. M, né? De mamute. Ah, tá. E aí, obviamente, que tá apertado uma barbaridade, mas eu vou lavar e vou entregar pra ele bonitinho, passadinho amanhã. Você é o quê? Boa. Eu sou P, né? P? O Ulisses também é P. P do quê? P de planeta. Nossa senhora. Cristiano Panvec. Não vou falar nada. Deixa porque o Cris deve estar na redação ouvindo. Com certeza. É que o Cris, na verdade, é o seguinte, ele é um cara britânico, né? O Cris é um cara com uma elegância diferenciada. Então, eu não coloco nem o PMG pra ele. Pra ele tem que ser S de small, M de medium e L de large. E no caso do Cris, ele é L de large. Sabe o quê? L de lagartixa. Panvec, você é maravilhoso. Vamos, São Paulo, ser campeão da Copa Sul-Americana. A Grelinha, chega. Um abraço pra você. Até mais tarde. Tchau, grande abraço, bom descanso. Valeu. 1h04 da madrugada com os trabalhos técnicos internos dele. Michelzão Lopes na mesa de som. Central Técnica com Beto Rebeque, Caiame Martins e o Carlão. Você é traíra, hein, Carlão? Um abraço pro Carlão, gerando as imagens pra gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ouvinte, internauta, estaremos daqui a pouquinho, hoje ainda, sexta-feira, dia 14 de agosto de 2026, ao seu lado, com toda a programação esportiva Bandeirantes, debatendo, analisando, informando e, claro, projetando a rodada cheia que vem aí de fim de semana. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e, como sempre, tchau! Aqui deu.
Apito Final. O pós-jogo completo na Bandeirantes.